coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. São 8 da noite, mais 41 minutos em Campinas. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Seja muito bem-vindo, Brasileirão Série B 2022, noite de quinta-feira, hoje dia 23 de junho de 2022, 14ª rodada. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa, a Ponte Preta entra em campo e a equipe dos canais Futebol Interior mostra o jogo para você. A jornada esportiva Canais Futebol Interior está no ar, mostrando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Para Bet Champions, vem jogar na Bet Champions. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. São duas lojas em Sumaré, no Maria Antônia e lá no centrão da Área Cura, no Parque Bandeirantes. Um abraço para a rapaziada do Parque Bandeirantes. Aliás, pulsa ali o Parque Bandeirantes. Como tem gente naquela região. Um abraço pro Fininho. Encontrei o Fininho no mercado no sábado passado. Trocamos uma ideia. O Fininho, que é ponte pretano, tá preocupado com a macaca. Aliás, quem não está, né? Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Aliás, falei com o Fininho também sobre política. A política de Sumaré que tá, ó, borbulhando, efervescente como sempre, né? Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Conosco também a pizza do Dadá. Rapaz, a coxinha da pizza do Dadá é uma delícia, uma explosão de sabores. A pizza do Dadá, peça pelo delivery, anote 3744-2121. 3744-2121. Tem também com a gente a Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Bom, é o seguinte, você pode já mandar mensagem. O Zap tá com o narrador do jogo, que vai ser o Carlos Corsato, e ele vai registrar sua participação pelo 98989-3526. 98989-3526. Estamos também no Facebook, né? Claro que você pode mandar mensagem lá, Futebol Interior, procura a gente lá, quase 200 mil inscritos na nossa fanpage. E no YouTube, seja humilde, se inscreva no nosso canal no YouTube se você não se inscreveu ainda, né? Dá aquela moralzinha, tá? Futebol Interior, procura a gente lá no YouTube. São dois canais, né? Você pode ouvir a gente pelos dois, Futebol FI e Futebol Interior. Mas quando estiver acompanhando, vendo, não só ouvindo, vendo, também mete o dedo no like lá, compartilha para os seus amigos, dá uma moral pra gente aí, porque a gente gosta muito. No ar, jornada esportiva com a coordenação de esportes do Carlos Corsato, que vai narrar o jogo para você daqui a pouquinho, com a direção geral da emissora dos canais Futebol Interior, Elcio Paiola, e também Arthur Eugênio, que tá lá no congresso, ao lado de Edinho Campos. Meu Deus do céu. E também, é claro, com a direção comercial do Claudinei Corsi. Estarão participando da jornada esportiva hoje, além desse carequinha simpático que vos fala, o nosso Frank Francisco, de carona com o Frank, é o nosso comentarista, e o repórter é o nosso goleiro no time dos canais Futebol Interior, o André Luiz, ele que está lá no palco do jogo, onde a bola vai rolar daqui a pouquinho. 9h30 da noite tem Ponte Preta e Sampaio Correia, mas olha, nunca a Ponte Preta precisou tanto de uma vitória como nesta noite de quinta-feira. Eu acredito na vitória da Macaquinha contra a Bolívia Querida, que é um time simpático também, né? Mas eu sou Ponte, sou Macaca, e a Bolívia Querida que ganha os outros jogos, mas hoje a Ponte Preta
precisa da vitória. Estamos no ar, destacando as vozes que vão fazer a jornada esportiva para você aqui nos canais Futebol Interior. Ó, lembrando que também tem histórias desse confronto com o nosso Arthur Eugênio daqui a pouquinho, tá bom? O Arthur vai contar um monte de história bacana do confronto Ponte e Sampaio Correia. Vamos pro palco do jogo, Estádio Moisés Lucarelli, Campinas. Hoje à noite não tá tão fria como vem acontecendo nos últimos tempos. Só chegou o inverno, começou a esquentar. Chega o inverno, começa a esquentar. E quem está sempre quente, sempre atento na informação, é o nosso trepidante André Luiz, que vai falar tudo de Ponte Preta e Sampaio Correia. Quero que você nos traga primeiramente as informações da Macaca. Solta a vinheta aí, Felipe. André Luiz. Grande abraço para você, André Luiz. Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e um abraço muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior, você internauta ligadíssimo, onde daqui a pouco, a partir de 21 horas e 30 minutos, Ponte Preta e Sampaio Correia, Bolívia querida, estarão correndo atrás da bola. Como você bem disse, o primeiro destaque é da Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 2-0 para o Cruzeiro, jogando na última quinta-feira de Corpus Christi, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos tem problema. O goleiro Kaique França, suspenso, e o volante Ramon Carvalho, que saiu machucado na derrota para o Cruzeiro, deverá passar por uma cirurgia, desfalcam a equipe. No gol, Luan Ribeiro vai para a meta e será o substituto de Kaique França, enquanto na frente o técnico optou por Echaporã. A Macaca vai no sistema 3-5-2 e não é só isso não, viu, meu caro Marcelo Corsato? Na volância, o Felipe Amaral retorna a equipe no lugar aí de jogadores que jogaram na última partida contra o Cruzeiro. O Fraga também deverá ficar como opção no banco de reservas, e o atacante Luca, a esperança de gol do torcedor ponte-pretano esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, pois a Macaca precisa mais do que nunca de uma grande vitória esta noite diante da Bolívia querida, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, as primeiras da Macaca, e agora eu quero saber as informações do Sampaio Correia, o time de André Luiz, que até pouco tempo estava na Ponte Preta, volante, não o repórter, que o repórter continua aqui em Campinas, fazendo muito sucesso, o nosso André Luiz. Mas o volante André Luiz, que passou pela Ponte Preta, está de volta ao Sampaio Correia. Destaca aí a Bolívia querida, André. É a Bolívia querida, o Sampaio Correia Futebol Clube, que vem de derrota 2-0 para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, jogando no último sábado na Arena do Grêmio em Porto Alegre. A equipe do técnico Léo Condé, aliás, contará com o retorno de Rafael Vila no lugar de Eloir, que está suspenso. No ataque, Pimentinha, que está recuperado aí de uma virose, fará a dupla com Gabriel Poveda, muito conhecido do torcedor campineiro, enquanto Igor Catatal será aí o jogador que atuará no ataque da equipe da Bolívia querida, ao lado de Pimentinha e também Gabriel Poveda, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, com a técnica do Felipe Marques, estamos no ar aqui na Rádio Futebol Interior, nos canais Futebol Interior. Faltando 10 minutinhos para as 9 da noite, além de Ponte Preta e Sampaio Correia, hoje também teremos pela Série B, CSA e Grêmio. Copa do Brasil, sigo aqui no placar ao vivo, o Fluminense vai vencendo o Cruzeiro pelo placar de 2-1, o jogo já está no segundo tempo, e no intervalo de jogo no Morumbi, São Paulo de novo saiu da frente do Palmeiras, hein? 1-0 para o time do São Paulo. Aí é Copa do Brasil. Vai comentar o jogo, vai trazer a análise de Ponte Preta e Sampaio Correia aqui nos canais Futebol Interior. O nosso Frank Francisco, vamos de carona com Frank Francisco. Fala, Frank, grande abraço, boa noite. Abraço, Marcelo, abraço aqui pro Carlos, Felipe, abraço para a nação pontepretana. Gente, hoje é dia de vitória. Esses 3 próximos jogos da Ponte Preta não há outra alternativa, vitória.
né? Vamos acreditar, vamos torcer. Particularmente para o jogo de hoje, eu não gosto muito do 3-5-2. Mas vamos estar aqui, estamos na torcida, vamos apoiar. Depois do jogo a gente conversa. É isso, Franco Francisco vai ser o comentarista do jogo daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola vai rolar. Já já tem o Arthur Eugênio trazendo histórias, destaques de Ponte Preta e Sampaio Correia, esse duelo de daqui a pouquinho pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mas quem vai narrar o jogo é o nosso coordenador de esportes, é o Carlos Corsato, que chega com o seu primeiro destaque. Fala, Carlos, boa noite. Antes a vinheta, por favor. Carlos Corsato. E aí, queridão, boa noite. Fala, Corsato, grande abraço para você, boa noite pro torcedor ligado na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, também conosco a Rádio Futebol na Canela e o portal Araraquara News nessa noite de quarta-feira, 9h30 da noite, horário clássico pro futebol, né? Segundo dia do futebol, quarta-feira, né? O primeiro eu creio que seja o domingo, né? A quarta-feira, jogo nesse horário, 9h30 da noite, né? Jogo, horário clássico aí do futebol. Ponte Preta necessita da vitória. Você falou aí a Bolívia querida, que tem uma torcida gigante, imensa também, tem problemas. O Sampaio Correia está a 2 pontos, né, do primeiro time da zona da degola. Fora de casa são 7 jogos, 1 ponto, 6 derrotas. Né? Ou seja, é um time que fora de casa também não entrega. O problema é a nossa macaca, né? O técnico era dos Anjos, mais uma vez, mexe no time. Hoje, outra formação inédita. Ele coloca 3 zagueiros. Ô, Corsato, mas ele colocou 3 zagueiros. Mas ele coloca 3 zagueiros e só 2 volantes. Leonaldi e o Felipe Amaral. Só esses 2 volantes, né? E aí joga com o Fecim, o Luca, que está retornando ao time hoje, e o Echaporã, que está de volta. Rapidinho aqui, 2 destaques no banco de reserva. Um deles é o da Silva, né, jogador que foi contratado, pertencia ao Grêmio, esse ano jogou no Ipiranga, do Rio Grande do Sul, também passou pelo Paraná Clube. Ele tem 3 anos de futebol profissional, 3 gols. 1 gol no Caxias, 1 gol no Ipiranga e 1 gol no Paraná Clube. Centroavante? Centroavante. Inclusive nós mostramos os gols aqui nos canais Futebol Interior. E outro detalhe que o torcedor vai se atentar, né? Tem Luiz Felipe no banco de reservas. Quem é Luiz Felipe? Jogador de 24 anos, foi contratado junto ao Boa Vista, veio do Boa Vista, né? Assinou contrato com a Ponte Preta de 3 anos até 2025. Só que um detalhe, ele tem 4 jogos na temporada pelo Boa Vista no Campeonato Carioca. Só que só 27 minutos em campo. Que posição? Ele é meia. Meio campo. A Ponte não tem meia. Meia, né? atacante? Não, ele é meia. Ele é meio armador. Meio armador? Matheus Anjos, por exemplo. Ele é um cara na posição do Matheus Anjos. A Ponte não tem esse jogador. O Hélio dos Anjos tá dando uma moral aí pro Luiz Felipe, que aparece pela primeira vez hoje no banco de reservas, jogador de 24 anos. É aquilo, a Ponte tem que jogar com o que tem. Abertura da janela só no dia 18 de julho, serão aí de 4 a 5 reforços que a Ponte Preta vai contratar. O mais próximo é o Bárcia, atacante que está no Atlético de Goiás. Conta o Richelli também. Sim, então. Ele tá contando o Richelli como entre reforço. 4 e 5 reforços, né? Na verdade, seriam 5 e ele coloca o Richelli como esse um dos 5. Sim, então entre 4 e 5. Eu ainda acho que ele vai contratar mais 5 jogadores, porque um zagueiro tá na pauta aí. Mas é isso, Marcelo, a expectativa para a vitória da Ponte hoje contra o Sampaio Correia. Não tem jeito, tem que ganhar hoje. Ganhando hoje, sai da zona da degola. E a Ponte, se ganhar de 2 gols de diferença do Sampaio Correia, troca de posição com o Sampaio Correia. Porque o Sampaio tem 4 vitórias, a Ponte tem 3. Se a Ponte vencer, ela vai para 15 pontos, mesmo número de pontos do Sampaio Correia. Só que o Sampaio Correia tem menos 2 de saldo, a Ponte tem menos 5. Né? Então a Ponte tem que fazer 2 gols de diferença para passar a equipe do Sampaio Correia, né? Mas mesmo vencendo de 0-0 já tá bom, viu, gente? Já tá ótimo. E a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar lá pro estádio. Quero saber como é que tá a presença do torcedor, né? Se o torcedor tá animado para acompanhar a Ponte Preta, já o André Luiz traz pra gente. A gente vai pro primeiro intervalo, daqui a pouquinho tamo de volta, já também vou dar moral para você que tá junto com a gente na nossa arquibancada virtual, tanto no YouTube Futebol Interior, como também no Facebook Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. São 8 da noite, mais 59 minutos em Campinas. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola vai rolar. Tem Ponte Preta e Sampaio Correia, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou na terça-feira com a Chapecoense perdendo em casa pro time do CRB pelo placar de 2-1. Vamos voltar pro palco do jogo daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Quero saber aí, ô André Luiz, como é que tá a expectativa, a presença do torcedor da Ponte Preta para esse jogo daqui a pouquinho, 9h30 da noite, André? Marcelo, o torcedor da Ponte sabe que o apoio será muito importante para uma vitória hoje, e a Ponte ainda é incômoda, colocação 19ª, a penúltima colocada nesse Brasileirão da Série B. O público vem chegando, portão principal do estádio Moisés Lucarelli muito movimentado, alguns torcedores já estão presentes aqui à nossa frente da cabine aqui da Rádio FI, Canais Futebol Interior, e à minha esquerda, por incrível, aliás, à minha direita, por incrível que pareça, no gol da linha do trem, algo em torno de 15 a 20 torcedores do Sampaio Correia, que deve ser da região, mesmo porque São Luís fica a quase 2.000 quilômetros de Campinas e é complicado vir para acompanhar a Bolívia querida. Deve ser alguns torcedores maranhenses que moram em Campinas e adjacentes presentes aqui no estádio Moisés Lucarelli. A expectativa é de 2.200 a 2.800 torcedores essa noite aqui no estádio
Moisés Zucarelli. E agora há pouco, aproveitando, pegando esse gancho, Marcelo, a assessoria de imprensa da Ponte Preta soltou uma nota. O atacante Nicolas, com dores musculares, é ausência, né, para a partida de hoje. Também o atacante Danilo Gomes, como eu disse no meu destaque inicial, que se recupera de uma contusão muscular na coxa, iniciou os trabalhos de transição no início dessa semana. O atacante Luiz Fernando, também com contusão no cotovelo esquerdo, é desfalque. Já o volante Ramon teve constatada lesão no tendão adutor da coxa direita e deve passar por cirurgias, por uma cirurgia nos próximos dias, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, rapaz, a fase realmente não é boa e os jogadores vão se machucando, aí a Ponte Preta vai ter que se virar nos 30 para tentar vencer esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Bom é a volta aí do nosso artilheiro, o Luca. Muito bem, são em Campinas 9 da noite, mais um minutinho. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Arthur Eugênio, que ele vai falar um pouquinho desse confronto, né? Ponte Sampaio Corrêa e Ponte Preta. Solta a voz na latinha, Arthur. Alô, amigos do futebol interior. Vamos falar de história, vamos buscar no passado algo envolvendo Ponte Preta de São Paulo e Sampaio Corrêa do Maranhão. Voltamos no tempo, voltamos em 1977. Foi justamente o primeiro confronto oficial entre Sampaio Corrêa e Ponte Preta, no dia 19 de outubro de 1977, pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Sampaio Corrêa se enfrentaram em São Luís, capital do Maranhão, no estádio Inhozinho Santos, e o resultado foi 0-0. O jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Sampaio Corrêa estavam no grupo C do Campeonato Brasileiro, que tinha muitas equipes na primeira divisão. À época, CBD, hoje CBF, interferência política, passávamos por um momento ruim na política brasileira, governo de repressão. E no futebol, aonde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Aonde a Arena vai bem, mais um time também. Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo militar, era o partido que estava no comando do governo federal. 1977, o que interessa é futebol. Então vamos falar deste primeiro jogo. Eu estou aqui com a revista Placar. Você vê aí a capa da revista Placar, edição do dia 28 de outubro de 1977. Edição 392. Olha a capa. Toninho, lateral direito já falecido, que jogou na seleção brasileira com a camisa do Flamengo. Cima, o Pelé do Piauí, Danival e Basílio. E aqui, manuseando a revista Placar, eu vou à ficha técnica desse jogo. Olha na tela do seu computador, do seu televisor, do seu smartphone, na multiplataforma do futebol interior. Vamos à ficha técnica. Sampaio Corrêa 0, Ponte Preta também 0. Jogo disputado no dia 19 de outubro de 1977. Público 20.303 pagantes. Árbitro Leonardo Serpa, do Ceará. Estádio Inhozinho Santos. Vamos à escalação das duas equipes. Você vê aí imagens do Sampaio Corrêa da época, imagens também da Ponte Preta época. Dois times de botão, olha que legal. O Sampaio Corrêa de 77 e também a Ponte Preta de 77. Nesse time da Ponte, só Dario que não jogou. Jogou o Parraga. Olha a imagem de Parraga. Também aí na tela do teu smartphone, do teu televisor, do teu computador. Mas vamos à ficha técnica deste jogo. Olha o Sampaio Corrêa. Dorival, Cabreira, Paulo Fraga, Ademir e Ferreira, Rosclin e Joel.
Vanderlei, Calu, Cabecinha e Xavier. Adãozinho entrou no lugar de Vanderlei e Bimbinha entrou no lugar de Xavier. Você vê aí a foto de Cabecinha, centroavante do Sampaio Correia. Rosclin também foi um jogador importante, marcou época no futebol do Maranhão. O goleiro era Dorival, não tem nada a ver com o Dorival que jogou no Guarani em 1980. Mas este Dorival foi revelado pelo Madureira, tem 70 anos e mora no Rio de Janeiro. Neste time do Sampaio Correia, o Paulo Fraga é um gaúcho, foi revelado pelo Gaúcho de Passo Fundo e em 1971 teve uma passagem no Guarani com o técnico Daltro Menezes. E acompanhe aqui no Futebol Interior, na ficha técnica, a Ponte Preta de 1977. Olha que timaço! A Ponte Preta, há uma semana antes desse jogo, havia sido vice-campeã paulista, perdendo a final para o Corinthians no dia 13 de outubro, o lendário gol de Basílio. Olha, a Ponte Preta é o mesmo time, só saiu o Rui Rei, muito criticado pela massa pontepretana, e a entrada de Parraga no ataque. Carlos, Jair Pisserni, Oscar Polozzi, Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Parraga e Tuta. Lúcio, Parraga e Tuta, o ataque da Ponte. Afrânio entrou no lugar de Tuta e Elinho entrou no lugar do de Cá. Elinho, um meia que também jogou no Corinthians e jogou em outras equipes do futebol brasileiro. A Ponte Preta tinha como treinador Zé Duarte e o Ferreira, um treinador lá do norte, comandava o Sampaio Correia. Aqui no Futebol Interior, recordando com imagens maravilhosas o primeiro confronto entre Ponte Preta e Sampaio Correia, em 1977, dia 19 de outubro, 0-0, estádio Inhozinho Santos. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou a história deste confronto, Sampaio Correia e Ponte Preta. Se você quer saber mais alguma coisa, quer que eu fale de história, algo envolvendo equipes que estão disputando os campeonatos brasileiros, jogadores antigos, entre em contato aqui com o Futebol Interior, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo canal direto do Futebol Interior. Futebol Interior, 22 anos, o principal veículo de futebol do Brasil. Se não deu no Futebol Interior, se a notícia é de futebol, então é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, são 9 da noite mais 8 minutinhos, 9 e 8, tá aí o Arthur Eugênio trazendo histórias, né? Mas que time que encheu a tela aí, né? Aquele timaço da Ponte Preta de 1977. Oh, saudade, saudade que vai, saudade que vem. E agora a gente tem um outro momento. Bom, 9 da noite mais 9 minutos, vou fazer o seguinte, vou acionar mais um intervalo com o Felipe Marques, já volto em definitivo, aí a gente não para mais para Ponte Preta e Sampaio Correia, 14ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, aqui nos canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Tamo de volta aqui no microfone dos canais Futebol Interior. 9 da noite, mais 11 minutinhos. Ô André Luiz, se me ouve rapidinho, escala a Ponte Preta aí, não precisa colocar o número, só o time da Ponte que entra em campo, por favor. Ah, você pediu, está na pedra. Luan Ribeiro, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes e Arthur. Felipe Amaral, Leonaldo Pesci, Japorã e Luca. Essa é a macaca para enfrentar daqui a pouco a Bolívia querida, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André, obrigado. Frank, rapidinho, a Ponte no 3-5-2 aí, podemos dizer, né? E aí, o que você pensa desse time, dessa escalação com 3 zagueiros, a macaca e o Luan vai pro gol, o Igor Vinhas não vai substituir o Kaique. Marcelo, vamos aguardar, né? Futebol, a gente às vezes é pego de surpresa. Eu particularmente estou um pouco preocupado, principalmente por causa da escalação da Bolívia querida, né? O Pimentinha faz uma fumaça, amigo. E hoje nós vamos jogar com 3 zagueiros. Eu não sei, vamos aguardar. Não é meu esquema preferido para o jogo de hoje. Mas o Hélio normalmente tem escalado a Ponte até que razoavelmente bem. Gostei muito dos 3 zagueiros para jogar em Minas. Hoje eu preferi a Ponte de outra forma. Mas, Marcelo, aquela história, a gente não acompanha treinamento, a gente não sabe em que condição estão os jogadores. Eu acredito que eles estejam escalando melhor, né? Vamos aguardar. É isso. Copa do Brasil, oitavas de final, primeira rodada. Veja aqui no placar ao vivo, São Paulo vai vencendo o Palmeiras 1-0, o gol foi do Patrick. E o Fluminense vai vencendo o Cruzeiro pelo placar de 2-1, Manuel e Cano, os gols do Fluminense. Oliveira descontou para o time do Cruzeiro. Carlos, você tem convidado na nossa transmissão, na nossa jornada esportiva, pode chamar aí, queridão. Tenho sim. Bom, quem falou com a gente nesta semana, só deixa eu dar uma enrolada aqui para ver se quem vai falar vai ser, eu acho que não já foi, né? Acho que já foi, queria ver se fala o Hélio dos Anjos, mas você tá... Tira o fone, hein, Marcelo? Tá falando do Sampaio agora aí, né? Tá falando do Sampaio, então já foi a Ponte Preta. Então vamos lá. Quem falou foi o Igor Formiga, ou é da Ponte Preta? Agora eu tô... Ela tá dando... Não, tá falando da Ponte. Da Ponte, então vai trazer já. Então segura um pouquinho aí, Felipe, porque pode ser que tenha a palavra do técnico Hélio dos Anjos, né? O Hélio dos Anjos que deu uma mexida nessa equipe, coloca o Luan. Eu confesso que estou surpreendido. Para mim, o goleiro seria o Igor, né? Mas o Igor realmente me parece que na Ponte Preta já não tem mais um futuro bacana, não. O Luan vai pro gol. Lembrando que o Kaique foi expulso e quando ele voltar, ele volta pendurado. Ele tá com 2 cartões amarelos, né? Então, quer dizer, a situação ainda tem a situação do Kaique que vai voltar pendurado, ou seja, a possibilidade do Luan jogar mais uma partida. A TV acaba de mostrar o Thiago, que tá aqui no Planeta dos Macacos. Ele que é Ponte Pretana e a TV tá mostrando ele lá. Ele com a namorada ou esposa, né? Tá lá o nosso Thiago. Grande Thiagão, um abraço pra ele. Bom, é isso. Não passou ainda o Hélio dos Anjos. Vamos trazer a entrevista então do Igor Formiga. Vamos lá, o Igor Formiga falou nos canais Futebol Interior. Igor, o que você poderia falar sobre a confiança dos jogadores neste momento? Existe um nervosismo ou ansiedade pela falta de resultados? Eu acho que existe muita motivação, sabe? A gente sabe que a gente pode estar brigando para poder subir, pode estar brigando para poder manter lá em cima e a gente vai terminar o primeiro turno de uma forma que vai agradar os torcedores pontepretanos e o segundo turno tenho certeza que vai ser melhor.
Você consegue explicar o porquê que o time vem tendo tanta instabilidade na Série B? Eu acho que é uma competição muito forte, muito competitiva. E acho que a gente vai continuar trabalhando. Acho não, tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando para dar a volta por cima e sair com o resultado positivo. Como foi a adaptação de um esquema tático diferente com 3 zagueiros, com a sua atuação como ala, sendo que por algumas vezes contra o Cruzeiro, o sistema defensivo acabou apresentando falhas na cobertura? Eu acho que também é uma formação que a gente trabalhou pouco, por ter outra formação que a gente vem jogando, mas eu acho que o time vai se adaptar bem com essa formação, eu acho que vai ser muito bom pra gente. Se o professor optar por jogar com a linha de 3, isso a gente vai continuar trabalhando para poder melhorar, mas se ele optar por fazer a linha de 4 de novo, a gente também vai trabalhar para poder buscar os 3 pontos. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Igor, contra o Cruzeiro, a Ponte tomou 2 gols por falta de atenção da defesa na linha do impedimento. O que deve ser feito para evitar esse tipo de falha? Trabalhar mais para poder melhorar, porque a gente não é perfeito, a gente vem errando bastante, a gente vai errar bastante, mas a gente não erra querendo errar, a gente quer acertar. E eu acho que a gente precisa trabalhar mais para poder acertar o time. Igor, qual a visão que você tem da torcida da Ponte nesse momento delicado que o time vive na Série B? Pergunto isso, pois no jogo diante do Londrina, quando você cruzou para o Luca marcar, logo em seguida fez um gesto pedindo mais apoio do torcedor. Sim, foram 2 gols que a gente tomou com falha nossa, a gente teve desatenção na partida. E nessa desatenção a gente olha para a torcida, a gente vê a torcida indo embora e isso acho que atrapalha um pouquinho, né? E o gesto que eu fiz é para poder pedir mais incentivo da torcida, mais ajuda, que isso ajuda bastante dentro de campo. Queria que você falasse expectativa para o jogo contra o Sampaio Corrêa na quinta-feira. A gente vem trabalhando forte, a expectativa é de muita competitividade. A gente vai para cima, vamos poder buscar os 3 pontos. Tá aí então a palavra do lateral Igor Formiga, hoje no banco de reservas, a Ponte que tem o Norberto como titular, a volta do Bernardo que volta depois de cumprir suspensão automática, mas o Norberto é o titular aí do técnico Hélio dos Anjos, só que o Norberto é o seguinte, né, joga 1 e folga 3. E o Igor Formiga que, na minha opinião, foi bem contra o Cruzeiro, no meu time ele seria titular, mas fica no banco de reservas à disposição do Hélio dos Anjos, viu, Marcelo? Muito bem, deixa eu abraçar aqui o nosso narrador Lucas. Fala, Lucas, abraço pra você, queridão. Obrigado aí pela participação aqui na nossa arquibancada virtual. E você que tá acompanhando a gente, quer mandar mensagem, fique à vontade, a gente vai estar vendo as suas mensagens. Nem sempre vamos colocar no ar, mas na medida do possível vamos estar observando aqui a sua mensagem. E é claro que é muito importante a sua participação, o seu valor e o seu recado aqui na nossa programação. Sigo aqui o placar ao vivo dos canais de Futebol Interior. Olha, é o seguinte, Campeonato Amapaense, primeira fase, 7ª rodada, o Independente vai empatando com o Trem pelo placar de 2-2. Copa do Brasil, São Paulo vai vencendo o Palmeiras 1-0 e o Fluminense vai vencendo o Cruzeiro 2-1. Lembrando que pela Série B, daqui a pouquinho, 9h30 da noite também, vou estar acompanhando tudo o que acontece, vou interpelar o narrador aqui sempre, a cada minuto, para falar como é que tá o jogo lá, CSA e Grêmio. Tá certo, gente? Deixa eu passar aqui, antes até de acionar a ficha técnica do jogo, os jogos dessa 14ª rodada. Já disse que começou na terça, a Chapecoense perdeu para o CRB 2-1, né? E a Ponte se vencer passa a Chape, hein? Passa a Chape na competição. E então a Ponte Preta tem aí... Tem um jogo a menos, né? Isso, tem um jogo a menos, verdade. Jogo contra o Londrina, mas passa na classificação. Isso. Aliás, Chape e CRB, a Chape jogou muito, mas muita bola contra o CRB e não ganhou. Verdade. Bom, além desse jogo da Ponte e do CSA com o Grêmio, teremos ainda dia 24, mais conhecido como amanhã, 7 da noite, Londrina e Guarani, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Também às 7 da noite amanhã, Vasco e Operário. No sábado, 11 da manhã, o Criciúma pega o Vila Nova. Criciúma que venceu no meio de semana o Metropolitano pelo Campeonato Catarinense da Série B, é líder da Bezona no Catarinense. O Bahia pega o Novo Horizontino às 4 da tarde no sábado. Teremos também às 7 da noite, sábado, o Sport Brusque. Às 11 da manhã, no domingo, Tombense de Renatinho, que tá jogando muita bola, encara a equipe do Náutico. Cruzeiro 31 é o líder, Vasco 27 é o segundo, Bahia 25 é o terceiro, Grêmio é o quarto com 21 pontos ganhos. A equipe do Sampaio Corrêa no momento é a 11ª colocada, 15 pontos,
e a Ponte está lá, né? Entre os 4 piores, a Ponte nesse momento é a penúltima do campeonato, 19ª colocação, com 12 pontos ganhos. Muito bem, você seja bem-vindo, viu? Para mandar mensagem pra gente aqui no Zap 98989-3526. Fique à vontade. Será que é agora que vão falar da Ponte Preta? Creio que sim. Vamos aguardar. Se for, a gente coloca a palavra ao vivo do nosso treinador, o Hélio dos Anjos, que hoje vai estar no banco de reservas, sim, né? Sim, tá de volta também. Depois no último jogo ele não estava, né? Foi expulso contra o Londrina. Beleza. Lembrando que a Ponte Preta, se vencer hoje, ela sai da zona da degola matematicamente. Porque ela passa o time do Sampaio Corrêa, pode passar o time do Sampaio Corrêa, vai passar a Chapecoense e o Sampaio Corrêa ela tem que vencer por 2 gols, né? E ela passa a Chapecoense, como você falou nesse momento, e tem um confronto entre Guarani e Londrina. Então, seja lá o que der no jogo, a Ponte Preta passa esse adversário. Edson Cláudio, João Batista, o Gustavo Carvalho, o Osmar Dangar, tá todo mundo acompanhando a gente aqui no Facebook Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo? Em 30 segundos, vamos saber os artistas que fazem o espetáculo 14ª rodada Campeonato Brasileiro. Pra você, o Hélio tá falando, será que a gente consegue pegar o Hélio dos Anjos? Vai, junto Felipe. Com o Lucas e junto com o Fecim. O Nicolas apresentou um problema, não teve condição de jogo. O Echaporã pelo lado direito, para mim, está sendo mais positivo do que pelo próprio lado esquerdo. O retorno do Norberto é interessante, principalmente pela estrutura de jogo que nós vamos usar. Optei pelos 3 jogadores mais rápidos do setor por trás, né? Fábio, o DG e o Thiago. E, acima de tudo, você ter competência. Nós temos que jogar, nós temos que impor, nós temos que respeitar o adversário, fazendo um esforço muito grande para vencê-los. E eu acredito muito numa grande partida e acredito muito de tudo que está se fazendo. Tá, então, a palavra do nosso treinador, o Hélio dos Anjos. Agora sim, solta o comercial, em 30 segundos tem a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. André Luiz. Estandarte desfraudado. Anote aí, torcedor, Ponte Preta, seu técnico Hélio dos Anjos definiu. Você confere aqui na rádio, aqui em canais Futebol Interior. Escalado e definido a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 3, 5-2. Vai a campo com 30, Luan Ribeiro, o goleiro. Na ala direita, 2, Norberto. Os 3 zagueiros, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches, 39, Douglas Mendes. E na ala esquerda, o 15 é Arthur. E o campo da Macaca, com 19, Felipe Amaral, 5, Leonardo e 20, Edecim. E à frente, 29 é Chaporã e 10 para o artilheiro, capitão da equipe Lucas. No banco, olha o repeteco da Macaca, Luan Ribeiro, 30, Norberto, 2, Thiago Oliveira, 3, Fábio Sanches, 27, Douglas Mendes, 39, Arthur, 15, Felipe Amaral, 19, Leonardo, 5, Pecim, 20, Echaporã, 29, Lucas com a 10. No banco, Igor Vinha, Fabrício, Dodô, Bernardo, da Silva, Luiz Felipe, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, o Alisson, Giancarlo, Braga e Matheus Anjo. 13 jogos, 2 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, a campanha da Ponte. São 12 pontos ganhos, 19ª colocação, aproveitamento de 30% até aqui. Marcou 8, sofreu 13. Tem 41 cartões amarelos, 6 vermelhos a Macaca. Artilheiro é o Luca, que volta à equipe, tem 6 gols. Próximo jogo já na terça, dia 28, 9h30 da noite, contra o Vila, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Futebol Interior. É a bolinha
audiência querida. O Sampaio Correia Futebol Clube escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico Léo Londé. Vai a campo com Luiz Daniel. Na ala direita, 2, Mateuzinho. A zaga central, 3, Alan Godoy. 1-4 no costado, 4, zagueiro Nilson Júnior. E na ala esquerda, meia dúzia, Lucas Hipólito. No meio campo, o tricolor do Maranhão ganha campo com 5, André Luiz. 8, Ferreira, o capitão da equipe. 10, Rafael Vila. E o ataque, 7, Igor Catatal. 11, Pimentinha. E 9, Gabriel Poveda. O repeteco do Sampaio Correia, Luiz Daniel 1, Mateuzinho 2, Alan Godoy 3, Wilson Júnior 4, Lucas Hipólito meia dúzia, André Luiz 5, Ferreira 8, Rafael Vila 10, Igor Catatal 7, Pimentinha 11, Gabriel Poveda com a 9. No banco, Gabriel Batista, Joécio, Maurício, Lucas Araújo, Pará, Piontec, Pedro, Heron e Renatinho. Sampaio Correia, 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 15 pontos ganhos. 11ª colocação na competição. 38% de aproveitamento, marcou 13 e sofreu 15. Seu artilheiro é o Poveda, tem 5 gols. O próximo jogo já na segunda-feira. É dia 27, 8 da noite, contra o CSA no Castelão, em São Luís do Maranhão. Arbitragem. Apita o jogo, Diego Pombo Lopes. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Eli Carlos Franco de Oliveira. Assistente 2, Fener Santos de Carvalho, saiu da Bahia. 4 árbitros, Thiago Lourenço de Matos de São Paulo. Árbitro do Lídio, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. VAR FIFA de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. O Diego Pombo Lopes é aquele ex-fazenda, né? É o ex-fazenda. Diego Pombo Lopes. Você gosta de lembrar ele? Lembrei, modelo. cara, é verdade. Ele foi modelo. Verdade. Diego Pombo Lopes. Muito bem. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. São 9 da noite, mais 28 minutos, finalizado, hein? Fluminense venceu o Cruzeiro lá pela Copa do Brasil 2-1 e a bola tá rolando no Morumba. São Paulo vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0, gol do Patrick. Espera acabar primeiro pra ver se o Palmeiras não vai virar, né? O jogo. Mas é isso. Ó, é o seguinte, estou aqui atento nas redes sociais, tá? YouTube, Facebook e também, é claro, aqui no Zap você manda a sua mensagem pra gente. Vou passar o comando pro Carlos Corsato, que vai brilhar muito nessa noite de quinta-feira e, é claro, espero que ele traga pra você que está acompanhando a gente, internauta, torcedor, no final da transmissão, 3 pontos, vitória da Macaca contra a equipe do Sampaio Correia. Assume o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior, ele... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar já já, jogo marcado para as 9h30 da noite, 14ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, noite de quarta-feira, hoje dia 23 de junho de 2022, vivemos o dia de número 174 do ano, faltam 191 dias para terminar o ano de 2022. A bola vai rolar para Ponte Preta e Sampaio Correia. Esse é o 12º encontro entre Ponte Preta e Sampaio Correia na história. Até aqui, 3 vitórias da Ponte, 6 empates e 2 derrotas. Macaca marcou 10 e sofreu 9, média de 1,73 gols por partida. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. Time da Ponte Preta todo de branco, Macaca com a camisa branca, faixa preta no peito. O time da Bolívia querida com o seu uniforme tradicional, uniforme tricolor, vermelho, amarelo no meio e verde. Vermelho numa ponta, verde na outra. Short verde. A bola vai rolar. Meias verdes também. A bola vai rolar. Você vai se ligar comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva. Diego Pombo Lopes, árbitro baiano, 35 anos. Ele não é modelo não, viu, gente? Ele é fisioterapeuta. A bola vai rolar. São 4 jogos que ele já apitou nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhe, com ele, o mandante ainda não ganhou. 3 empates e 1 vitória do visitante nesta Série B. Tem que quebrar isso aí. Vai começar o jogo, posse de bola da equipe do Sampaio Correia. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, olho no olho, cara a cara. É hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E se é futebol, você sabe, tá aqui nos canais Futebol Interior, site futebolinterior.com.br/rádio, também no YouTube Futebol Interior, Futebol FI, no Facebook Futebol Interior. Vem o time do Sampaio Corrêa, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, bola voltou pro Pimentinha, perna esquerda vai fazer, bateu pro gol, pega no Amaral, voltou, trabalhou, bola pro Pimentinha, esse Pimentinha é uma pimenta, chega, tira a bola pra equipe da Ponte, chegou o Amaral, bateu pro gol, a bola pega no jogador do Sampaio e sai. Era o André Luiz que estava por ali. Ex-Ponte Pretano, número 5 às costas da tarja amarela da camisa da Bolívia querida. Vamos combinar que ele não ia ter muita culpa, mas essa bola quase que morre no canto esquerdo do goleiro Luan, que nem havia pegado na bola, todo de azul, goleiro da Ponte. Que perigo, hein, André Luiz? E o Pimentinha começou já fazendo um salseiro na defesa da Ponte. A bola resbalou para o Felipe Amaral, que chutou em cima do André Luiz. Estava um pouco adiantado o goleiro Luan Ribeiro, ficou olhando a bola saindo à sua esquerda, tiro de meta para a Ponte, continua 0-0 no majestoso Ponte Sampaio. Esse esquema da Ponte Preta aí, pode ver que o Norberto vai ficar muito pouco aqui de lateral direito. Vai, Marcelo. Aqui no zap 989893526, o Neiver Cássio, ele é da Vila Itapura aqui em Campinas, tá mandando um abraço, obrigado pela audiência. O Roberto Jundiaí, boa noite, irmãos Corsato e companhia. Uma ótima transmissão para vocês e uma vitória da Macaca. E vem, olha a equipe do Sampaio Corrêa pro Pimentinha, chega Leonaldi na recuperação. Rapaz, com 2 minutos de jogo, só tá dando Sampaio Corrêa, a Ponte não tá se achando, camisa número 10, o Rafael Vila, aí chegou o Leonaldi, se o Leonaldi não estivesse ali, era perigo o Pimentinha aparecer na cara do gol. É escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Primeiro escanteio do jogo. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ponte Preta defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. Ponte toda de branco, número preto nas costas, faixa preta no peito. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça do André Luiz para fora. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, 399. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Só dá Sampaio Corrêa, 3 minutos, só dá. A Bolívia querida vem tocando bola aqui no campo de defesa, bola pro Ferreira. Ferreira trabalha essa bola aqui pro André Luiz, ele volta essa bola um pouco mais atrás. Volta a bola ali pro Alan Godoy. Alan Godoy tem um Matãozinho pedindo lá na ponta direita. Ele vai virar o jogo na ponta esquerda. Procurava aqui o Lucas Hipólito. A bola sai para a lateral, mas lateral para a Macaca. Vem Norberto para fazer a cobrança do arremesso manual. Osmar Dangar, não adianta, insistiu com o Chaporã e Norberto. Deixou 2 que jogaram bem no último jogo no banco. Formiga e Nicolas. Não, o Nicolas está machucado, viu, Osmar? Gustavo Carvalho, queria a opinião de vocês sobre Eberlin, depois de ter falado em entrevista. A gente fala se der tempo no intervalo. Vem Ponte, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol. Por baixo, chega a zaga da equipe do Sampaio, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio para a Ponte, é o primeiro escanteio para a Macaca, segundo no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Escanteio pra Ponte, Fecim, bateu curtinho. Chegou a zaga da equipe do Sampaio Corrêa. Tira, joga a bola pra lateral, lateral pra Ponte. O próprio Fecim bateu, toca a bola pra Leonaldi. Leonaldi pra Fecim. Tá na ponta, faz de conta que é pela ponta. Foi passar ali pelo primeiro, não passa. Pelo Mateuzinho. Mateuzinho chega, tira, põe essa bola aqui no campo de ataque. Aí o Thiago Oliveira voltando ao time hoje. Sai jogando bola pra equipe da Ponte. Toca a bola pra Amaral. Felipe Amaral, menino da base, toca a bola para Douglas DG, 26 milhões é a multa pro DG, para sair da Ponte, bola aqui pelo meio, bola pro Luca, vai entrar na grande área, fez o passe, era pro Norberto, chega a zaga do Sampaio para tirar. Olha onde estava o Norberto vai ser o armador desse time, bola ali pro Felipe Amaral, volta o jogo na ponta esquerda, quase 5 passados do primeiro tempo, vem Arthur, levantamento na boca do gol, toque para trás, a bola vai ficar pra Ponte ainda, é ali pra Macaca, Chaporã, perna direita, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol,
chegou a zaga com o Nilson Júnior. Tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra ponte. 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Você ouviu o toque eletrônico, mesa de som, aqui dos canais Futebol Interior. É lateral pra ponte, Echaporã bateu, tocou bola pra Norberto. Norberto tem o Echaporã pedindo bola, virou, tocou. Norberto, Echaporã, cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. E não passa ali pelo Mateuzinho que tira. Joga a bola, linha de fundo. É escanteio pra ponte. Com 5 minutos e 30 segundos são 3 escanteios. 2 pra ponte, 1 pra equipe do Sampaio Correia. No escanteio, 0-0 no jogo. Fecim, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Quase 6 passados, primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Frank Francisco, do Marcelo Corsato e do André Luiz com o som do estádio. Pra você no microfone do André Luiz. Escanteio pra ponte, vem Fecim pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, sobe a zaga da equipe do Sampaio pra tirar. Aí vem o Echaporã, vai correndo atrás aqui do jogador da equipe do Sampaio, ele chega por baixo, dá um toque, joga a bola para lateral pra equipe do Sampaio fazer a cobrança, campo de defesa, lado esquerdo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O João Batista tá aqui, ó, no Facebook, na nossa arquibancada virtual. Participe você também, compartilhe a nossa transmissão, a transmissão mais pontipretana do mundo. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Vamos ver se vamos tirar o chapéu pra ponte, tá dizendo aqui o João Batista de Paula. Vamos ver, né, Frank? Vamos ver. Ficou bacana isso aí, cara. Eu espero que eu tire o chapéu hoje, hein? É, vamos tirar sim, se Deus quiser. Vamos sim, vamos pensar positivo. O Jean APP tá com a gente. Fala, Jean, 50 conto. Ah, tá. Valeu. Fala, Corsato, 1-0 para nós hoje. Rafael Matias. O Miguel Luz do Carmo. É torcedor do Sampaio Correia. O Edson Cláudio tá ligado com a gente também. Valeu. Miguel Luz, todos ligados aqui em Goiânia. Tá dizendo ele aqui, Dali Macaquinha, querida, hoje é 3 pontos pra gente, diz o Hudson Batagini, obrigado pela participação. Ponte ganha essa bola aqui com o Leonaldi, camisa 5 da Ponte, já pediu ali o Fecim, era do outro lado, né? Era do outro lado, Léo, me ajuda a te ajudar, pô. Aí chega a zaga da Ponte, Thiago Oliveira tira, toca a bola pro Arthur, os laterais da Ponte estão bem avançados, hein? Laterais da Ponte estão bem avançados, isso... Eu tenho um pouco de medo disso, mas jogando com 3 zagueiros, talvez seja essa a oportunidade. Quase 8 passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Preta e Sampaio Correia, Macaca e Bolívia, querida. O árbitro não deu falta, não. O Diego Pombo Lopes, bola para a equipe da Ponte, trabalha no meio, Fecim, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalhou, bola para Leonaldi, volta, bola ali pro Fábio Sanches para Douglas DG, jogou contra o Cruzeiro, agora parece que virou titular, segunda partida consecutiva do menino, que saiu contundido no jogo contra o Cruzeiro, inclusive, bola ali pro Fábio Sanches, ele toca na bola, Fabrício, experiente, Fabrício tá no banco de reservas, o Fábio faz o passe, só que faz o passe errado, aí vem o Pimentinha é bom jogador, hein, atacante experiente da equipe do Sampaio Correia, fez o passe, não tinha ninguém no Sampaio, a bola volta para Thiago Oliveira toca a bola para Fábio Sanches vem o camisa 27 da Ponte, vira o jogo, toca a bola para Douglas DG, já falei aqui, 26 milhões de reais a multa do DG, contrato até 2025 com a Macaca, volta a bola para Fábio Sanches volta essa bola um pouco mais atrás, bola para o Luan Ribeiro, perna esquerda, ganhou a vaga do Igor Vinhas, que fase do Igor Vinhas, hein? Não consegue jogar mais pela Ponte Preta o Igor Vinhas, tem contrato até o final do ano. O Antônio Cunha Mendes, vibrando com a transmissão de vocês, abraços do velho Cunha Mendes. Ô, Antônio, obrigado, viu, pela sua participação, que prazer ter você ligado com a gente aqui, valeu mesmo. Vivi Vicente, ô Vivi, beijão pra você, minha querida. Silvana Pereira também tá ligada com a gente aqui nos canais Futebol Interior, bola pra Ponte, Fábio Sanches, mete a testa na bola, a bola volta aqui pelo meio, Nilson Júnior, trabalha a bola aqui pra equipe do Sampaio Correia, bola pro André Luiz, passe na boca do gol, chegou no Norberto, tira, mete a cabeça na bola, joga essa bola pra lateral pra equipe da Bolívia, querida, fazer a cobrança. Aqui pela esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, vem Lucas Hipólito pra fazer a cobrança. Lucas Hipólito meteu a mão na bola, pôs a bola aqui no campo de ataque, aí na lateral pode, né, meter a mão na bola, aí ele fez o passe, a bola voltou pra DG toca pra Luca tenta fazer o passe pro Echaporã, pegou nas costas, a bola foi nas costas do Echaporã e saiu pra lateral,
lateral para a equipe do Sampaio Correia fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Sampaio, para a equipe da Bolívia querida fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Campo de defesa, comecinho de jogo, comecinho de espetáculo, tá 0-0. 14ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Vem o time do Sampaio, falta. O Pombo marcou, falta do DG, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Bolívia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Volta para a equipe da Bolívia querida fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Já passamos de 10 minutos. 10h30 passados, primeiro tempo de jogo. Tá 0-0. Vem o Hipólito, o Lucas, para fazer a cobrança. Pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Pegou o Luan. Foi bem o goleiro da Ponte. Boa defesa. Primeira participação efetiva do Luan no jogo, hein, André Luiz? É, a primeira boa defesa do goleiro da Ponte no cruzamento de Lucas Hipólito. Subiu por ali. O Ferreira André Luiz, o toque do camisa número 8, bem postado, o goleiro da Ponte fez a defesa e já recuou. Segue 0-0 no Majestoso. O Júlio César tá com a gente aqui no YouTube, tá dizendo que tá em cima, diz que vai ser 2-1 pro Sampaio. Tá bom, Júlio, eu acho que você tá errado, mas tudo bem. Grande abraço, obrigado aí pela sua participação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 11h30 passados, primeiro tempo de jogo. E o placar do jogo é esse. Regressivo 33,5, placar 14ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, te contém não majestoso, Ponte, Sampaio Correia, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. 14ª rodada, bola rolando também para CSA e Grêmio. Série B é a B-Zona. E pela Copa do Brasil, São Paulo vai vencendo o Palmeiras, finalzinho de jogo, 1-0. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Ô Frank Francisco, 12 minutos, quero que você fale aí do jogo. Ponte, Sampaio Correia, que o jogo ia ser difícil, é fato. Muito prazer, sou o Carlos Corsato. 0-0 Ponte e Sampaio Correia. Carlos, a gente já sabia, né? O que eu não esperava é tanto erro de passe da Ponte, né? Mas tá no começo do jogo, vamos aguardar aí. E a Ponte devagar parece estar soltando. Vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola aqui pela direita, é Chaporã. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Fecim. Ele foi tocar na bola, sei lá, esquisito, hein? Pegou na perna esquerda. Ela saiu, vai embora, linha de fundo. Não conseguiu pegar o cruzamento do Echaporã. Era uma boa jogada da Ponte agora, hein, André Luiz? E foi pelo setor direito. Echaporã levantou a cabeça e cruzou. Fecim chegou meio desajeitado, perdendo o tempo de bola. Fez que foi, mas acabou o fundo. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo, à direita de Luiz Daniel. Tiro de meta para o Sampaio, 0-0 no Majestoso. Aqui na nossa arquibancada virtual, Aparecido Gonçalves Siqueira, Rafael Matias, Miguel Luz do Carmo, o Sérgio Soares, boa noite, vamos macaca querida, abraços, abraço para você também, viu, ô Sérgio, obrigado por estar com a gente, obrigado pela participação, vai mandando mensagem aí no WhatsApp 989-89-35-26, 19 é o código de área, o Marcelo Corsato vai ler a sua mensagem. Marcelo também, de vez em quando, dá uma passadinha no YouTube, eu tô aqui no Futebol FI, no YouTube também, o narrador tá no YouTube, tá no Facebook, vai deixando a sua mensagem pra gente, você ligado conosco, canais Futebol Interior, Facebook e YouTube, também no canal de áudio no site futebolinterior.com.br/rádio, conosco também, portal Araraquara News e o pessoal da rádio Futebol na Canela, grande Tiago Lopes de Faria, grande Tiagão, aquele abraço pro amigo, aquele abraço pro parceiro, o Edson Cláudio tá ligado com a gente, o Júnior Souza, boa noite Corsato, Frank, Corsatos e Frank, boa transmissão e boa sorte, nega véia, vem o time do Sampaio Correia, bola com o Rafael Vila, fez o passe no meio, chegou a zaga da equipe, chegou o atacante ali da equipe do Sampaio, meteu o pé na bola. Último toque do jogador do Sampaio, pelo menos eu entendo assim, né? Do camisa número 7, o Igor Catatal. A bola saiu, foi embora, linha de fundo. Tirou de volta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031.
BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25.000. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é Chaporã. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tocou pro Luca, o Luca não foi. O Luca não foi. Ficou reclamando com o Echaporã reclamou com o Luca e a bola acabou saindo, ficando fácil pro goleirão da equipe do Sampaio, Luiz Daniel, sai do gol para ficar com ela, já põe a bola aqui no campo de ataque, a zaga da Ponte tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Sampaio fazer a cobrança, toque de 15, você ouviu, 30 minutos faltam para terminar o primeiro tempo, tá 0 para Ponte, 0 pro Sampaio Correia, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Tem gol. Deixa eu abraçar aqui de Santos e o Leandro Alves, pessoal que tá com a gente aqui também no Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior. Vai, Marcelo. Lá no jogo de Alagoas, o CSA sai na frente. Giovani, 1-0 pro CSA pra cima do Grêmio. É, o Grêmio que tá no G4, o CSA que tá brigando aqui com a Ponte Preta, né? Pra sair ali da parte de baixo da tabela. Bola pra equipe do Sampaio Correia, goleiro Luiz Daniel, todo de amarelo, vai dar um bico nessa bola. Põe bola aqui pro campo de ataque, chega o Arthur, cabeça na bola, ele tira, mas a bola volta de novo aqui para a equipe do Sampaio Correia, bola para Mateuzinho, vem ali na marcação para cima dele, o Felipe Amaral, não, é o Leonaldo que tá ali. Aí o último toque do jogador da equipe do Sampaio Correia e vai para cima ali em cima do jogador da equipe da Ponte Preta, o lateral direito, o Mateuzinho. Ah, o bicho pegou aí, hein, ô André Luiz? Ai, como pegou. O Mateuzinho foi pra cima do jogador da Ponte, o árbitro chegou ali para intervir. Muita gente ali, um bolo de jogadores. Agora sim a coisa vai acalmando. Lateral para a Ponte e continua 0-0 no Majestoso. E o Pombo bate no peito, né? Nada a ver com o sobrenome dele, mas ele bate no peito e fala, é comigo. É comigo. Não precisava disso, né? Não precisava disso. O Luiz Daniel... O Leonaldo empurra o Luiz Daniel, que depois vem pra cima do Leonaldo. Ali ninguém baixou a bola não, hein? Ninguém baixou a bola não, ali um pro outro. Echaporã vem com a bola, opa! Foi pra cima dele ali o lateral da equipe do Sampaio Correia, mas a Ponte levou vantagem. Bola para Norberto, vai virar o jogo, tentou fazer o passe da esquerda para a direita, a bola voltou para ele de novo. Voltou pro ponto de partida. Ele faz o passe, toca a bola pro Arthur, vamos ver se domina. Dominou legal, no peito, no chão, vai para a linha de fundo, cruzamento, pega ali no Mateuzinho. E sai, vai para a lateral. Se tivesse parado o jogo, poderia dar cartão para o jogador da equipe do Sampaio. Mas o Pombo não vai dar cartão para ninguém, não. Quase 18 passados desse primeiro tempo. Vem Ponte, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luiz Daniel. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Sampaio Correia. O José Olímpio Machado. Boa noite. Um abraço a todos vocês. Zé Olímpio Machado. Araraquara, São Paulo. Tá com a gente. Um abraço para você, Zé. E pro pessoal aí do portal Araraquara News. Obrigado pela audiência. Tem futebol sempre aqui, viu? Tem futebol todo dia aqui nos canais Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal, no canal de áudio também. Tem um aplicativo, Rádio Futebol Interior. Você que gosta aí de rádio, de ouvir a transmissão através do rádio, estamos nos melhores aplicativos para rádios do mundo. Rádios Net, TuneIn, tudo rádio. Vai lá, meu amigo, minha amiga, Lucas Hipólito. O passe no meio, cruzamento, levantamento na boca do gol. DG, tira. A bola volta de novo para a equipe da Bolívia. Bola com o Alan Godoy. Trabalha a bola para André Luiz. Na direita ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Mateuzinho. Mateuzinho vai virar o jogo da direita para a esquerda. Bola para o Lucas Hipólito. Chega o Norberto. Empurra essa bola, joga a bola para a lateral. Mas o árbitro tá pegando uma falta, né? Tá pegando aqui um empurrão. Não, tá marcando escanteio. Marcou escanteio, né, André? O escanteio é para a equipe do Sampaio. Vem para a cobrança, meia dúzia, Lucas Hipólito da bola. Leandro Alves, salve Corsato e amigos, vamos ganhar hoje, temos que ganhar, tá dizendo ele aqui, é o quarto escanteio do jogo, com 19 minutos, 2 escanteios para o Sampaio, 2 para a Ponte, vem Hipólito, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Testa na bola, tira, a bola volta para Mateuzinho, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Nilson Júnior para o Luiz Daniel dá um bico nessa bola, será que vai dar certo? Vai sair do gol, Luan Ribeiro para ficar com ela, o Marcelo Matoso, a APP sempre
Tá ligado? Iago de Oliveira Pasquini. Fala, Iago. Grande abraço. Rafael Matias também tá ligado com a gente no Facebook. Deixa a sua mensagem. Ligado aqui no canal Futebol Interior. Aqui nos canais Futebol Interior é muito bom ter você. André Luiz ganha essa bola para a equipe do Sampaio Corrêa. Disputa de bola ali com o Norberto. Norberto, André, Norberto. O André olhou pro Norberto. Norberto olhou pro André, mas o último toque foi... Não, ele tá marcando uma falta, né? Falta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede, portal Araraquara News. Atenção, você ligado na Rádio Futebol na Canela. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Relógio dos canais de Futebol Interior marcando 20 minutos, 30 segundos, 24 e 30 para terminar o primeiro tempo. 14ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Te contei não, majestoso. Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sampaio, Ponte, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo. Bola rolando também em Alagoas. O CSA vence o Grêmio por 1-0 e pela Copa do Brasil, o São Paulo vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola, o time da Bolívia querida, bola com o Lucas Hipólito. Já o Frank Francisco vai falar. Bola pro André Luiz. André Luiz vira, trabalha essa bola na ponta direita, bola para Mateuzinho. Mateuzinho invocado, Mateuzinho. Toca a bola pra Pimentinha. Chegou o Arthur. O Arthur perto do Pimentinha parece um gigante. 21 minutos passados, primeiro tempo. Ô Frank, fala do jogo aí, 0-0 Ponte Sampaio. Carlos, o jogo continua inalterado, né? O Sampaio Corrêa fazendo o jogo dele aqui tranquilo, esperando uma bobeira da Ponte. A Ponte precisa tomar muito cuidado com esses passes, esses erros de passes. E é uma tristeza, né? Falta de confiança. O Chaporã agora há pouco saiu cortando pro meio. Era só chutar pro gol, amigo. Ele foi tocar pro Luca, ele tá de brincadeira, né? Além do Luca tá impedido. Mas vamos ver, Carlão. Tô gostando do DG de novo, hein? Boa partida dele até aqui. Menino Douglas DG, vem ele com a bola, chegou uma zaga da equipe do Sampaio Corrêa, zaga não, quem tava ali era o Igor Catatal, joga a bola para lateral, mas lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, o Hélio dos Anjos, não para, velho, não para, eu quero chegar aos 64 anos com essa energia do professor Hélio dos Anjos. Ah, não vai, viu? Poxa, Frank, com um amigo desse, quem é que precisa de Marcelo do céu, hein? Calou. Com um aliado desse, quem é que precisa da União Soviética? Chamou, falou, André Luiz. Rapidamente, se me permite, dedicar essa jornada esportiva a um dos últimos minutos e Antônio Samuji, meu irmão, que está especializado desde o último domingo do Hospital Samaritano aqui em Campinas. E, se Deus quiser, em breve estará de novo curtindo aí a sua macaca, assistindo o seu time de coração, a Nega Véia, Carlos Cortado. Valeu, vem Ponte, olha o Fecim, cruzamento, levantamento na boca do gol, Arthur, de cabeça, sai do gol, Luiz Daniel para ficar com ela. E agora, hein, é agora, segura os caras, o Mateuzinho correu, o Pimentinha tocou para ele, bola ali na ponta, trabalha a bola para Mateuzinho, volta essa bola um pouco mais atrás, bola ali pro Rafael Silva, é o Silva, trocou bola pro André Luiz tentou fazer o passe, era pro camisa 7 o Igor Catatal, melhor para a zaga da Ponte, sai jogando, olha o Norberto onde tá aqui, ó, círculo que divide o gramado, para cima dele, falta, o jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, no círculo que divide o gramado, já passamos da metade do jogo, canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E olha o Luan, fez caca, tocou errado, segura aí Felipe, vem o time do Sampaio Corrêa, Gabriel Poveda, tá na grande área, fez o passe no meio, voltou, trabalhou pro Catatal, veio na marcação Douglas DG. Ô Luan, me ajuda a te ajudar, né, velho? Me ajuda a te ajudar, né, cara? Pô, foi tocar, tocou a bola no pé do jogador do Sampaio. Não pode acontecer isso. Menos, né? Joga pra lateral, pô. Bola pra Ponte, aqui na ponta direita. Bola pro Luca. Daqui a pouco eu pago esse teaser, tá bom? Ô, Filipão, bola aqui no meio. Trabalhou o Luca, vira o jogo da direita pra esquerda. Bola pro Arthur, tá no bico da grande área. Vai pra fazer o cruzamento, virou, tocou. Fecim, Arthur, Luiz Daniel. Bola pegou no zagueiro da equipe do Sampaio Corrêa. O Luiz Daniel teve que fazer uma defesa que eu sempre faço quando vou jogar bola. Defesa de goleiro de futsal. Boa defesa do goleirão da equipe do Sampaio Corrêa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Você participa, manda mensagem pra cá, quase 25 passados deste primeiro tempo. Quem tá no campo hoje, né, assistindo o jogo da Ponte Preta, é o ex-lateral ponte pretano Emerson Royal. Jogador que joga na Inglaterra, tá lá, tá no Majestoso, assistindo o jogo, torcendo pra Macaca. Pela direita, ele que fez o gol do título do torneio do interior da Ponte 2017. Olha a Ponte, Felipe Amaral vai queimar dali, bateu direto pro gol, pega o goleiro Luiz Daniel. Primeiro chute da Ponte no gol. Luiz Daniel teve que defender, mas o chute não foi da Ponte, numa jogada anterior. E agora o Felipe Amaral do meio do campo. A bola volta pelo meio. Olha o Pimentinha, vira o jogo, trabalha na ponta direita, a bola pro Igor Catatal. Ele pegou, entrou na linha de fundo, passou pelo Arthur, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora! Passa, vai embora! E não é que era o tal do Pimentinha. Véi, esse cara é liso, hein? Esse cara é liso, bateu pro gol, o Poveda, que é marcador, é goleador, começou a carreira no Guarani, depois foi jogar no Brasil de Pelotas. O Poveda quase que mete essa bola pra dentro, hein, André Luiz? E o Pimentinha fazendo um salseiro de novo na zaga da Ponte. Cruzamento pelo setor direito, a bola passou pelo Poveda, era ele, o Bolsa empurrar, passou por ele, não conseguiu chegar na bola. Por muito pouco o Sampaio não abre o placar, toma Majestoso. Carlos, o Emerson Royal, né, que pode ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Lembrando que agora são 26 jogadores que vão ser inscritos. Ele pode estar numa vaguinha de lateral direito lá, mesmo porque também o Daniel Alves não vai estar mais no Barcelona. E recentemente, no começo das férias dele, o Emerson, que mora em Americana, ele sofreu numa casa noturna lá e acabou sendo assaltado, né? E teve gente baleada, enfim, mas tudo bem com o Emerson Royal, deu lá a polícia, tudo, pegaram a pessoa que tentou assaltar o Emerson Royal, tinha um policial lá que estava à paisana, né, mas deu até tiro o Emerson Royal nessa sua vinda para o Brasil para passar férias. Fortes emoções, hein, Carlos? Tá no estádio Moisés Lucarelli, o Emerson Royal, jogador do Tottenham, vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Amaral, virou, trabalhou, bola pro Arthur, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Luca tentou fazer ali o passe pro Felipe Amaral, mas aí no peito, né? Só que aí a bola ficou muito longe, volta a bola para a equipe do Sampaio Corrêa na ponta esquerda, 27 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, o árbitro vai pegar uma falta ali do Ferreira, não. Marcou lateral para a equipe da Bolívia querida fazer a cobrança, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, vai participando, mandando mensagem pra gente, o Jorge dos Santos, mototáxi, disse aqui, ó, difícil comentar um time ruim desse, tá dizendo o Jorge dos Santos. Jorge, é o que temos para o momento, meu querido. Vai que vai, tá no YouTube a mensagem dele aqui, vai, André. É a cortesia do Lucas. Nessa paralisação, ele foi o goleiro Luiz Daniel da equipe do Sampaio e desatou e atou os cordões de sua chuteira. A torcida aqui não gostou nem um pouco, viu, meu caro? É isso, agora a TV mostra lá o Emerson Royal, informação que eu passei já há uns 5 minutos atrás. O Wagner Ferreira, grande presidente Wagner Ferreira, tá ligado na nossa transmissão. O Luiz do Vale, nosso amigo Luiz do Vale, boa jornada, obrigado, Luiz. Um abraço, meu querido. Deixa eu abraçar também aqui o Rafael Matias, o Fábio Fernandes. Com o Leonaldi de armador não dá, tá dizendo aqui o Sérgio Luiz. Lembra que o Leonaldi, né, foi um dos destaques da Ponte na temporada passada, em 2021, nos últimos 10 jogos da temporada, quando o Gilson Kleina colocou aquele esquema com 3 volantes, e o Leonaldi foi o volante mais ofensivo. Tinha Marco Júnior, Leonaldi e Iago. O torcedor vai lembrar, o André Luiz, que está jogando hoje na equipe do Sampaio, acabou indo para o banco de reservas, aquele esquema com 3 volantes, que tinha o Richard jogando em uma ponta, o Moisés jogando em outra ponta e o Rodrigão de centroavante. Aquele esquema fez com que a Ponte conseguisse dar um up no campeonato e não tivesse problema com o rebaixamento. O Leonardo chegou a fazer até gols, assistência para gols e tudo mais. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Torcida Jovem. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ponterror, ser ponte,
Ponte Chopp, as faixas estendidas no estádio Moisés Lucarelli, faixa do torcedor pontepretano, torcedor que está também aqui na nossa live, muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Abraçando aqui o Marcelo Borges, tem nome de craque, hein, Marcelão? Abraço pra você, meu querido, no toque de 30 minutos passados deste primeiro tempo, 15 pra terminar no primeiro tempo de jogo. Marcelo Borges está em Chapecó, é torcedor da Chapecoense e tá ligado com a gente. Valeu, Marcelo, aquele abraço. Eu gosto da Chape, ainda mais com o Gilson Kleina, sou fã dele. Um abraço pra vocês aí. A Chape jogou muito contra o CRB, mas perdeu. A Chape lembra às vezes a macaca, velho. Jogou muito e perdeu. Tava ganhando do Criciúma por 2-0, tomou a virada 3-2. Tava vencendo o CRB por 1-0, tomou a virada por 2-1. Não venceu ainda lá na Arena Condá. Bola para a equipe da Ponte Preta, cruzamento do Leonardo, chegou a zaga da equipe do Sampaio Corrêa, tirou bola com o Rafael Vila, toca a bola ali pro Pimentinha, Pimentinha tocou errado, a bola voltou pro time da Ponte, bola ali pro Arthur, próximo ali, a faixa da torcida jovem, Amor Maior, 1969. 1969, ano do título da Ponte Preta na segunda divisão do Campeonato Paulista. Hoje, Série A2, né? Mas naquela época, divisão de acesso do Campeonato Paulista, ano do título. Time que tinha mestre de cá com a camisa número 10. Falta pra Ponte, Arthur tá no chão. Vai, André Luiz. Arthur tá no chão e o detalhe da torcida jovem que foi fundada em 13 de março de 1969 e o seu primeiro presidente, um dos fundadores da torcida jovem, é Sidney Antônio Virginelli, o Sidão, que hoje mora em Santa Rita de Caldas, do estado de Minas Gerais. Em Ponte, bola com o Leonardo, vira, trabalha o jogo na ponta direita, bola para Douglas DG para Echaporã, o Echaporã vai sair da ponta, vem pro meio, na marcação, chegou a zaga da equipe do Sampaio com o André Luiz para tirar. Eles pegam a bola, o Frank, e já vira ali pro lado direito, onde tá o Pimentinha, você fala já porque a Ponte vem, olha o Arthur, fez o passe no meio, procurava o Lucas, chegou a zaga, tirou a bola, voltou pro Fecim, chega a zaga da equipe do Sampaio e toca na bola para fora. É o terceiro chute da Ponte com perigo, só que 2 de jogadores do Sampaio Corrêa. É escanteio pra Ponte, André Luiz. É, quase jogando contra o Patrimônio, camisa número 8, Ferreira, olha a Ponte. Escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Vem Fecim pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Ponte. 32,5, Fecim pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga. Ah, o Echaporã empurrou. Jogador da equipe do Sampaio, o jogo tá parado. Ô Frank, os caras do Sampaio no contragolpe, eles pegam a bola e já miram o lado direito porque o Pimentinha tá lá. É, o jogo todo do Sampaio Corrêa tá em cima do Pimentinha, Carlos. O Arthur, hoje, pra minha surpresa, tá tendo muito problema de marcação. O Arthur que é um bom marcador. Só que ele tá descendo e tem um problema sério hoje. O lado esquerdo da Ponte não tá funcionando. O Fecim tá muito preso. Eu não gosto do Fecim jogando preso, Carlos. Ele tem que ter liberdade. E vem o time do Sampaio Corrêa. Bola com o Gabriel Poveda. Vem DG na marcação pra cima dele, tira. Aí chegou o Norberto, tira, toca na bola, ficou pedindo lateral pra Ponte. O árbitro tá marcando lateral pra equipe do Sampaio Corrêa, lateral cobrado. 33 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo, já. Giro de tempo e placar. Já, hein? Giro de tempo e placar. Fique ligado você. Atenção, rede. Atenção, portal Araraquara News. Rádio Futebol na Canela, já. Luiz Daniel, dá um bico na bola, perna direita, põe bola no campo de ataque, Douglas DG no peito, cabeça, foi bem, foi legal, toca a bola para Felipe Amaral, olha os meninos da Macaca, bola para Norberto, tá aqui na ponta direita, vem na marcação ali para cima dele, o camisa número 8, Ferreira, joga essa bola para lateral para Ponte, fazer a cobrança, campo de ataque, risca aquele vídeo gramado, lateral cobrado, bola para Norberto toca a bola para Echaporã sai da ponta, vem pro meio, passa por 1, passa por 2, perde a bola, aí vem o André Luiz, tenta fazer o passe, chegou o Fábio Sanches, ganha essa bola para Macaca, chegou o Leonardo, trabalhou, bola para o Echaporã foi pro chão, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, rede, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando.
Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 34:30 no reloginho dos canais Futebol Interior. No regressivo, 10:30 para terminar o primeiro tempo. Te contei não majestoso, 14ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Sampaio e Ponte, tá tudo igual, 0-0, a Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, fez sim, vai pra linha de fundo, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, voltou, trabalhou, bola na ponta, bola pra Amaral vira o jogo, trabalha a bola no meio, bola pra Douglas DG vai virar lá na ponta esquerda, tentou fazer o passe longo pro Arthur, esse passe tem que ser no chão, né? Aí vem o Arthur, na marcação pra cima dele o Pimentinha, volta essa bola um pouco mais atrás, pro meio pro Thiago Oliveira pra Arthur pra Thiago Oliveira, tá na ponta esquerda, o zagueiro da Ponte, já completa o giro do placar, Thiago Oliveira vira esse jogo, toca a bola aqui no meio, bola para Norberto, olha onde tá o Norberto, perna direita pro gol, pra fora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança, placar ao vivo, Futebol Interior, vai, Corsato. Em Alagoas, com gol de Giovani, o CSA segue vencendo o Grêmio pelo placar de 1-0 e acabou no Morumbi, gol de Patrick pela Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0. Não pergunte sobre meu passado. Eu não vivo mais lá, quase 36 deste primeiro tempo, 9 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Ponte vem, o Pombo tá pegando uma falta ali. O Douglas DG ele já tinha feito falta por cima, né? E aí depois pegou ali o jogador da equipe do Sampaio Corrêa, o jogo tá parado, não tem nenhum cartão no jogo. Por enquanto, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Marrom Menezes. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Um dia eu aprendo, viu, Felipe Marques, na equipe técnica mais técnica do Rádio do Brasil. É falta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Falta para o Sampaio, falta para a Bolívia, levantamento na boca do gol. Arthur mete a testa na bola, tira. O Marrom Menezes tá ligado com a gente aqui, escreveu erros básicos de fundamento. O Sérgio Pasquini mandou um tá difícil. Olha a Bolívia, vai queimar dali, bateu pro gol. Mateuzinho pega o goleiro. Luan Ribeiro foi para a bola, faz a defesa. Wilson Antônio, vamos Ponte. Estou na audiência em Criciúma, Santa Catarina. Tá dizendo ele aqui, Corsato, manda um abraço para a filha Suane. Morro da Fumaça. O time dela ganhou do Palmeiras. Marcelo falou aí, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0. Aliás, se você quiser assistir esse gol, no portal Futebol Interior, já tem lá o gol do Patrick. O Patrick, aliás, fez gol no último jogo também, né? Para o time do São Paulo, na derrota para o Palmeiras por 2-1. E agora ele fez, mas agora o São Paulo venceu pelo placar de 2-1 para desespero, né, do dose dupla Albert Cavalcante, né? O Albert Cavalcante fica desesperado, né, quando o São Paulo vence. Ele é um perseguidor do Rogério Ceni. O Albert Cavalcante é deverasmente um maldoso. Albert Cavalcante, que amanhã estará na transmissão do jogo do Bugre. Guarani Londrina, amanhã, 7h. Claudio Nicorsi, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Felipe Marques. A equipe mais feia do rádio esportivo do Brasil. Aliás, o Wagner podia dar uma moral pra gente no domingo, colocar o jogo lá da SEC um pouco mais tarde. Não, né? O Wagner não quis 8h, o cara. Wagner e o Breno Beretta, eu tô sem moral, né? Não quis escrever o time da Rádio Cidade de Campinas, porque a gente pediu para mudar a tabela. Diz que não dá para mudar a tabela. Então a gente não entrou lá no jogo. É escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa. Pimentinha, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches mete a cabeça na bola, tira dali. É o 5º escanteio do jogo. Terceiro para o Sampaio. Terceiro escanteio para o Sampaio Corrêa. Todos ali do lado esquerdo. Bola para a equipe do Sampaio. Ainda vem o Poveda. É Bitela, é grande. Passou por 1, passou por 2. Tentou fazer a carretilha. Chega, Fábio Sanches, tira. Ganha a bola para Ponte, toca a bola para Fecim. Quem sabe agora, bom ataque da Ponte. Bola para Norberto. Norberto tem 2 jogadores da marcação para cima dele. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Sai da ponta, vem pro meio. Vira o jogo. De Norberto para Arthur. De lateral para lateral. Fez o passe no meio. Bola pro Fecim. Pô, Fecim, era para ter acreditado na jogada, né? Aí o Luiz Daniel sai do gol. Para ficar com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti. O puro sabor da vida.
Vem Sampaio Correia, bola com o Igor Catatal na marcação para cima dele, Fábio Sanches sai na grande área. Chega o Fábio Sanches, mete essa bola para a lateral. É lateral para a equipe do Sampaio fazer a cobrança aqui pela direita, lateral cobrado. Bola para o Ferreira, o capitão. Ele vai voltar essa bola aqui um pouco mais atrás. Chegou o Luca, cometendo falta de capitão para capitão. Aí o Luca só dá risada. O jogo tá parado, é falta para o Sampaio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Thiago Lopes, Thiago Oliveira, né? Esse Thiago Lopes dá um toque, dá um bico na bola. Aí chegou o Douglas DG, espanou também. Um espana, o outro também espana. Aí a bola sai para a lateral, lateral para a equipe do Sampaio, lateral para a Bolívia. Lucas Hipólito para Ferreira, Ferreira para Lucas Hipólito. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Sampaio Correia que tem uma folha salarial de R$600 mil. Ponte Preta, uma folha salarial de R$1.200.000. A Ponte tem a 9ª folha salarial desta Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio a 15ª. Oi, chamou, falou, André. No lance anterior, lance bizarro. Primeiro foi o Thiago Oliveira e depois o DG, que acabou dando uma pichotada na bola, mandando pela lateral, aproveitando, mandando um abraço ao mestre dos mestres, o doutor dos comentaristas esportivos desse Brasil, Wagner Ferreira. O Adriano Mendes tá ligado com a gente, time da Ponte é sofrível, tá difícil acreditar nesse time. Mas tem que ter fé, viu, meu querido? Obrigado, Adriano, pela participação. Edilson Roberto, manda aqui uma no Echaporã, uma no meio do Echaporã aqui, hein, Edilson? Obrigado. Marcelo Borges está agradecendo, eu que agradeço, Marcelo. Olha a Bolívia, levantamento na boca do gol, era pro Poveda, Fábio Sanches. Tava esperto, se passa pelo Fábio, meu Deus. Aí o Echaporã mete o pé na bola, tira dali o Echaporã. Jogadores do Palmeiras, Frank, quais você levaria pra Ponte? Meu Deus do céu, hein? Bola para a equipe do Sampaio, vai queimar dali, André Luiz bateu pro gol, passa, vai embora ali, Grifundo, ele pega bem, hein? O André Luiz fez um gol na temporada passada contra o Náutico, chutando de fora da área. E aí, o Frank, do Palmeiras, quem você levaria? O time inteiro ou não? Liga o microfone. Se desse era o time inteiro, né, Carlão? Mas eu gostaria de ver o Rafael Veiga jogando aqui. Eu acho que já ajudava bem. Eu gosto do Scarpa. Alex Pinango. Um gol, por favor, Ponte. Tira um zagueiro e tenta com o Matheus Anjos. O Edilson Roberto. Ô, Edilson, não, né, velho? Se é nosso, é anti. Olha a equipe da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, era pro Echaporã, Luiz Daniel. Sai do gol para ficar com ela, 42 passado o segundo tempo. Olha o Sampaio Correia, olha a Bolívia, segura aí, Ponte. Bola aqui na ponta esquerda, Igor Catatal. Fez o passe, voltou, trabalhou um pouco mais atrás. Bola ali no meio, era pro camisa número 10, o Rafael Vila. Chegou a zaga da Ponte para tirar e o Luca foi pro chão. O jogo tá parado, é falta para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Wilson Antônio no Morro da Fumaça tá ligado conosco. Fala, Wilson. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Toda segunda, 8 da noite, tem hora da Macaca. Vem Sampaio, vem Bolívia, querida vinha, DG. Quis saber de conversa não. Falou, olhou pro Luan, olhou pro lado do campo, falou melhor jogar pra lateral. Arrumou um lateral para a equipe do Sampaio, fazer a cobrança aqui pela esquerda. Chegamos a 43 minutos. Ponte tem 18 gols na temporada. Dos 18 gols, o Luca marcou 12. 18 gols na temporada, Ponte. O Luca marcou 12. A Ponte sofreu 30 gols em toda a temporada. São apenas 5 vitórias da Ponte Preta nesta temporada de 2022. Não tá fácil. 2 vitórias no Campeonato Paulista e 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Menos de uma vitória por mês. Não tá fácil não, velho. Tá difícil. Olha a equipe do Sampaio. Olha o André Luiz. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi por chão. Rapaz, o André Luiz, hein? Que coisa, o André Luiz. Passou por todo mundo, o Thiago Oliveira meteu o pé nele. Não era o André Luiz, não? Ou era? Sei lá, velho. Não era não. Era o 13, o Alan Godoy. Eu realmente tava achando um absurdo o André Luiz fazer isso. Aí chegou o Thiago Oliveira. Meu Deus, hein? E tomou amarelo, viu, Cortado? Certo. Primeiro amarelo do jogo. Pro Thiago Oliveira, falta... Amarelo do jogo para Thiago Oliveira, camisa número 3.
informação na rádio FI Canais Futebol Interior. Falta para a equipe do Sampaio Correia fazer a cobrança. O Thiago Oliveira está voltando de suspensão, já toma cartão amarelo. Arriscou ser expulso, né? Porque se ele acerta a canela do cara, ele ia ser expulso. É que ele chegou um pouquinho atrasado e não pegou a canela do jogador do Sampaio Correia. O Thiago tá já há algum tempo não fazendo boas partidas. Pimentinha, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe do Sampaio Correia, para a equipe da Bolívia. Ou o Mateuzinho. Pimentinha chuta com a esquerda. Tem 4 homens da ponte. O Luan Ribeiro tá ali no meio do gol. Mateuzinho na ponta direita. Pimentinha pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Poveda de cabeça, pega o goleiro. Pega o goleiro Luan Ribeiro no meio do gol. Vai, André. No cruzamento do Pimentinha, o Poveda testou, bem postado, o Luan Ribeiro fez a defesa e mais 2. Vamos a 47 nessa etapa para o Sampaio. E vem Sampaio, bola aqui pro campo de ataque, bola para a equipe do Sampaio, bola com Pimentinha, sai da ponta, vem pro meio, fez o toque, na boca do gol pro Poveda, perna esquerda, vai tocada ali, bateu pro gol, Fábio Sanches. Antes da batida dele, Fábio Sanches domina essa bola para a ponte, já passamos de 45, vamos até 47, informou aí o reportão, o nosso querido André Luiz. Kaique França, que está suspenso, mas está pendurado, não está no jogo hoje. Bernardo, que voltou de suspensão, também está pendurado. Arthur para a bola, vai queimada, ele bateu pro gol, para fora! Passa, vai embora, mais um chute de fora da área. Que perigo, hein, André Luiz? E que perigo, Arthur projetou pelo setor esquerdo, chutou forte. Com a perna esquerda, a bola passou à direita do goleiro Luiz Daniel, que apenas observou. Tiro de meta para o Sampaio, finalzinho do tempo, 0-0, Ponte Bolívia querida. Dos pendurados em campo, nesse primeiro tempo, Fábio Sanches, Leonaldi e Fecim. Norberto Bernardo está no banco de reservas e o Kaique França está suspenso, mas ele já vai voltar pendurado. 46 passados deste primeiro tempo, vamos até 47. A Copa do Mundo já começou aqui nos canais Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dátoli, na sua coluna, traz informações e curiosidades a respeito da Copa do Mundo aqui nos canais Futebol Interior. O time do Sampaio Correia está com a bola. Nilson Júnior vai queimar dali, bate na bola. O Ferreira não pega. 46-30. Quem sabe dá tempo da Ponte ainda fazer um ataque. Quem sabe? O árbitro pegou uma falta, hein? Pegou falta para equipe. Não, é lateral só. Lateral para Ponte. Norberto vai para cobrança. Toca a bola aqui no meio. Ele volta a bola para Fecim. Fecim ficou pedindo falta. O árbitro não deu. A bola voltou aqui pelo meio. Ele vai terminar o primeiro tempo. Bola para Ponte. Fábio Sanches. Toca a bola para Arthur. Arthur vem. Mateuzinho sobe em cima ali do Arthur. Aí tira. Mas o árbitro aponta o centro do gramado. Antes de chegar a 47. Fim de jogo no primeiro tempo. Diego Pombo Lopes, 35 anos, baiano, fisioterapeuta. Ponto final, primeiro tempo de jogo. 0 para a Ponte, 0 para o Sampaio Correia. Vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Consato. Nada dá certo no momento errado. Você está ligado nos canais Futebol Interior. Que bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. São 10 da noite, mais 17 minutos em Campinas. 22 horas, mais 17 minutos. Seja muito bem-vindo. Dá um panorama da saída dos jogadores da Macaca e do Sampaio Correia aí no gramado do Majestoso, meu caro André Luiz. Jogadores da Ponte saindo à nossa esquerda aqui para no vestiário número 1, aqui no estádio Moisés Zucarelli. E os jogadores do Sampaio Correia se dirigindo ao gol de fundo, chamado gol da linha do trem, meu caro Marcelo Consato. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo Moisés Zucarelli, 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia. Eu volto o comando para você, meu caro Marcelo Corsato. André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. Frank, rapidinho, destaque para o seu comentário daqui a pouquinho. 0-0, primeiro tempo já foi. Marcelo, 45 minutos nós não tomamos gol, mas também não fizemos, né? Para variar, a Ponte jogando como sempre. Eu não gostei da apresentação da Ponte, o que o Hélio tentou não deu certo, o Norberto não conseguiu entrar no jogo, o Arthur tá dando muito espaço para o Pimentinha. Um jogador igual o Pimentinha não pode ter marcá-lo dando espaço para ele, porque senão vai segurar. E aí ele não marca o Pimentinha, aí vai desestabilizar toda a defesa, todo o meio que tem que sair para marcar. E a nossa sorte é que o Sampaio também não tá com meio campo assim, me perdoa o amigo André Luiz, né? Que se fosse um pouquinho melhor,
as coisas iam estar difíceis para Ponte Preta, Marcelo. Muito bem, o CSA vai vencendo o Grêmio pelo placar de 1-0, tá terminando o primeiro tempo lá, lembrando que já tivemos um jogo na terça-feira, a equipe da Chape perdeu em casa pro CRB. Para BetChamps, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. A gente vai pro intervalo, volta já com muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Corsato. Muito bem, com a mesa de som do Felipe Marques, 10 da noite mais 23 minutos, estamos cá no intervalo dos canais Futebol Interior. Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA vai vencendo o Grêmio 1-0, o gol foi do Giovani, de cabeça 12 do primeiro tempo, a Ponte vai empatando com o Sampaio Correia. Carlos narrou o primeiro tempo aqui na Rádio Futebol Interior. Chapecoense perdeu na terça-feira para o CRB pelo placar de 2-1. Bom, com esse resultado, a Ponte Preta ela sobe uma posição, né? Ela vai para 13 pontos, mesmo número de pontos do Guarani, só que ela tem uma vitória a mais, mas continua ali na zona da degola com 13 pontos. O Náutico é o 17º com 13. A Ponte, portanto, segue na zona da degola com esse empate. O Sampaio Correia, ele cai uma posição na rodada porque o CSA está vencendo, está passando o Sampaio Correia. Sampaio Correia está indo a 16 pontos na 12ª
colocação. 989893526. Futebol Interior no YouTube, também no Facebook. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, mete um joinha na transmissão, compartilha também, você que tá lá no Facebook, tá bom? Mais um intervalo, volto já para análise de 0.0 Sampaio Correia. Rádio Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Em Campinas são 10 da noite, mais 27 minutos, a temperatura marcando 21 graus aqui no Altos do Taquaral. Vamos que vamos para a sequência da nossa transmissão. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti. Ó, daqui a pouco vou saborear mais um refrigerante Poti aqui, tá? Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Conosco, a Araraquara News. Aquele abraço para a rapaziada da Araraquara News e também na Rádio Futebol na Canela. E agora o Frank Francisco vai de carona com todo esse povo aí, né? Da Araraquara News, o site Araraquara News, Rádio Futebol na Canela, pessoal que tá com a gente no site Futebol Interior, na Rádio Futebol Interior, no placar ao vivo Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior e nos aplicativos espalhados aí por esse mundão afora, esse mundo redondo e azul afora. Frank, analisa pra gente esse primeiro tempo, esse empate 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia. Marcelo, diante do que o Hélio tem, a ideia dele foi boa. A questão da execução é que, novamente, não funcionou. Ele entrou num 3-4-3, na verdade, né? Com os 3 zagueiros. O Léo, o Arthur... Não, o Léo, o Amaral, fazendo ali a meiuca. E ele procurou soltar tanto o Arthur do lado esquerdo como o Norberto, para tanto fechar ali pelo meio, como poder ser opção para o ataque. Mas hoje, infelizmente, 2 peças não estão se encontrando em campo. Estão com muita dificuldade. E estão fazendo um tipo de jogo que eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto muito do futebol moderno, essa questão do jogador não ter lado fixo. O Echaporã, por exemplo, podia tocar um pouquinho com o Fecim, inverter um pouquinho, mudar um pouco o jeito de jogar, o Fecim vir pelo meio, o Luca descer um pouco pro lado esquerdo. Você viu que ele falou que o Hélio falou na abertura, né? Antes de começar o jogo, de que ele prefere o Echaporã na direita. Desculpem. Eu, na verdade, Carlos, prefiro o Echaporã no banco. Pra ser sincero pra você, tá? Pra ser bem sincero. É que não tem atacante, Frank. Como nós não temos jogador, então vamos de Echaporã.
Mas dá liberdade pra essa galera se movimentar, virar, tentar achar um lado. Danilo Gomes tá machucado. O Nicolas, que entrou bem, tá machucado. Vamos ouvir o Douglas DG? Ele saiu Foi ele que falou conosco? Acho que teve até mais chance, tivemos mais aposta de bola, chegamos mais no gol. O que tá faltando mais agora é acertar o último lance, o último passe pro gol. E escutar o que o professor tem pra falar no segundo tempo e voltar melhor. E se Deus quiser, sair com a vitória. Menino Douglas DG, 18 anos de idade, ele falou que a Ponte foi melhor. A Ponte chutou 5 bolas em direção ao gol nesse primeiro tempo, Frank, e contra 8 do Sampaio. Só que no gol, que foi a defesa do Daniel, ela chutou só uma. E detalhe, dos 5 chutes da Ponte Preta pro gol, né, em direção ao gol, 2 não foram de jogadores da Ponte. E o Sampaio Corrêa chutou 8 bolas no gol, 3 em direção ao gol, o Luan teve que fazer a defesa. O nosso único chute ao gol aí foi o Felipe Amaral de fora da área. Sim. Coisa que falta para esse time, né? Não consegue penetrar, não consegue fazer jogada. Então quem vem de trás tem que bater. Boa batida do Felipe. Isso tem que acontecer mais vezes, Carlos. Mas o time hoje, infelizmente, é muito burocrático. E é difícil, Carlos, a gente tava falando aqui, a gente brinca, tudo, torcedor. Mas é difícil, você olha para o banco de reservas, o que você vai falar? É que nem eu e o Carlos falou, nós temos hoje 2 incógnitas no banco, né? Tem o da Silva centroavante e... o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, que o Carlos estava falando aqui, o meia. Mas a gente não viu treinar, ninguém tem informação, né? Pediu o cara já? Não sei. O que acontece, o problema é esse, Carlos. Do meio campo para frente, a Ponte tenta, com os 2 laterais descendo, dando cabeçada de um lado com o Fecim, do outro com o Echaporã e o Lucas sozinho pelo meio. Não vai sair gol assim, infelizmente. E o Sampaio Corrêa é perigoso, hein? O Pimentinha tá tendo muito espaço, tem que marcar em cima, tirar esse espaço dele. Você fosse Hélio dos Anjos, né? Mexeria no time pro segundo tempo? Alteraria alguma peça? Mudaria alguma peça pro segundo tempo, Frank? Marcelo, brincando, mas sendo sério ao mesmo tempo, ser técnico da Ponte hoje, olha, amigo, é um exercício terrível, hein? Se não for pra molecada da base, com isso que tá aí, é difícil. Mas vamos lá, que nem eu e o Carlos estava falando, bota esses 2 aí que veio novo, vamos ver o que acontece. Muda um pouquinho a peça ofensiva. Eu já sairia de cara, tiraria o Fecim e o Echaporã. Você tiraria o Fecim? Fecim e Echaporã. Não estão rendendo hoje, eles estão dando cabeçada. Aí você entra com o centroavante, deixa o Luca e o da Silva na frente, entendeu? E esse meio, o Luiz Felipe, vindo de trás, alimentando os 2 enfiados. E aí você dá espaço realmente para os alas descerem. Mas vamos ver. Eu não tiraria o Fecim, não. Eu também não. Eu tiraria um dos zagueiros. Provavelmente o Thiago, que pra mim hoje é o que tá menos eficiente, né? Mas a opinião do nosso comentarista a gente respeita, né, Carlos? Claro, sempre. Sempre. Agora, eu não faria alteração. Deixaria o time do mesmo jeito. Um jogo, assim, o Sampaio Corrêa e a Ponte Preta, eles vão disputar, claro que estão disputando o mesmo campeonato, né, Frank? Mas é ali, na parte de baixo da tabela, não tem conversa. Então, é um jogo que dá pra Ponte conseguir conquistar o ponto. Conquistar os 3 pontos. Claro, dá pro Sampaio Corrêa também, não dá pra dizer que a Ponte é favorita, não tem favoritismo. Mas eu entendo que dá pra ganhar o jogo. Vai voltar rapidinho, o melhor da Ponte no jogo no primeiro tempo? Pra mim foi o DG de novo. DG. Zagueirão, hein? Esse menino é muito bom, hein? Sim. Esse menino é muito bom. Fim do nosso intervalo, porque a bola vai rolar. Para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá, Prone Alimentos. Continua aqui nas redes sociais durante o segundo tempo e também no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Ele vai assumir o comando de volta, sambando na cara das inimigas. Ele vem aí... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bora lá, macaquinha, pro segundo tempo. Ponte, Sampaio, Ponte, tudo igual. Tá 0-0. André Luiz, o nosso repórter feliz, está lá no estádio Moisés do Canelo. Daqui a pouco eu vou perguntar pro André como é que tá aí a torcida. Mas já, porque vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola no segundo tempo do time da Ponte. Luca, capitão da macaca, artilheiro da Ponte, vice-artilheiro dessa Série B. Vai tocar na bola, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato.
Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Não importa se é 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros, meia maratona, uma maratona inteira. O que importa é que eu corro atrás da bola para trazer todas as informações para você, torcedor de futebol. Meu Deus, trabalha a bola o time da Ponte Preta. Bola aqui no campo de defesa. Bola para Thiago Oliveira. O cara falou 15 minutos seguidos. E agora na minha abertura, no meu momento de brilhar, ele quer interferir. Aliás, eu falei 15, você falou 47 direto? Aliás, mas no primeiro tempo, no começo você falou 1 hora. Aliás, criei uma frase em cima daquela sua. Qual aquela minha? Aquela da hora lá, do dar errado lá. Porque você é um positivista nato, né? Você exala positividade, né? Então qual que é a sua lá da hora errada, na hora certa, sei lá, como é que é lá, vai? Se não for essa que eu falei agora há pouco, nada dá certo no momento errado. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem o Luca, faz o passe no meio, pro Fecim, vai fazer, bateu pro gol, foi travado. É um exemplo, nada dá certo no momento errado. Foi travado na hora do agora, escanteio pra Ponte, goleirão Luiz Daniel, tá caído ali, tá sentindo, mas a Ponte quase vai pra rede, chegou a zaga, não foi o Luiz Daniel que fez a defesa não, foi o zagueirão ali que tirou, camisa número 3, o Alan Godoy, escanteio pra Ponte, hein, André Luiz? É, o Alan Godoy que tirou, quase no primeiro lance do jogo, precisão na cara do Luiz Daniel, a dividida, último toque do Alan Godoy pela linha de fundo, escanteio, lado direito, olha a Macaca. Escanteio cobrado, vem Fecim pra bola, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Sampaio pra tirar. Então como é que é a frase, Marcelo? Rapidinho aí a frase? Nada dá certo no momento errado. Tudo dá certo na hora certa, trabalha a bola o time da Ponte Preta, bola ali com o Felipe Amaral, Amaral para Leonaldi, Leonaldi na ponta direita, ele vira o jogo, toca a bola ali para Norberto, vai para a linha de fundo, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, vem o Arthur, sobe a zaga do Sampaio, mete a testa na bola, tira, Mateuzinho que estava por ali, meteu a testa na bola, jogou a bola, linha de fundo, é escanteio para Ponte, aqui pelo setor de ponta esquerda, é o 4º escanteio para Macaca, é o 4º escanteio para Ponte Preta, 4º escanteio para Ponte no jogo, o 2º escanteio no segundo tempo para a equipe da Macaca, vem para a bola para fazer a cobrança do escanteio, são 7 escanteios no total. Estou procurando nas estatísticas aqui, e na estatística pelo menos que eu estou olhando aqui, não tem escanteio, rapaz, mas o narrador tá marcando. Qual é o detalhe? Vai, André. O detalhe que o povo foi ali, olhou a bola, pediu para o jogador da Ponte aguardar, e as duas equipes são as mesmas para a segunda etapa. Sem alterações dos dois técnicos, o Léo Condé e também o Hélio dos Anjos. A bola estava fora ali, né? Da área do escanteio. Leonaldi pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Quem foi que ergueu o pé ali? Foi o Thiago Oliveira. A bola voltou pro time da Ponte, é Chaporã. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Sampaio, tira. A bola volta com o Fecim. Fecim vai voltar aqui pro último jogador da Ponte no círculo que divide o gramado, é o Norberto. Aí vai pegar um monte de gente impedido ou não. Mateuzinho sobe na bola, tira dali, sai jogando para a equipe do Sampaio, toca a bola para André Luiz. Olha o passe do André, é lá na ponta esquerda, trabalha a bola para a equipe do Sampaio Correia, bola para o Igor Catatal. Catatal sai da ponta, vem pro meio, ele vem na marcação ali, o Norberto tá no chão. Tá caído o jogador do Sampaio também, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Então pra você... Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Norberto parece que ele fez a falta, né? Mas me parece que sentiu o jogador da equipe da Ponte, o jogador da equipe do Sampaio Corrêa também tá caído ali. O problema do Norberto é no pé esquerdo. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Segundo tempo, comecinho de jogo lá em Alagoas, empata o Grêmio. Janderson, agora CSA 1, Grêmio também 1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. A TV mostrou aqui, o Norberto pisou no pé esquerdo do Igor Catatal. O Norberto sentiu e o Igor Catatal também, mas o Norberto pisou, né? Mas ele pisou sem querer, viu? Ele não pisou por querer, não. E aí deu ruim pros dois, né? Pro Igor Catatal e pro Norberto.
que torceu o pé. É falta para a equipe do Sampaio. Levantamento na boca do gol, toca de cabeça para fora, a bola passa, vai embora. Alan Godoy meteu a testa na bola, ela saiu de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte, fazendo a cobrança. Você ouviu o toque eletrônico, mesa de som, Canais Futebol Interior, 5 minutos passados, 5 passados desse segundo tempo. Tá 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia. O Fernando Caetano, Hudson Batagini, Luiz Augusto, Duarte Simas. Não está fácil, hein? Jogo muito pegado. Tem que sair fora da marcação. Senão não vai conseguir fazer gol, tá dizendo ele aqui. Bola pra Ponte, Felipe Amaral, os meninos da base, trabalhando na ponta direita, bola pra Douglas DG, completou 18 anos agora há pouco. Vem bola pra Ponte, olha o Norberto, vai pra linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Fecim. Ele tirou do Arthur, mas é que ele não viu o Arthur, a bola voltou para Leonaldi no meio para Amaral, pode queimar daí, bateu pro gol, foi travado na hora do agora, vai chegar ali o camisa número 19, o Douglas DG, corre atrás da bola, vem na marcação ali, quem tá por ali é o Luiz Daniel, ele vem na disputa de bola com ele, o Norberto, pegou ele de novo, Norberto, a bola voltou aqui na ponta direita, bola pro Mateuzinho na ponta, é perigoso, bola pro Pimentinha, entrou nas costas, fez a finta na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora do gol, a bola sobrou na ponta esquerda de novo, bola para a equipe do Sampaio Correia, Igor Catatal, tá lá na ponta esquerda, Norberto na marcação, cruzamento, levantamento na boca do gol, Douglas DG chega para tirar, o Norberto já não tá aguentando mais jogar daquele lado, hein, o Hélio dos Anjos. Tá na hora de sacar, tá na hora de sacar, aí vem o Douglas DG e mete o pé ali no jogador da equipe do Sampaio Correia. O árbitro está parando para marcar uma falta. É mais uma falta no jogo. Falta do DG lá na ponta esquerda. Falta perigosa, vem bola na área da Ponte, hein, André Luiz? É, a falta do DG providencial pelo setor esquerdo. Em cima ali do Lucas Hipólito. Se prepara para a cobrança o jogador do Sampaio Correia. É lance de perigo, a meta do goleiro Ron Ribeiro. O técnico dos Anjos pediu para todos os jogadores do banco entrarem em trabalho sem aquecimento. Foi o primeiro erro do DG no jogo. Ele não tinha errado nenhuma ainda. João Godoy, tá ligado com a gente. Ponte, sinto muito, tá dizendo ele aqui. Adriano Mendes, tem que testar esse da Silva no ataque, não tem jeito. Valeu, Adriano Mendes, obrigado pela participação. Falta para a equipe do Sampaio Correia, levantamento na boca do gol, direto para fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Meu comentarista pegou o microfone na mão, quer falar, Frank? Fale, 8 minutos, segundo tempo, 0 Ponte, 0 Sampaio Correia. O Hélio já fez a mudança de posicionamento do Fecim, né, Carlos? Você reparou que as duas jogadas de ataque da Ponte, o posicionamento do Fecim era diferente. Mas estou contigo, hein, o Norbertão, aquela pancada parece que afetou ele. Vamos aguardar aí. E continuo não gostando da participação do Arthur no jogo hoje, hein. Muito espaço aqui pro Pimentinha, esse Pimentinha é problemático. Bola aqui na ponta, vem o time da Ponte, Fecim na marcação, chegou a zaga da equipe do Sampaio, Luiz Daniel, perna direita, vai dar um bico na bola, 8,5 passado, o segundo tempo de jogo, 0 para Ponte, 0 para a equipe do Sampaio, a Ponte vai ganhando uma posição nesse momento na tabela de classificação, claro, né, vai ficando com um jogo a mais do que o seu adversário, o Guarani está caindo para a 19ª, Ponte 18ª posição com 13 pontos, vem bola para a equipe do Sampaio, lá na ponta, o Luiz, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, bateu direto pro gol, ele não cruzou não. Bateu direto pro gol, o Catatal. A bola passa, vai embora. Ele não cruzou não, hein? Ele bateu, é o que fala ali o Léo Condé, tinha que ter cruzado, ele bateu pro gol. Ela passou, só que saiu aqui no lado direito, lateral pra Ponte fazer a cobrança. O Arthur toca a bola aqui pro Thiago, o Thiago faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta, a bola pro Luca. Luca vem na marcação, ali o Alan Godoy, toca a bola ali pro Luiz Daniel. Luiz Daniel sai jogando com os pés, a Ponte agora tá muito longe, a marcação alta da Ponte ficou muito baixa agora, pelo meio. Arthur vem na marcação, vem ali o Mateuzinho, dá um bico nessa bola pra virar da direita pra esquerda, mas a bola pegou no Norberto. Norberto fez o passe, ganhou essa bola pra Ponte. Daqui a pouco o detalhe, porque a Ponte vem bola com o Echaporã. Echaporã toca a bola ali pro Norberto. Norberto pro Echaporã, tocou a bola no meio. O Echaporã também. Você tá de sacanagem, velho. Pelo amor de Deus. Arrumou contra-golpe pra equipe do Sampaio. Vem Bolívia querida na ponta esquerda. Vem Poveda. Fez o passe pro Vila. Vai queimar dali, bateu pro gol. Luan Ribeiro. Ah, mas o Echaporã não dá, hein? Pelo amor de Deus, não consegue acertar um passe de 5 metros. Ó, Carlos, e agora há pouco o Marcelo até chamou a atenção o primeiro erro do DG, mas eu quero lembrar que quem deixou o DG na podre foi o Echaporã. Carlão. Carlos. Oi.
daqui a pouco, 22, Igor Formiga será a primeira alteração na Ponte. Igor Formiga vai vir, acho que vai sair o Norberto não aguenta mais. Vai dar cartão agora para o Leonardo, está suspenso, não joga no jogo contra a equipe do Vila Nova. Não joga contra o time do Vila Nova, o camisa número 5, o Leonaldi. Na próxima terça-feira, o Léo é desfalque na Ponte, estava pendurado, cartão amarelo para ele. Confirma aí, André Luiz, cartão amarelo para o Léo, né? Isso mesmo, estava pendurado, Leonaldi, segundo amarelo do jogo, segundo para os jogadores da Ponte. Ele não joga na próxima terça-feira diante do Vila Nova, no Boa, lá na cidade de Goiânia. E os demais pendurados da Ponte tem o Kaique França, o goleiro, que deve estar jogando hoje, o Fábio Sanches e também o Bernardo. O Osmar Dangar, Sampaio tá gostando do jogo, tá dizendo ele aqui. O Edson Cláudio também tá ligado. DG, não vi nada de especial, tá dizendo aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Vem Ponte, olha o Arthur, tá na ponta esquerda, vai entrar na grande área por baixo. Chega a zaga da equipe do Sampaio para tirar. Aí a bola vai sair aqui para lateral, próximo do pau do escanteio. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vai, André. Primeira alteração na ponta necessária pelo técnico Hélio do Gancho. Já indo embora o camisa número 2, Norberto, para a entrada do 22, Igor Formiga. Informação na rádio aqui em Canais Futebol Interior. Wilson Correia, Lula dos Santos, tá ligado com a gente. O Fernando Rodrigues, vamos, Ponte, amor maior, eu acredito. Vamos chutar pro gol. O Cacique tá ligado com a gente também, o Rafael Matias. E o PES Top World Team. Tá mandando boa noite pra você, viu, Frank? O PES Top World. Tá mandando um grande abraço pro amigo Frank Francisco. É o Coxa 10, abraço, amigo. Coxa 10, mas que nick grande, hein, Coxa 10? Me ajuda a te ajudar aí, dá uma diminuída nesse nick, pô. PES Top World Team, Coxa 10. Que nick grande. PS2. Vem a equipe da Ponte. Olha o Igor Formiga, a primeira participação dele do jogo. Foi pro chão, o árbitro tá parando para marcar a falta. Tá parando para marcar a falta, é falta para Ponte fazer a cobrança. Lá pelo setor de ponta direita é falta para Macaca. O Carlão, e ele tá soltando um J-League aí sensacional. Quem tiver na live aí, tiver a fim de ter um joguinho de PS2 da hora, contato o amigo aí, o Coxa 10. Eu não entendo nada disso, mas tudo bem. Fernando Rodrigues, esse Chaporã não dá, só Deus na causa. Pede para sair. Samuel Bento, a Ponte tá doidinha para cair para a Série C. Tá dizendo aqui que vai cair junto com o Guarani. Não, aí não, né, Samuel? Obrigado pela participação. Futebol de Campinas não merece isso. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança na pela direita. Falta para a Ponte. Vem Macaca para fazer a cobrança na falta. Leonaldi levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça do DG. Pega o goleiro. Luiz Daniel. Fez tudo certo. O DG fez tudo certo, acabou cabeceando no meio do gol. O goleiro Luiz Daniel fez a defesa e a Ponte desce de novo. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, pintou um cartão amarelo aí pro Sampaio Correia, o Igor Catatal. Isso. A Ponte vem, bola aqui na ponta esquerda, fez sim, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, rasteirinho, era pro Luca. Chega a zaga pra tirar, aí chegou o zagueirão, Nilson Júnior, camisa 4, mete o pé na bola, joga a bola na linha de fundo. Saiu pra escanteio essa bola, hein? Terceiro escanteio da... Não, é lateral. Então corta aqui, lateral pra Ponte, vem Arthur, Arthur faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola pra Fecim, olha o Fecim, vai pra fazer o cruzamento, Fecim na ponta esquerda, faz o passe no meio, bola pra Amaral, Amaral tocou bola pro Leonaldi, o Léo não entendeu, o Léo já tem amarelo, hein, veio o toque errado, a bola voltou pra Ponte, bola pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luca, pega o goleiro. Luiz Daniel, o Lucas chegou, meteu a testa na bola, cabeceou pra baixo, Luiz Daniel fez boa defesa, André. No cruzamento que vem pelo setor esquerdo, testou consciente o Luca, bela defesa do Luiz Daniel e confirmando a você o terceiro amarelo no jogo, o primeiro da equipe do Sampaio Correia, camisa número 7, Igor Catatal, amarelado. E vem o time do Sampaio, bola aqui pro campo de ataque, Poveda, vai queimar dali, bateu pro gol, Luan, defendeu, sobrou, vai entrar, bateu pro gol pra fora! Perdeu! Incrível! Mas que gol que perdeu o Sampaio Correia agora. Pimentinha tocou pro Poveda, o Luan fez uma defesa fantástica, sensacional. E a bola sobrou, se eu não me engano, pro Igor Catatal, 7. Ele sem goleiro, porque o Luan tava caído. Errou o gol. Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita da capelinha do estádio Moisés do Carelli. Nos ajudou agora, hein, André Luiz? E como ajudou. Detalhe que no chute do Poveda, linda defesa do goleiro Luan Ribeiro, mas a bola sobrou.
para o jogador Igor Catatal com gol escancarado. Era só empurrar. Ele conseguiu de perna direita chutar a direita da meta do goleiro da Ponte. Perde o gol, o Sampaio Correia, que seria o gol de abertura do placar aqui no estádio Moisés Zucarelli. Continua 0-0, Ponte e Sampaio. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. 15 passados deste segundo tempo, 29:30 para terminar no primeiro tempo do segundo tempo. Te contei não, Majestoso, 14ª rodada. Por Nossa Senhora do Majestoso, não saiu o primeiro do jogo e seria do Sampaio. Por enquanto, 0 Ponte, 0 Sampaio, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Também pela 14ª rodada da Série B, o CSA vai empatando com o Grêmio pelo placar de 1-1. Mais cedo na Copa do Brasil, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 2-1. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem Sampaio Correia, André Luiz vai queimar, Dali bateu pro gol, pegou na zaga, sobrou, voltou pra Ponte, bola pro Leonaldi, tá amarelado, suspenso, não vai jogar contra o Vila no Boa na próxima terça-feira, vem Leonaldi, vai virar o jogo, da esquerda pra direita, ele toca a bola pro Igor Formiga, se pegar é perigo, vai Formiga, na ponta, faz de conta que é pela ponta, trouxe a bola pra perna esquerda, empurrou, a bola saiu do domínio dele, voltou ainda, agora já tá mais pro meio, toca a bola para Leonaldi, o Arthur vai passar, o Leonaldi vai queimar, dali bateu pro gol, pegou na zaga, o Arthur tá impedido, não pode tocar pro Arthur agora, a bola voltou ali pelo meio, vem Ponte, a Ponte precisa tocar a bola, tem o Thiago Oliveira pedindo bola, o Leonaldi olha para um lado, olha pro outro, não tem ninguém, toca a bola pro Luan Ribeiro, fez uma defesaça agora há pouco, e aí teve a sorte que o atacante do Sampaio perdeu o gol mais feito do planeta, a bola voltou pro time da Macaca, a bola pro Fábio Sanches trabalha a bola no meio, já renda com o André Luiz, a bola volta pra Thiago Oliveira vira o jogo, toca a bola pra Fecim pro Arthur pra Fecim, o Luca tá na grande área, o camisa 10, artilheiro da Ponte, vice-artilheiro do campeonato, vem Fecim, cruzamento, pegou no rosto, jogador do Sampaio que vai cair ali a lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança 17 do segundo tempo. Vai André Luiz. Público pagante 2.128, não pagante 88, público total 2.216 para uma renda de R$ 29.090. Confirmando a você, público pagante 2.128, não pagante 88, público total 2.216 para uma renda de R$ 29.090 até aqui com 0. Sampaio Correia também 0, Carlos Corsato. É isso, esse é o público da Ponte Preta. Ponte Preta que tinha média de público de 3.500, 4.000 torcedores, né? Esse ano, para chegar a 2.500 torcedores, minha Nossa Senhora. 2.216 o público total no estádio Moisés Zucarelli. 18 minutos passados desse segundo tempo. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio. Arthur para a bola, levantou, tocou pro Lucas. Chega a zaga da equipe do Sampaio, tira a bola, volta para Ponte. Bola pro Amaral. Amaralzinho virou, trabalhou bola na ponta direita. Era pro Igor Formiga. Chega a zaga da equipe do Sampaio para tirar. O Igor ganhou essa bola para Ponte. Fez o passe no meio, voltou pro Chaporã. Vai fazer, bateu pro gol. Para fora! Eu não acredito. O gol que o Echaporã perdeu. Jogadaça do Igor Formiga lá pela ponta direita. Fez a finta, tocou pro Echaporã. Ele bateu pro gol. Acho que a bola pegou no zagueiro da equipe do Sampaio e saiu. Só se foi, pegou. Pegou no pé do jogador do Sampaio e saiu. Meu Deus, incrível. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca. Ô, Ponte. Ô, Echaporã. Não pode perder um gol desse. Não pode. Tá empatado o jogo, empatado também em chances perdidas. O Echaporã perdeu um gol feito. Tá certo, méritos pro zagueiro, né? Que tava lá pra tirar. É escanteio pra Ponte. Vai Leonaldi, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega, a zaga da equipe do Sampaio tira. E agora, olha o contra-golpe da equipe da Bolívia, querida, bola ali pelo setor de ponta esquerda, vem Sampaio, bola com camisa número 8, é o Ferreira, foi pro chão, falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Sampaio fazer a cobrança ali na linha que divide o gramado Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Carlos Barbosa tá ligado com a gente, valeu. Francisco Fernandes de Souza, vamos lá Ponte, vencer esse jogo, valeu. Marisa Moreno, boa noite a todos, vai Ponte.
Yasmin Trindade, bora Ponte! Pessoal aqui no canal do YouTube, no Futebol Interior. Vem bola para a equipe do Sampaio Correia. Vai sair do gol ali o Luan. Para ficar com ela, o goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Ponte, lá na ponta direita. Olha o Igor Formiga, linda finta. Vai pra linha de fundo, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tem que tocar a bola, né, Igor? Também, né? Também tem que soltar essa bola, né? Mesmo assim deu certo, ganhou. Trabalhou bola pra Ponte, bola pro Echaporã. O Echaporã, definitivamente, ele não sabe o que fazer com a bola. Bola pro Amaral, ganhou a primeira, fez o passe no meio, chega a zaga da equipe do Sampaio para tirar. Aí a bola voltou com o camisa número 10, o Rafael Vila. O Vila perde a bola volta pro time da Ponte, bola para Douglas DG. Douglas DG toca a bola pro Echaporã. Sai daí, Echaporã, atrapalhou a jogada. Aí vem o Douglas DG, chega, tira a zaga da equipe do Sampaio Correia. Meu Deus, Echaporã, minha nossa senhora, que fase, viu? Que fase, Jesus amado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Aqui no Facebook, Bruno Wenderson, ligado em São Bento, no Maranhão, tá torcendo pro Sampaio. Bola aqui pra Ponte, bola no meio, é o Amaral. Ele trabalha a bola na ponta direita, bola para Leonaldi. Leonaldi pra Igor Formiga. Formiga vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai sobrar pro Echaporã, vai Echaporã. Faz um gol aí pra fechar, calar a boca do narrador. Mas aí perdeu a bola. A bola voltou. O Leonaldi fez falta, hein? Já tem cartão amarelo o Leonaldi, hein? Não sei não. Bola ali na ponta direita, bola pro Pimentinha. Vem ali o Thiago Oliveira. Vem pra bola o Thiago Oliveira. Chega a zaga para ele. Vai expulsar, hein? Informação. Ele vai expulsar o Leonaldi. Ou não. Informação. Vai, André. Daqui a pouco da Silva, camisa 18, será a segunda atração da equipe do técnico Hélio dos Anjos, e mandando um forte abraço para o mestre dos mestres, Claudinei Costa. Vi Cardoso, tá ligada com a gente. O Júnior Souza, manda esse Echaporã pra ducha. Quer que troca ele? Carlão, Echaporã não vai, hein? Fernando Rodrigues está dizendo aqui. O Bruno Wenderson, já falei dele, né? Obrigado. O Aparecido Gonçalves, o Aparecido, o melhor em campo é só no fim do jogo, viu, querido? Obrigado aí pela participação. Rafael Matias está dizendo, eu acredito. O André Luiz agora está pedindo bola para ele, mas a bola da Ponte. Vamos lá, André Luiz. Adivinha quem saiu? 29, Echaporã. Foi embora para a entrada do camisa número 18, da Silva. Da Silva está no jogo, 29, Echaporã foi embora. Informação na Rádio FM Canais Futebol Interior. Amém, hein? Amém. O Echaporã foi embora. Daqui a pouco o Franco Francisco vai falar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Tô preocupado com o Leonaldo, hein? O Leonaldo não pode fazer falta. Ele já tá amarelado, tá pendurado no jogo. Fez uma falta agora. Se o árbitro quisesse, podia dar amarelo. E agora ele tá caído, tá no chão, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Vamos chegar a 24 minutos passados deste segundo tempo. Faltam 21 para terminar o jogo, mais acréscimos. Majestoso, Ponte, Sampaio Correia, 14ª rodada Série B. Tudo igual, tá 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Igual também para CSA e Grêmio, 1-1 por lá, 14ª rodada Série B. Copa do Brasil, 2 jogos hoje à noite. Fluminense venceu o Cruzeiro 2-1, São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Quase 25 desse segundo tempo. O Frank foi embora, o Echaporã, estreia do Da Silva, jogador que estava no Ipiranga do Rio Grande do Sul. E quem estava saindo aqui machucado é o Felipe Amaral e não o Leonardo. Vai, Frank. Carlos, boa mudança. Demorou demais, né, Carlos? O Hélio às vezes me irrita profundamente a demora para certa substituição que tá na cara, né? É igual o Arthur, não tá rendendo. Por que com o Jean Carlos ainda não entrou, amigo? Mas eu vou ficar quieto porque parece que eu tô pegando no pé da galera, né?
O Alisson Silva, esse é Chaporã, é um que estava no Atlético Mineiro, exato, o Alisson, o próprio, vai, detalhe no ar. Felipe Amaral, tudo aqui com ele, já retornou, a Ponte agora volta a ter 11 jogadores em campo, continua 0-0 no Majestoso. Carlos. Ponte Bolívia, querida. O Bruno, o Enderson, tá pedindo para mandar um alô pro filho, o Bruno Matheus. Valeu, Bruno, obrigado pela participação, vai, Marcelo. Tem que tirar o Leonaldo do jogo, né, cara? Não porque ele tá jogando mal, é porque ele tá pendurado, ele não pode mais fazer falta. Então tem que tirar o Leonaldo. Não sei quais são as opções aí no banco de reservas, mas bota um outro jogador no lugar do Leonaldo aí, porque senão ele já não vai jogar o próximo jogo. A Ponte vai ficar com um a menos em campo. É o Fraga e o Alisson seriam as opções para a posição dele. Lembrando que a Ponte já fez 2 alterações com a bola rolando, né? Então a Ponte só pode fazer mais uma alteração, mas pode parar o jogo mais uma vez. E aí colocar 2 ou 3 jogadores. Vem Ponte, olha o Luca, fez o cruzamento, o Luca agora tá atrás, né? O da Silva que vai jogar de centroavante ali. Vem na marcação, chega a zaga da equipe do Sampaio Correia, tira. O Luca vai tentar armar esse time, vai jogar ali pela direita. Aí chegou o Felipe Amaral, cometendo falta ali pra cima do Rafael Vila. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Sampaio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No YouTube, Newton Silva. Vamos Ponte, Antônio Cipoli, tá ligado com a gente? No Facebook, a Vi Cardoso diz que a Ponte vai ganhar de 2-0. Amém, Vi. O João Batista de Paula, Frank. Não tá fácil tirar um chapéu hoje, hein? Ponte é time de Série A, diz aqui o Coxa 10. Vem bola para a equipe da Macaca, bola para o Leonaldo, ali no campo de defesa. Ele passa com um giro de corpo, matou 2 jogadores. Vem na marcação ali a zaga da equipe do Sampaio. Comete falta, o árbitro para marcar a falta. Número 4, Nilson Júnior, né? Fez a falta ali por cima do jogador da equipe da Macaca. O jogo tá parado, é falta para a Ponte, André. É o 4º amarelo no jogo, segundo para jogadores do Sampaio Correia. Nilson Júnior, camisa 4, amarelado. Informação da Rádio FM. O Ricardo Sansigolo escreveu, vamos Ponte. Valeu, Ricardo. Falta cobrada, Fábio Sanches, 27. Passado o segundo tempo, ele faz o passe lá pro Igor Formiga. Chega a zaga da equipe do Sampaio Correia para tirar. A bola vai voltar com o Douglas DG. DG tem aqui o Thiago pedindo bola, tem o Fábio Sanches. É o zagueiro que joga mais centralizado. O Douglas DG na ponta direita e o Thiago Oliveira na ponta esquerda. Bola para Ponte, é pro Igor Formiga. Ganhou essa bola para Macaco, o Luca pede. O Igor Formiga tá na ponta direita. Ele achou que o Luca ia pegar a bola na ponta direita, ele tocou a bola pro Luca, mas o Luca, centroavante que é, né? Tava aqui, dentro da grande área, não tinha ninguém da Ponte ali, a bola saiu para lateral, mas lateral para a equipe do Sampaio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Parece que o Douglas DG sentiu, hein? Vamos aguardar. Bola ali pela ponta direita, trabalha a bola no time da Ponte, bola com o Igor Formiga, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola para Leonaldo. Leonaldo vai fazer o passe pro Arthur, não vai pegar. Não vai pegar e a bola vai sair para a linha de fundo, o tiro de volta pro Luiz Daniel fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Rodrigo Hernandes está dizendo que a Ponte vai ganhar de 1-0. Ele está no Tennessee, Estados Unidos da América. O Júnior Messias está torcendo para o Sampaio Correia. Quem está torcendo para o Sampaio também é o William. Valeu, gente. Obrigado, viu? A gente respeita demais a torcida da Bolívia querida. Tem uma torcida imensa, gigante. O Marrom Menezes está com a gente. O Júnior Souza. Vamos, Macaca. Eu acredito. Vem bola aqui pela ponta direita. Vem Ponte. Bola com o Igor Formiga. Mais um erro de passe do Igor. Ele errou, mas deu certo. Bola para Ponte. Bola para o da Silva. Primeira participação dele no jogo. Fez o passe na direita. Falta. Aí ele fez a falta. Ele fez o passe errado. E aí quando foi para tocar na bola, fez a falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Sampaio. Canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B. É aqui. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Chegamos a 30 minutos, 30 passados deste segundo tempo, 15 para terminar o jogo. 15 mais acréscimos, né? 14ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, tá tudo igual no Majestoso. 0 pra Ponte, 0 pro Sampaio Corrêa no segundo tempo, Marcelo. Em Alagoas segue 1-1, CSA e Grêmio. Mais cedo, São Paulo venceu o Palmeiras na Copa do Brasil por 1-0. Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Bola pra Ponte, o Arthur vem pra bola, aí vai chegar aqui o Thiago Oliveira, vai tocar curtinho. Curtinho, tira essa bola aí, pelo amor de Deus. O Luan dá um passe, dá um bico na bola, tira. A bola volta aqui pelo meio. Vem o Douglas DG, levantou o pezão, falta. O jogo tá parado, foi pro chão, o jogo tá parado, falta pra Ponte no círculo que divide o gramado. Detalhe no ar, André Luiz. Daqui a pouco, camisa número 8, Dodô. Será a terceira alteração na Ponte que será processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Será a terceira alteração na Ponte, aí a Ponte não vai poder mexer mais, né? Eu tenho medo, né, desse tipo de alteração, porque ele só troca um e aí vai morrer com 2, né, alterações por fazer. Você quer perguntar pro Frank primeiro ou eu posso dar a minha opinião? Frank, vai lá, Frank, vai entrar o Dodô no time da Ponte. Amigo, já tinha que fazer logo as outras 2, né? Tem muita gente cansada. Ó, o Fecinho acabou de sentir e já tá cansado. Quer dizer, não dá pra entender não, Carlão. Eu acho que ele vai tirar o Leonaldi, né? Mas a nítida impressão que ele não confia nos jogadores que estão no banco de reservas. Isso já não é de hoje, viu? Já não é de hoje. Ó, eu entendo que a Ponte Preta só vai escapar da degola da Série C se a torcida abraçar o time e dobrar esse número de torcedor aí no Majestoso e apoiar o time do começo ao fim do jogo. Depois pode vaiar, mas se a torcida não abraçar esse time, se a torcida não apoiar, vai ser difícil escapar. Carlos. aparentemente parece que vai sair o camisa número 15 do Arthur. 5 é Leonaldi, né? O Arthur é o 15. Vamos aguardar. 32 minutos e 30 segundos passados desse segundo tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Sampaio Corrêa, mas tinha que tirar, tinha que colocar mais jogador, tem que mexer no time, né? O Alisson, por exemplo, entrou super bem contra o Cruzeiro, né? Pô, põe o menino pra jogar, né? Entrou no gol depois, ajudou o time, né? Até pra dar um moral pra ele, né? Põe o cara pra jogar, pô. Põe o cara pra jogar, dá um gás aí nesse time, sei lá. E você tá com o Léo, que já tá com o amarelo, não pode fazer falta. E já não vai jogar próximo. E tem o Fraga, tem o Alisson, põe pelo menos força no meio campo. O Fraga, com todo respeito, é fraco. Não, mas põe força no meio campo, põe fôlego. O Alisson e o Dodô eu colocaria. Tem que trocar. Vem bola pra ponte, bola ali pelo meio. Tem também esse outro aí, o Luiz Daniel. Sei lá, velho, tem que tentar. Se tá no banco, né, se conseguiu chegar no banco de reservas do time da Ponte, é porque tem alguma vantagem, sabe fazer alguma coisa, né? O jogador da equipe do Sampaio tá caído ali, sentindo a mão. O Ferreira, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vamos lá, André. Foi embora o camisa número 39, Douglas Mendes do DG para a entrada do 8 Dodô, confirmando 8 Dodô, está no jogo 39, Douglas Mendes do DG está fora, terceira e última alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte Preta. Bom, vamos lá, Frank, o jogo está parado, o Ferreira está sendo atendido no gramado, eu acho que mudaram a regra do futebol, né? Agora pode atender jogador dentro do campo. Se mudaram, eu não estou sabendo. Mas ele muda o esquema, o Douglas DG já tinha sentido. E aí ele muda o esquema, coloca um cara mais de meio campo. Vai jogar agora no esquema 4-4-2. 2 centroavantes enfiados ali. E vamos ver o que vira, né, o Frank? Mas eu tô com o Marcelo. Podia dar um gás na equipe, né, Carlos? Você tem 5 alterações. Você já vai ter que fazer a terceira. Outra, o Léo tá com cartão amarelo. O Léo não pode nem fazer falta, amigo. O Léo vai numa jogada aí, toma um vermelho, nós estamos ferrados. Por que já não trocou, não aproveitou? O Alisson entrou tão bem em Minas. É que o Léo é um jogador imprescindível nesse time, né? Mas tá amarelado. E aí, André, amarelo pra quem?
Para o camisa número 15, Arthur, amarelado, é o quinto amarelo da partida, o terceiro para os jogadores da Ponte. Camisa número 15, Arthur, amarelado na Ponte, não estava pendurado. É isso, uma falta ali em cima do camisa número 11, o Pimentinha. Cara, acho que foi muito rigoroso também, né? Subiu com o braço aberto, né? Aí acertou o cotovelo no rosto do Pimentinha. Achei que foi sem intenção, mas entendo o amarelo. E o Sampaio Corrêa não fez nenhuma alteração ainda, hein? É outro time também que o técnico não confia no banco de reservas, cara. Rapaz. Renata Dalgalo, o Corsato, eles não fazem gol, a torcida faz a parte dela. Mas, tá comentando em cima do que o Marcelo colocou aqui. Vai, André. Foi só você falar, vai ser a primeira alteração processada pelo técnico Léo Condé na equipe da Bolívia Querida. Vai embora o camisa número 10, o Rafael Vilela, para a entrada do 20, Renatinho. Confirmando, 10, Rafael Vila, vai embora, 20, Renatinho está no jogo. Primeira alteração na equipe do Sampaio Corrêa. E o Pimentinha vem para fazer a cobrança na falta para a equipe do Sampaio Corrêa. Segura aí, Ponte. Mateuzinho também, contra o Londrina, a Ponte tomou um gol de falta. Foi do outro lado, né? Vamos lá. Vai ter alteração na equipe do Sampaio Corrêa. Falta para a equipe do Sampaio. Vai ter alteração lá, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. É falta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Falta para a equipe da Bolívia Querida. Vem para a bola. Camisa número 20. Ele já entrou para bater a falta, hein? É o Renatinho. Vem Renatinho para fazer a cobrança na falta. Vai para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Passou por todo mundo. Chega a zaga na ponte. Tira a bola, voltou. Na ponta esquerda ele está marcando uma falta. Aleluia. Falta para a Ponte no campo de defesa. Detalhe no ar, André. O detalhe que o árbitro veio até o banco da Ponte e disse ao Hélio dos Anjos, mais uma reclamação, ele será expulso. Para variar, né? Luiz Augusto Duarte Simas, não está fácil jogar, não sabemos o que acontece com esse time, não acerta uma jogada. Vai Ponte, quem sabe ainda, lá para a ponta direita vem Macaca, 37 passados desse segundo tempo. Olha a Ponte, na ponta, é o Dodô que está por lá ali, camisa número 8, tá com fôlego, entrou no segundo tempo, toca a bola para o Igor Formiga. Igor veio na marcação, Lucas Hipólito tira, joga a bola para lateral para a Ponte. O Igor bate rapidinho, toca a bola para o Da Silva, fez a parede ali o Da Silva, tá na ponta direita, ele volta essa bola pro cruzamento, é bola pro Luca, vai pro cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga para tirar, a bola volta pra Ponte ainda, bola pro Dodô, foi pro chão, falta pra Ponte, falta em cima do Dodô, é falta pra Ponte fazer a cobrança, meia direita, campo de ataque, falta em cima do Felipe Amaral. Ele que sofreu a falta. Wilson Corrêa, Lula dos Santos, do jeito que tá, vou ficar contente com o empate. A Mari Prado Rodrigues, olá, boa noite a todos. Boa noite pra você, Mari. Luiz Augusto Duarte Simas. A Mari ainda coloca aqui, vai, Macaca querida. Sérgio Pasquini, pede um brigate já. Renato Paulo dos Santos. Boa noite, Corsato. É o Renato de Curitiba curtindo a transmissão e torcendo pra Macaca. Hudson Batagini, que triste perder ponta em casa pro time do mesmo calibre. Uma vergonha. O Bruno, o Anderson, tá gostando da transmissão. Érica Manuela, boa noite, parabéns pela transmissão. Manda um abraço para Caruaru, em Pernambuco. Luca, para fazer a cobrança da falta. Para Macaca, quem sabe, cobrança de falta. Luca pra bola, o Luiz Daniel tá no meio do gol. Todo de amarelo por ali. Ponte atacando pro gol do portão de entrada. Luca pra bola, correu, bateu direto pro gol, pra fora. Que perigo. Passa, vai embora. Passou perto, hein, André? Muito perto, foi com muita consciência o Luca para a bola, de perna direita, chutou forte, a bola passou rente o poste esquerdo da meta do goleiro Luiz Daniel, que apenas observou o tiro de carta para o Sampaio, continua 0-0 do Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Wesley Ribeiro, só um gol, Ponte. Avi Cardoso, vamos ganhar. Eu acredito. Macaca querida, diz aqui o Sérgio Soares. Silvana Pereira, precisamos dos pontos. Wesley Ribeiro, pelo amor, né? Valeu, vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, olha o Arthur na marcação, pra cima dele, chega a zaga da equipe do Sampaio Corrêa, tira. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Trabalha a bola no time da Macaca, bola aqui na ponta esquerda, é pro Thiago Oliveira, Ponte agora jogando com 2 zagueiros, somente, hein? O Fábio Sanches e o Douglas, e o Thiago, porque o Douglas DG saiu para a entrada do Dodô. A Ponte já fez 3 alterações, parou o jogo 3 vezes.
não pode mexer mais, apesar de poder fazer 5 alterações. O Sampaio só parou o jogo uma vez para uma alteração, saiu 10, o Rafael Villa entrou, o Renatinho 20, e a Ponte vem na ponta esquerda, bola para o Leonaldi, chegou a zaga da equipe do Sampaio, tira. Joga a bola para lateral, é lateral para a Ponte, fazer a cobrança lá pela direita, Renata Dalgalo, vai Ponte, faz pelo menos um gol. Manda um abraço a Vi Cardoso para o Ceará. Ibiapaba, trabalha a bola o time da Macaca, bola com Felipe Amaral, Amaral trabalha a bola na ponta esquerda, bola para o Batur, camisa número 15, ele vira o jogo, toca a bola para Leonaldi, do 15 para o 5, toca de 40, você ouviu, toca eletrônico do Felipe Marques, na mesa de som dos canais Futebol Interior, no rádio, na TV, no Facebook, no YouTube, só dá Futebol Interior. Felipe Amaral, bota essa bola ali pelo meio, ele toca a bola para o Thiago Oliveira, Thiago Oliveira trabalhou, bola para Leonaldi, Leonaldi chegou para cima dele ali, o camisa número 8, o Ferreira, o capitão do time, a bola botou, Fábio Sanches, passa essa bola, rapaz, eu tenho medo dessa bola cruzada ali, perto do atacante, que era o Poveda, bola botou pro time da Ponte, Dodô, tentou fazer o passe pro Igor Formiga, sobe a zaga da equipe do Sampaio, tira, quase 41 passados deste segundo tempo, tá 0-0, Luca bate o lateral, trabalha a bola na ponta, bola pro da Silva pra Dodô, eles quase trombaram ali, mas deu certo, bola pro Igor Formiga, chega na marcação a zaga do Sampaio, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pela direita, 41 passados deste segundo tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia, bola ali pro da Silva bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é escanteio. Teve um jogador da Ponte que levantou o braço ali, né? Pedindo um toque de mão do jogador do Sampaio. Mas ninguém falou mais nada. Deixa eu ver aqui o Pombo. Se o Pombo vai olhar alguma coisa, não. Tá valendo. Tá valendo. Tá mandando bater o escanteio, é escanteio para Ponte, é o 6º escanteio para Macaca, para bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar, aí vem Leonaldi na disputa de bola ali com o jogador da equipe do Sampaio Correia, Leonaldi, vem ele para brigar ali com o jogador do Sampaio, o jogo tá parado, é falta pro Sampaio fazer a cobrança, detalhe no ar, André. É, alteração 2 da equipe do Sampaio Correia, tá indo embora o 9, o Gabriel Poveda para a entrada do camisa número 19, que é o jogador Heron, e tá indo embora o camisa número 11, o Pimentinha, para a entrada do 14, o Maurício. 2 alterações processadas pelo técnico Léo Condé na Bolívia, querida. É isso, Maurício e Heron nas vagas de Gabriel Poveda e Pimentinha. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Estamos chegando a 43, 2 minutos mais acréscimos para terminar o jogo. Te contei não, majestoso, 14ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Sampaio Correia. Tá tudo igual, tá 0-0, para cá ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo. Nas Alagoas pela Série B, segue CSA e Grêmio empatando por 1-1. Copa do Brasil, Fluminense venceu o Cruzeiro 2-1. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Vem Ponte, bola com o da Silva, tá lá na ponta direita o centroavante da equipe da Macaca. Vem na marcação ali pra cima dele o jogador da equipe do Sampaio Correia. Mas aí o Bandeira tá marcando bola para a equipe do Sampaio. O jogo tá parado. É bola pro Sampaio Correia fazer a cobrança. Ô Frank, fala do jogo aí. 43, quase 44. Segundo tempo, 0-0 Ponte Sampaio. É, Carlos, a Ponte olha, queria estar enganado, mas o resultado aí vai ser o 0-0. A não ser que aconteça aí um lance fortuito na partida, mas o resultado aí pelo jeito caminha para o empate. E nós precisamos de reforços urgentes, Carlos. Não dá mais para vir aqui iludir o torcedor, não. Esse time que tá aí tá difícil, amigo. Renata Dalgalo tá com a gente. Vi Cardoso, Gabriel, Miguel Marcanjo. Bora Macaca, 3 pontos. Osmar Dangar, Júnior Souza. Mais pontos perdidos em casa. Parece que o time não dá liga. O Cauã Vono escreveu aqui, ó. Pelo amor de Deus, quando invoca a Deus, alguém manda embora o Hélio hoje. Time não tem uma jogada ensaiada. Não será demitido, viu, ô querido? O Cauã Vono tá pedindo para mandar o Hélio embora. Mas vamos lá, né? Deixa eu perguntar rapidamente aqui para os companheiros. Primeiro para o Frank. Se chegar aí o Tite, o time da Ponte no próximo jogo já vai ganhar de 5-0 do Vila só com a contratação do Tite? Não, com esses jogadores que tá aí não ganha de ninguém, não. Se contratar o Tite, a Ponte vira um super time, Marcelo? Carlos, a gente precisava de tempo e não tem como eu dar a minha opinião sobre esse caso, mas eu já por mim, o Hélio não era mais treinador da Ponte. André Luiz, se contratar o Tite, a Ponte vira um super time? Não vira, a Ponte precisa de jogadores, precisa de um elenco mais robusto e com qualidade técnica, e não troca de treinador.
jogador. E vem Ponte, olha o Luca, ganha a primeira, ganha a segunda, fez o passe, tem o da Silva pedindo bola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Sampaio contra 2 da Ponte. Pela direita, a bola pro Dodô, vai queimar dali pro gol, Dodô. O passe era na direita pro Igor Formiga, né? Ele bateu, a bola passou, saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Chegamos a 45 passados deste segundo tempo. Vamos, André, mais 5, é isso? Isso, mais 5 minutos, vamos até 50 nesta segunda etapa. Já está na tela dos canais Futebol Interior, no Facebook e no YouTube. O Felipe Marques está simplesmente... Que fase, hein? Perfeito. Fantástico. É o nosso craque, nosso Felipe Marques. Vem da Silva, foi pro chão, falta. Felipe Marques é o melhor operador de áudio dos canais Futebol Interior. Só tem ele também, né? Se não for... tem um que só dá testado, né? Vai, o Fran, vai, o André. Estou muito bem assessorado aqui no estádio Moisés Zucarelli com a qualidade técnica de Felipe Marques. Cristiano Leigo. Tá dizendo que a Ponte é um time ruim. Sérgio Soares, falou tudo, amigo. Tomara que a Ponte marque no último minuto. Manda esse treinador meia boca embora, tá dizendo a Mari Prado. Tá sobrando até pro técnico. Leonardo pra bola. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Arthur. Passa por ele, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Sampaio fazer a cobrança. O Ayrton Adriano Neto, como pode esse time da Ponte? Olha a estrutura que o clube tem. É para ser Série A, os caras estão de sacanagem. Fora, professor, tá dizendo aqui o Sérgio Pasquini. Carmo Oliveira, tá feio a coisa. O Amador joga mais que esses caras da Ponte Preta, tá dizendo a Mari Prado. Tá brava a Mari aqui. Obrigado pela participação, Mari. Obrigado pela participação. Vem Fecim, ganhou aos trancos e barrancos. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo, trabalhou. Bola na ponta direita, é pro da Silva. Chega a zaga com o André Luiz. Tira, joga a bola para lateral. Carlos. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vai, Marcelo. Essa jogada começou do Fecim, ele deu 2 chapéus nos adversários. Ele fintou dois jogadores com 2 chapéus. Quer dizer, é uma jogada diferente da Ponte agora aí. Arthur, cobrança do arremesso manual lateral para a Ponte. Fez o levantamento na boca do gol, era para o Felipe Amaral. Chegou a zaga da equipe do Sampaio Corrêa para tirar. Aí vem Leonardo, empurra o jogador do Sampaio e comete falta. O jogo está parado. A Copa do Mundo já começou nos canais Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dátoli traz informações atualizadas para você e opinião. Copa do Mundo no Futebol Interior na coluna do Vicente Dátoli. Fique ligado. Aliás, tem a minha coluna também nos canais Futebol Interior. O blog da Macaca. Você não pode perder. Vai lá, é o Planeta dos Macacos na coluna Blogs. Eu escrevo lá. É só acessar futebolinterior.com.br. Lado direito da tela tem lá blogs. Sei. Aí tem todos os blogs. Legal. Lá. Beleza? André Luiz chamou, falou. Nesse momento a torcida presente aqui no estádio do Moisés Zucarelli grita: queremos jogador. Essa Ponte tá de brincadeira, tá dizendo aqui a Vitória de Andrade. O Wilson Corrêa, Lula dos Santos. Ele manda um fora Hélio, fora Eberlin. Macaca vai sair dessa situação, meus amigos. Tá dizendo aqui o Coxa 10. E agora, para piorar a nossa situação, o Sampaio Corrêa tem uma falta aqui pela ponta direita. É falta para a equipe do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. 48 minutos, 20 segundos passados o segundo tempo de jogo. Tá 0-0. A Ponte vai indo a 13 pontos. Sampaio Corrêa vai indo a 16. Para o Sampaio, bom resultado fora de casa. Para a Ponte o resultado é péssimo, mas pode piorar ainda, hein? Se tomar, por exemplo, um gol. Renatinho, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe da Bolívia querida. 48-40 para a bola nas costas do Fecim. Saiu linha de fundo. Escanteio para o Sampaio Corrêa fazer a cobrança. É o primeiro escanteio no segundo tempo. O quarto escanteio para a equipe da Bolívia querida no jogo. O 10º escanteio no total. 49 minutos passados deste segundo tempo. 0-0 Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa e Ponte Preta. 0 para Ponte, 0 para o Sampaio Corrêa. É escanteio para a equipe do Sampaio. Renatinho, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. 49 minutos. A torcida da Ponte. 2.216 o público. A torcida da Ponte também está abandonando o time. O time está difícil. Para a bola. Renatinho, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Sampaio. Da equipe da Ponte tira. Bola volta ali pelo meio. André Luiz toca essa bola um pouco mais atrás. Bola ali para o Nilson Júnior. Volta. Bola mais atrás ainda para o goleiro Luiz Daniel. Perna direita. Ele vai colocar essa bola aqui no campo de ataque. O Arthur vai subir de cabeça. Tira. Ganha essa bola para a Ponte. Quem sabe? Último ataque da Ponte. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Fecim. Fecim tem ali pedindo bola o da Silva. Toca a bola pro Arthur. A Ponte já vai na base do Bumba, meu boi. Mas o árbitro tá parando para marcar a falta.
Falta para a Ponte fazer a cobrança. Pode ser o último jogo da Ponte, será a última jogada da Ponte. Arthur para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Ponte 0-0 para a equipe do Sampaio Corrêa. Se demorar para bater a falta, o árbitro vai terminar no jogo. 49-55. O Sérgio Pasquini, já sozinho, joga melhor que esses pés de rato. Sérgio Soares, Corsato, até quando vamos sofrer? Renata Dalgalo, desanimador, coloca ela aqui. Neuri Menezes, não tenho nem mais o que falar desse time. Tem jeito não ganha de ninguém em casa e perde fora. Olha lá, bola pra Ponte, Luiz Daniel. Nossa senhora, Luiz Daniel e o jogador da equipe da Ponte, o da Silva, né? Ele simplesmente deu um nocaute ali no goleiro da equipe do Sampaio Corrêa. Vai terminar o jogo, 0 para Ponte, 0 para a equipe do Sampaio Corrêa. O Luiz Daniel tá no chão. Passamos de 50, quase 51 passados desse segundo tempo. Ponte 0 também para a equipe do Sampaio Corrêa e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Diego Pombo Lopes, 35 anos, ele é fisioterapeuta. Árbitro baiano, aponta ponto final no jogo. Ponte e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0. Ruim para a Ponte, melhor para o Sampaio Corrêa que vai a 16. A Ponte ganha uma posição na tabela, mas a rodada ainda não terminou. E ela pode terminar como rabeira da competição se Vila Nova vencer e se o Guarani só empatar o seu jogo. Bola parou no estádio Moisés do Carelli. Vem aí o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Nada dá certo no momento errado. E parece que pra Ponte Preta já há alguns anos o momento é sempre errado. Pra Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Estamos chegando com o nosso fim de jogo nesta quinta-feira. Mais um resultado amargo. A Ponte Preta não consegue vencer nos seus domínios. Pelo menos não perdeu, né? Eu já tô começando a achar que foi bom o resultado, porque o que está jogando o time da Ponte Preta é bolinha de gude. O time é fraco, todo mundo sabe, né? E se o torcedor em Campinas não abraçar esse time durante o jogo, a gente não conseguir colocar 4 ou 5 mil torcedores para fazer um barulho aí, olha, vai ser difícil a Ponte ganhar jogo aqui no Moisés do Carelli, viu? Vai ser difícil, infelizmente. E a Ponte tem que contratar, só pode dia 18. O Luan fala com a gente, goleiro da Ponte. Finalizou de bico. E é isso, às vezes vem uma bola no jogo, a gente tem que estar pronto para ajudar da melhor maneira possível. Mas o resultado não foi o que vocês imaginavam. Acho que a sensação que o torcedor fica, né, que próximo jogo a gente vai tentar e não consegue. Dá a impressão que o time vai lutar contra o rebaixamento até o final. E vocês, com qual sensação vocês vivem esse momento da Ponte, Luan? A gente vem trabalhando bastante para evoluir, né? A gente está ainda acertando alguns detalhes, não foi o resultado que a gente queria, nem o que a gente esperava. Agora a gente tem que buscar ponto fora de casa e é isso que a gente vai fazer, trabalhar agora os dias que a gente tem para buscar ponto fora de casa. Joia. Tá, então, Luan Ribeiro, goleiro da Ponte Preta, que foi até bem, fez uma defesaça num lance que poderia ter, ainda depois no rebote, saído o gol, se o atacante do Sampaio Corrêa não perde um dos gols mais feitos que eu vi em toda a minha vida e o cara perdeu, né? É o seguinte... A Ponte sobe uma posição, mas pode terminar na lanterna do campeonato, tá? Pode terminar a rodada na lanterna do campeonato e na terça-feira a Ponte joga contra o Vila Nova, que é o jogo da fome com a vontade de comer, né? Porque os dois times estão muito ruins das pernas. Assim, o Frank é o comentarista, mas o time do Sampaio Corrêa é ruim, mas é melhor que o da Ponte, né? Então por isso tá na frente da Ponte Preta. Mas se a Ponte tem um time um pouquinho melhor, ganhava do Sampaio Corrêa. O time do Sampaio Corrêa também vai lutar contra o rebaixamento, mas com mais chances no momento de se salvar do que a Ponte Preta. Porque o time da Ponte, pra mim, é o pior time do Campeonato Brasileiro da Série B. Frank Francisco, eu vou pro intervalo, mas eu quero a sua opinião nesse empate 0-0, mais um resultado amargo. A Ponte Preta não vence em casa, empata com o Sampaio. Se a Ponte não se reforçar, não é contratar jogadores, não. É qualificar o elenco. É isso aí a luta do nosso campeonato, tá? Ou qualifica, ou
Vamos ver isso aí que a gente tá vendo. Só pode, depois do dia 18, contratar jogador, né? Ô, André Luiz, o seu destaque aí... E antes de dar aquela mergulhada no vestiário do estádio Moisés Lucarelli, a Ponte não vence mais uma vez, só empata em casa, André. Confirma você o placar, final de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, mais ninguém no tapete verde, 0-0, Ponte e Sampaio Correia. Agora vou me dirigir, meu caro Marcelo Corsato, à sala de imprensa Sérgio José Augusto, e ver o que o técnico Hélio dos Anjos tem a dizer, e vamos fazer aí uma pergunta para ele, ok, Marcelo? Beleza, pensa direitinho na sua pergunta aí, porque vamos esperar essa entrevista coletiva do professor Hélio dos Anjos. A Ponte, mais um empate, 13 pontos só no campeonato. A Ponte vai de mal a pior, 14 jogos, 13 pontos, 2 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Não tá fácil não pro torcedor pontepretano nessa temporada, pois não? Ela já está até formulada. Eu vou perguntá-lo pela primeira vez o porquê que ele utilizou o esquema 3-5-2 com 3 zagueiros jogando dentro de casa, né, que não haveria necessidade, e se o esquema tático teria sido outro, com 3 atacantes, se a Ponte poderia ter uma melhor sorte na partida. Beleza, André, então tá aí, a sua pergunta já você pode fazê-la pro técnico da Ponte Preta. Eu tenho que, estava no script aqui, mas eu tinha passado batido, Frank. Então já dá o seu destaque final aí, que você tem que ser liberado mais cedo hoje, né, Frank? Compromissos particulares. Gente, não gostei da partida da Ponte, mas a gente tem que seguir a linha do raciocínio que o Carlos colocou aqui e que a gente tem visto na Ponte. É o que a Ponte tem hoje. Então eu espero que quem comanda a Associação Atlética Ponte Preta seja sério. A Ponte não precisa de jogadores. A Ponte precisa de jogadores que venham para cá para qualificar o elenco. Fazer número não precisa. Já tem bastante. Tem que vir uma galera aqui qualificar esse elenco para as coisas virarem. Eu vou falar aqui, como eu estou já indo, mas eu quero deixar só uma dica aqui. O Dodô parece ser um jogador bastante interessante. Só que entra no fim do jogo com a viola daquele jeito. Quem que vai ter estrutura para apresentar alguma coisa? O centroavante parece ser aquele centroavante paredão. Parece que tem tudo para dar certo. O problema é que a gente fica sempre parece e a coisa não anda. Meninos, obrigado. Boa noite, torcedor pontepretano. Antes da sua despedida, o melhor em campo, na sua opinião? Como foi empate, eu gostei muito da entrada do Igor Formiga, tá? Mas hoje eu vou dar o meu melhor em campo. Na verdade, empatei 2 jogadores. O Luan e o DG. Gostei de novo da partida do DG. Tem que escolher um, pela regra. Vamos pelo Luan. Luan, dá goleiro. Uma força pro Luan. Luan Ribeiro, goleiro, recebe um voto do nosso comentarista. Valeu, Frank! Obrigado, gente. Obrigado, nação. Carlão, Marcelo, Felipe. Tamo junto. Beijo do gordo. Fui! 11 da noite, mais 32 minutos, esse Frank Francisco participando com a gente sempre aqui nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte então, hoje eu vou dar as notas do jogo. O Carlos vai falar jogador por jogador e eu darei as notas do jogo daqui a pouco. E eu quero do torcedor pontepretano, porque empatou, né? Então o melhor em campo. Nas redes sociais, arquibancada virtual, o Carlos está... seguindo todas, ele tá com 4 aparelhos de celular na mesa ali, né? Ele tá em todas as redes sociais. Então você manda lá o seu voto pro melhor em campo da Associação Atlética Ponte Preta nesse empate 0-0 contra o Sampaio Correia. Tá certo? Tem também a entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Muita informação para você. Vamos saber se a Ponte vai contratar, se a Ponte não vai contratar, se a Ponte tem cacife para contratar. Vamos falar um pouquinho da entrevista do presidente ontem também para a nossa colega a Rádio Bandeirantes, né? Tem muita gente que acha que ele falou muita coisa e não falou nada, né? Tem muita gente que acha que ele foi sincero demais. Enfim, vamos aguardar. Daqui a pouco a gente volta, vamos repercutir mais esse mau resultado da Macaquinha. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. No balanço das horas tudo pode mudar, tá tudo bem aí, agora 11h37 em Campinas, daqui a pouquinho o nosso André Luiz com a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, falando aí, né, repercutindo esse empate, mais um mau resultado da Ponte Preta na competição, no Campeonato Brasileiro da Série B. Quer falar, André? Fique à vontade. Saiu aqui a definição, o trabalho interior é o segundo que pergunta. Você termina a coletiva? Segunda pergunta é nossa, Marcelo. Beleza, vai fazer a segunda. Então, deixa aberto aí. Deixa aberto. Quando for começar, você avisa e a gente para tudo aqui, tá bom? Vai, cara, filmando você que vai fazer. Beleza. Esse nosso André Luiz, o repórter feliz, lá no vestiário, na sala de imprensa. Como é que chama a sala de imprensa mesmo, cara? José Salvucci. José Salvucci. Grande professor, grande radialista de Campinas, Sérgio José Salvuci. É da mesma época de Claudinei Corsi e Wagner Ferreira, sim, né? Eles sim. são, como é que a gente pode dizer,
colegas, né? É claro que o Sérgio José Salvucci veio antes, né? O Sérgio José Salvucci já foi chefe desses dois que você está falando. Não, né? mas foram colegas de trabalho. Mas o Sérgio Ponte Pretano, né? O Sérgio foi quem levantou essa bandeira. O Sérgio foi nosso professor, pô. Sim. Na verdade, ele não foi nosso professor, ele deu uma Não, acho que foi mais. Ele foi umas 3 vezes. Mas o professor, na verdade, era o João Carlos de Freitas, no Senac. Mas o Sérgio foi o primeiro, né, radialista em Campinas que levantou a bandeira do clube, né? Do clube. Que todo mundo sabia que ele era Ponte Pretano, né? Isso. Claro, ele fazia os 2 jogos, né, dos 2 times, mas todo mundo sabia que ele era Ponte Pretano. E aí depois agora virou meio que, né, agora muita gente, né, já fazendo isso, transmitindo, por exemplo, como é o nosso caso aqui, com a camisa do clube que gosta e tudo mais, mas o Sérgio foi um dos primeiros. Tem muita gente participando aqui, viu, Marcelo? Até pra gente esperar a entrevista, né? Se quiser, já pode abrir o craque do jogo, que a gente já vai adiantando a pauta aqui. Vamos lá então, Felipe, vamos com a votação aqui para a gente eleger o craque desta partida. 0 Ponte, 0 Sampaio Correia. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Lembrando que o torcedor pode votar através do Facebook, do YouTube e pelo nosso WhatsApp, se bem que acabou a bateria do meu aparelho aqui, o Carlos vai colocar para carregar. Como, né? Agora que você vai avisar? O carregador está aqui. Beleza, então agora eu resolvo. Deixa com o Beck aqui, enquanto você vai registrando aí a participação do ouvinte. Vai lá, Carlos. Eu quero saber a opinião do torcedor, do internauta, torcedor da Ponte. Quem foi o melhor em campo nesse empate? Bom, vamos lá. O Luan, goleiro da Ponte, tem aqui 3 votos. Fábio de Almeida, Neuri Menezes e Fernando Rodrigues. O Fecim teve 1 voto, Gustavo Carvalho está votando no Fecim. E o Igor Formiga também 1 voto. O Fábio Fernandes votou aqui no Igor Formiga. Bom, eu peguei os votos, né? O Roberto Santos está dizendo que o presidente tem que renunciar, está pegando no pé aqui do Eberlin. O Gustavo Carvalho, sobre o Eberlin não posso falar nada, porque tem muita coisa que não sei que acontece dentro do Majestoso. Mas posso falar sobre o time que vejo em campo. Acho que o Hélio está perdido, incoerente nas escalações. Fábio Fernandes, tem gente que vê futebol no Fecim ainda. O Reinaldo Belê, estranho, você tem 5 substituições e só faz 3, precisando ganhar o jogo, poderia ter colocado o Gian na meia. Olha como seria interessante testar esse menino na meia. Eu acho que seria a melhor opção, tá dizendo ele aqui. O Fernando Rodrigues, já computei o voto dele aqui, colocou o Luan melhor em campo. Nery Menezes, melhor em campo só pode ser quem evitou o pior, o Luan. E o Luan deu sorte, né, porque ele defende, depois o camisa número 7, o Igor Catatal do Sampaio Corrêa, perdeu o gol sem goleiro, porque ele estava caído, né? Mas ele fez uma defesaça. Ele falhou no primeiro tempo, numa saída de bola, entregou no pé do jogador do Sampaio, graças a Nossa Senhora do Majestoso. Nada deu certo para o Sampaio, deu certo para a Ponte, e aí depois no segundo tempo ele fez essa defesaça. O Fábio de Almeida, vou dormir, porque amanhã acorda às 4 da matina, fui. Celso Fittipaldi, melhor em campo, nossos amigos que foram no estádio assistir esse vexame, que os profissionais chamam de jogar futebol, vergonha. Melhor em campo, quem pagou R$30 para ver essa M de time. Tá dizendo aqui o Roberto Santos. Fábio Fernandes, Igor Formiga, melhor em campo. Joga mais que o Fecim e o Echaporã no ataque. Gustavo Carvalho, melhor em campo foi o Fecim, tá vendo aí, ó? O atacante mais incisivo e lúcido. Fábio de Almeida, se não fosse aquela defesa do Luan, a Ponte tinha perdido. Reinaldo Bailey. Boa noite, o melhor foi o DG. Ele vota no Douglas DG. Então mais um voto aqui pro DG. O Reinaldo Belê votou aqui no DG. Fábio Fernandes, melhor em campo quem foi assistir esse time, Jesus. Melhor em campo Luan, Fábio de Almeida, Sérgio Pasquini, professor balança, mas não cai não, viu? Ô Sérgio, fica tranquilo. Fábio Fernandes, esse Arthur é jogador cansado, reserva, já deu também, hein? Fora. Luiz Augusto Duarte Simas, temos muita sorte hoje, está muito difícil, não sei se o Hélio fica na Ponte. Gustavo de Paula, na diretoria anterior, com todos os problemas, não sofríamos tanto. Sofríamos sim, viu, Gustavo? Ai, como, hein? Mas só que no futebol, o aproveitamento do Eberlin é pior que do Tchãozinho, que era pior que do Abdala. E assim vem indo. Assim o pessoal vem fazendo, né? Então, Gustavo, a gente sofreu ano passado também, tá? Sofremos no ano passado, sofremos no Campeonato Paulista, fomos eliminados na primeira fase da Copa do Brasil para o Criciúma no ano passado, sofremos no Campeonato Brasileiro na 35ª, 36ª rodada que o Gilson Kleina deu um jeito no time e tirou o time da zona da degola. Mas, igual esse ano,
Esse ano realmente tá osso. Eu acho que só em 2020, no Campeonato Paulista, quando começou a pandemia, você lembra que o campeonato parou? Né? Se o campeonato não para, a Ponte ia ser rebaixada. É que o campeonato parou e a Ponte conseguiu se recuperar. Tem muita gente que fala isso, mas como eu não tenho bola de cristal, não dá pra... Assim, agora que a gente tá já há alguns anos lutando para não cair, né? E aí fica... mas o Eberlin... o rebaixamento do Campeonato Paulista foi no comando do Eberlin. Ele não pode falar que não, porque foi com ele, né? Sim. Mas que estão sucateando a Ponte Preta já há algumas décadas, estão, né? A Ponte Preta está sucateada. Eu vi internauta aqui, nem entrei para interpelar o Carlos, nem o internauta, porque eu respeito muito a opinião do internauta, né? Falando que a Ponte Preta é um time de Série A, um time que tem estrutura. Não tem estrutura. A Ponte Preta está sucateada. Hoje Série A para a Ponte é muito. Agora a Série B a Ponte tinha que tentar se manter, né? Eu também acho muito para a Ponte Preta hoje. A Ponte está sucateada, cara. A Ponte tinha que tentar se manter. Agora, pois não, André? A previsão da assessoria de imprensa é até 5 minutos para o início da coletiva do técnico Hélio dos Santos. Beleza, 5 minutos. Então vamos lá, Carlos, vamos matar aí o craque do jogo em 5 minutos. Matar não, porque depois ele não joga no outro jogo. É verdade. Então o quadro. E aí a gente fica só com as notas dos jogadores, né? Mas a gente já mata esse quadro aí. Vamos lá então. Então rapidinho aqui, a gente está falamos aqui essa mensagem do Gustavo de Paula Cortesia, mas está pior. O Eberlin hoje no campo, os resultados dele são piores do que do Tiãozinho, e o Tiãozinho no campo, os resultados foram piores do que do Abdala. Então vem uma sucessão de coisas piores aí no time da Ponte. Agora no campo é o que a gente pode ver, realmente está ruim. Mas o Eberlin está fazendo de tudo administrativamente para colocar a Ponte nos eixos. Isso a gente tem que dizer. Agora dentro do campo está muito ruim. Eu também acho. Está muito ruim dentro do campo. Ele está se desdobrando. Só que não tem ajuda, né? Não tem. Pô, você quer o quê? Ex-diretores colocaram um clube no pau. Ele contou uma história que um torcedor, cada um tem o seu direito, né? Um torcedor, que se diz torcedor do clube, colocou a Ponte no pau também. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Bom, pro torcedor aqui, Marcelo, o Luan, goleiro, foi o melhor em campo, tem 2 votos então, tá? Luan, 2 votos? Isso. Então, lembrando que o Frank já deixou o voto dele no Luan também, né? Sim. Então, 2 votos do torcedor, né? Já sai aí o Luan com 2 votos, mas tem um voto do Frank, são 3 votos. Então o Luan vai ser eleito o melhor em campo aqui na nossa transmissão, mesmo faltando o meu voto e o seu. Eu quero muito saber a sua opinião, Carlos. Luan também, se ele não faz aquela defesa, a Ponte perdia. Luan. 4 votos pro Luan, eu vou votar no Igor Formiga, para mim o melhor da Ponte Preta. Tem que ser titular, tá pedindo passagem já. Para mim o melhor da Ponte no jogo, ele jogou só meio tempo, né? Depois nas notas do jogo, eu vou dar o mesmo número, o mesmo a mesma nota também pro Luan. Serão os 2 só, que eu vou dar a mesma nota, o resto não. Mas muito bem, portanto, com 4 votos, 2 da galera, 2 aqui da nossa equipe. 3. É 2. Eu não votei, porque eu votei no Igor Formiga. Isso. O Luan Ribeiro, goleiro que substituiu o Kaique. Vai ser titular no próximo jogo, o Luan, então, Carlos? Não, o Kaique é o titular. Kaique volta? Kaique é o titular. Kaique volta. Kaique é o titular. Então tá bom. Luan Ribeiro, hoje reserva do Kaique França, mas jogou porque o Kaique foi expulso na última partida contra o Cruzeiro. Eleito craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, são 11 da noite, mais 46 minutos. Eu quero esperar a entrevista do treinador, não vou nem chamar o intervalo. Mas, Carlos, analisa esse 0 a 0 aí. Cara, um 0 a 0 jogo para 0 a 0 A Ponte teve uma chance a rigor, que foi aquele chute do Echaporã, né, que foi travado pelo zagueiro. O Echaporã, para mim, o pior jogador em campo hoje da Ponte Preta. E você tá vendo as minhas notas? Perdeu o gol. Não, a gente viu os mesmos jogos. O torcedor não é bobo. A gente entende um pouquinho. O torcedor não é bobo, né? Vamos lá, então. Eu não vou entrar muito no mérito do ataque, porque eu imagino que isso você já explanou pra gente que está incomodado. E também já falou que vai atrás de reforços, mas esses reforços ainda não conseguiram acertar, e a gente até entende, né, a dificuldade que está o mercado hoje da bola. Eu queria saber mais acerca do seu trabalho. Desde que você chegou, hoje você tem menos de 28% de aproveitamento. Você já... Eu queria saber mais acerca do seu trabalho. Desde que você chegou, hoje você tem menos de 28% de aproveitamento. Você já mudou o esquema tático, você já testou praticamente todos os jogadores desse elenco. Como é que está o trabalho do Hélio dos Anjos, também aliado a toda a experiência que você tem na carreira, e eu imagino que você já pegou
Olha, naturalmente, quando se tem resultado, questiona o trabalho do treinador. Isso é normal. Eu não sou nenhuma criança do futebol, não sou nenhum menino. Eu não estou aqui de favor. Eu estou aqui porque eu quero, né? Porque o clube me quer, porque a relação que eu tenho com o clube, ela é, acima de tudo, muito profissional. A Ponte passa por situações que preocupam a gente, sim, preocupa. O jogo em si, nós iniciamos o jogo do jeito que eu gosto. Nós colocamos pressão na saída de bola do adversário, nós colocamos um jogo forte como a gente esperava pelo lado direito, com o Chaporã, criamos situações. O trabalho em si, ele é feito no mais alto nível profissional. Eu não sou nenhum menino em relação a trabalho. Tudo que se procurou fazer hoje dentro de campo foi trabalhado. Tudo foi trabalhado. A única surpresa que nós tivemos na preparação para o jogo foi essa primeira bola deles, que eles inverteram o lado hoje. Como é um time que não sai jogando, ele sai para a ligação direta. Nos outros jogos ele estava fazendo pelo lado direito deles. Hoje ele fez todas pelo lado esquerdo e ocasionou problemas para nós. E aquilo ali fez a gente perder, inclusive, o ímpeto ofensivo pelo lado direito. Porque o Chaporã passou a ser, coitado, secretário do ala. E nós perdemos a nossa saída, que nos primeiros minutos nos deu 3 bolas atravessadas dentro da pequena área. O trabalho diário, ele implica principalmente condicionar os jogadores. O nosso ímpeto de trabalho, ele é altíssimo, o nível de exigência é altíssimo. Eu não penso 2 vezes em cobrar, em exigir, em dar confiança, e sabemos também das nossas deficiências. Eu não sou o maior treinador do mundo, né? Eu sou um profissional que trabalho hoje em todos os instrumentos que a gente tem de trabalho. Agora mesmo estava olhando o nível de intensidade do time, o nível de volume de trabalho do time, tudo dentro do normal. Mas a bola tem que entrar, o gol tem que acontecer, você entende? E o gol não acontecendo, você cria até uma insegurança, porque daqui a pouco o jogo ficou muito aberto, daqui a pouco o adversário teve uma chance estupenda, né? Mas nós neutralizamos inclusive a melhor jogada deles, mas a única que nós demos chance, quase que o menino fazia o gol, no caso o Pimentinha, né? E o trabalho vai continuar. Enquanto o clube vê na comissão técnica, que é capitaneada por mim, condições de fazer, eu vou. Eu sou um profissional que, se eu quisesse, a semana passada eu tinha saído. Se eu quisesse, domingo, eu tinha aceitado uma proposta. Mas eu tenho, inclusive, a gravação, porque eu não telefono quando me fazem proposta. Eu gravo, né? Porque depois, sabe como é que é? Fala que eu falei. Pode revelar? Não vou revelar, porque já contratou outro treinador, eu não vou, né? Já contratou. Então, gosto daqui, gosto de fazer o trabalho, o grupo está se dedicando, mas a gente sabe que nós temos as nossas deficiências, né? Hoje nós colocamos um jogador novo para jogar, um jogador que chegou aqui há 22 dias atrás, né? Eles chegam totalmente fora de forma, né? Até a gente colocar o da Silva numa condição que ainda não é ideal, né? Porque vários números dele ainda estão deficitários, mas com um problema. Eu tinha uma projeção com o Nicolas e o Luca. Chega no primeiro treino, o Nicolas apresenta um problema na inserção do posterior, ficou sem entrar. Chaporã pelo lado direito, para mim, produziu mais do que pelo lado esquerdo, por incrível que pareça. Mas ainda tem, naturalmente, as suas deficiências. Nós temos as nossas deficiências. O bonito de ver, você entende? E isso não é o ideal, é você ver os 2 principais jogadores, os 2 volantes, os jogadores que mais te enchem os olhos, que são os 2 meninos, né? Que foi o Leonaldo, que vai ficar fora do primeiro jogo na temporada. O Léo vai ficar fora do primeiro jogo na temporada, porque ele tomou o 3º cartão amarelo, e vê o Amaral com seus 18 anos, mas não são jogadores decisivos. Sabe? Eles não são jogadores que eu posso exigir deles, que vai lá, faça o gol, que faça isso. Não. Nós temos as nossas deficiências, me preocupa o clube. Preocupa o clube. Ontem conversei com o presidente, o presidente hoje passou para mim que um jogador já acertou, que está tudo certo, né? Que é um jogador que pode nos oferecer muita condição. Acredito que o jogo do Vila, o Danilo também já vai ter condições, o próprio Nicolas, mas a gente vai ter que mexer no time de novo, né? É normal, jogadores jovens, como o caso do DG, sentir um pouco mais o jogo hoje,
Porque a maior pressão do jogo do adversário foi em cima do DG, nessas ligações diretas, num jogador muito forte, que é o Igor. E a gente tem que ter e se manter a confiança. Eu não perdi a confiança nos meus jogadores, eu não perdi a confiança no trabalho. E a hora que não servir, eu não tenho amor a emprego. Você entende? Eu tenho amor a trabalho. Eu não tenho emprego, eu tenho trabalho, porque eu procuro trabalhar da melhor maneira possível. Professor Hélio dos Anjos, boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, a Ponte atua dentro de casa com um sistema com 3 zagueiros, sistema 3-5-2. Se a Ponte hoje tivesse entrado com mais um atacante, ou seja, como vinha jogando dentro de casa, ou um meia de ligação mais ofensivo, principalmente abastecendo o Lucas e Chaporã, seu time poderia ter uma melhor sorte na partida? Olha, as melhores chances que nós criamos foi com os 3 zagueiros em campo. As melhores chances que nós criamos. Início de jogo, tudo. Eu estou com um problema com esse meia. Esse meia que você está falando, eu também queria ter um para colocar. Mas eu tenho os meus problemas. Eu não quero falar publicamente quais são os problemas de eu não usar um jogador nessa característica. O que eu fiz? Ou eu uso 3 volantes, do jeito que eu estava usando, ou eu uso 3 zagueiros. Eu estou com uma deficiência nesse armador, nesse jogador do passe, esse jogador que erra muito no jogo, porque ele só tenta o passe mais difícil possível. E é um jogador que nós estamos em busca. Nós estamos em busca. Quando eu perdi o Ramon, você entende? Eu achei que o time ficou um pouco torto. Eu tiro um pouco do Léo, a qualidade do Léo, apesar de que ele jogava assim no ano passado pelo lado esquerdo, eu acho que eu tiro um pouco do Léo colocando ele pelo lado esquerdo. Eu acho que eu tiro um pouco. Então, o que nós fizemos? Travamos com 3 zagueiros, colocamos os laterais bem enfiados. Gostei da atuação do Arthur. O Arthur foi um jogador ativo. O Norberto sentiu a parada. O Formiga entrou muito bem, deu volume no setor. Mas a força de você agredir, a força de entrar por dentro, nós mostramos para eles que o quadro zagueiro deles e o central jogam muito separados, porque eles se preocupam muito com a cobertura dos laterais deles, que tem deficiência. E nós queríamos uma entrada por dentro. Vamos entrar por dentro, vamos criar a situação. No primeiro tempo não consegui com o Norberto. Reposicionei o Norberto, mas achei que o Norberto estava sentindo mais o jogo. Tirei o Formiga, mas o Formiga não é esse jogador que joga por dentro. O Formiga deu o volume por fora. E a gente sabe as deficiências que nós temos. Você entende? Nós abrimos mão de um ou outro meia que estava aqui. Né? Tem coisas que muitas vezes eu tenho um jogador, eu penso no jogador e eu sinto que o jogador não tem... Está difícil para ele entrar no campo aqui. Está difícil pela cobrança. Só que eu não acho que nós não acho que nós temos cobrança nenhuma. Mas esse problema é interno ou externo? Não é problema interno. É o jogador não está sentindo bem. Muitas vezes ele não sente bem para entrar. O treinador tem que ter a sensibilidade para isso. Você entende? Então, muitas vezes, eu podia até... daqui a pouco tem um Fecinho por dentro, abro outro atacante por fora, né? Na perda do Lucas, na perda do Nicolas, você entende? Eu fiquei sem condição de usar o Chaporã por fora, do lado esquerdo. Tá entendendo? Se eu tivesse o Danilo, eu podia até ter o Fecinho por dentro. Só que o Fecinho está sendo, assim, muito útil por fora. Muito útil. O Fecinho jogou sempre de pé trocado e hoje é o jogador que está dando mais ofensividade no meu time por fora, pelo lado esquerdo. Fez outro belo jogo, mas mesmo assim nós não conseguimos fazer os gols. Daqui a pouco, demorei a mexer, porque substituição só é boa quando está certo. Você entende? Então, normal também. Eu vou errar, você entende? Eu vou fazer coisas que muitos não esperam. Eu até sou muito assim, eu até brinco com o pessoal fala assim, pô, pessoal, você tem 38 anos de futebol, você não pensa em daqui a pouco você comentar futebol? Eu não me sinto capaz, sabe? Eu não me sinto, com 38 anos de futebol, eu vejo os caras comentando, eu falo, meu Deus do céu, eu sou pequenininho, eu não sei nada de futebol, sabe? De vez em quando eu vejo o Pedrinho comentar o jogo do Flamengo ontem, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada de futebol, nada, porque falar que o lado intuitivo do jogador não decide jogo, pô, velho, o que decide jogo é o lado intuitivo do jogador, é o famoso último terço, que o jogador faz aquilo que ninguém espera, mas é a vida, vamos continuar a luta. Estou com a Ponte e não abro, se a hora que a Ponte não estiver comigo, vida que segue, já seguiu muito. Hélio dos Anjos, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan Campinas. Queria que você explicasse um pouco sobre o seu planejamento com o DG.
atleta da base, na estreia contra o Cruzeiro fez uma boa partida. Hoje nós percebemos um pouco inseguro, né? A torcida pressionou a Ponte Preta, né? A torcida pressionou a equipe. Qual o seu planejamento com o atleta DG da Ponte Preta? Obrigado. Nós erramos com o DG hoje, dentro de campo. A melhor saída de bola nossa não era pelo lado do DG. A melhor saída de bola nossa era pelo lado do Pimentinha. O Iago, ele é muito mais tático do que o Pimentinha. Tanto que no segundo tempo, olha como a nossa saída pelo lado esquerdo foi muito mais desenvolvida, porque o Pimentinha desiste. Ele não tem recomposição. E nós começamos a expor demais o DG. O posicionamento dos dois homens de apoio ao DG, no início deu certo, que a gente chama do gato, né? O Chaporã saía para receber e recebia nas costas. 2 vezes nós fomos muito felizes, o DG colocou muito bem essa bola. Depois, nós não demos essa oportunidade para o DG. E aí o DG começou a ficar inseguro. Isso é normal. Tanto que no intervalo eu passei para ele, gente, o que nós falamos? A nossa melhor saída seria para o lado esquerdo por causa do Pimentinha, que não tem a capacidade tática que o Igor tem. E nós, no segundo tempo, melhoramos isso, tanto que nós crescemos. O próprio Thiago cresceu como construtor no segundo tempo. Pode ver que no primeiro tempo o Thiago ficou o tempo todo por trás. O DG é um jogador que daqui a pouco, o próximo jogo ele nem joga. Por quê? É um jogador em formação. Um jogador que é normal ele sentir a sequência de jogos. Ele é um menino, você entende? Ele tem uma técnica fabulosa, mas fisicamente ele está sendo construído. Ele está sendo construído. Daqui a pouco é um jogador que ele não recupera totalmente desse jogo para o próximo jogo. E aí é onde que eu tenho que ter, naturalmente, a sensibilidade de usá-lo ou não. Mas se eu não usar, não é por questões de questões técnicas, não. É questão de você dar um tempo para ele recuperar um pouco mais. O processo do Amaral já passou. Né? Isso tudo vai de valências físicas, vai de várias coisas. O Amaral já passou desse processo. O Amaral ele já não tem problema de sequência de jogos, não é isso? O DG está em construção. Mas eu vou frisar uma coisa, sabe? Eu morro abraçado com os meninos. A única coisa que eu quero deixar bem claro, isso que eu estou fazendo aqui faz parte da minha carreira. Aquele melhor jogador que jogou ontem, aquele jogador que matou a pau ontem, com 17 anos ele jogava comigo. Ele só jogou comigo no Brasil. O Hulk só jogou comigo no Brasil com 17 anos. No Vitória da Bahia, e daí ele foi. Então, essa questão de colocar menino, sabe? Isso para mim é o fato mais natural do mundo. Mas Richelli, que nós trouxemos aqui agora, foi na mesma condição do Amaral, com 17 anos, ele era meu titular no Goiás. Eu estava comentando também, o DG tem uma facilidade para ser sobra. Ele tem uma facilidade para ser zagueiro de sobra, mesmo com 17 anos. Eu estava até, acho que eu comentei com o menino da empresa ali, com 18 anos, Rafael Tolói era meu sobra. Com o Hernando, Hernando não gostava de jogar na sobra, Hernando caçando de um lado, o outro menino, que foi Fluminense, que me fugiu, Leandro Eusébio, e o Rafael Tolói sendo a sobra, sabe, de uma estrutura que eu usei muito bem, de 3 zagueiros, muito bem, que eu falo de usar bastante. Então, os meninos, eu vou falar para você, eu não tenho decepção nenhuma com os meninos. Nenhuma. Busquei mais um, estou colocando mais um para treinar lá devagarzinho, né, que é o Eliel, um jogador que faz 8 gols numa fase classificatória de sub-20. Você tem que ter atenção. Então, é mais um jogador que a gente está ficando. O trabalho do Edson está sendo sensacional. Tá? E eu até comentei, nós temos que atropelar um pouco. Né? A base hoje, 2005 tem que estar jogando no sub-20. 2004 tem que estar jogando no sub-20. 2002 hoje tem que ser muito fera para estar no 2020. Ele tem que estar aqui. Então, está fazendo esse processo. Agora mesmo ele está com 7 jogadores que pegou do sub-17. E a Ponte vai voltar a ser, com esse trabalho que está se fazendo, voltar a ser aquele clube formador, né, que é a grande virtude que a Ponte teve no decorrer da sua vida. Hélio dos Anjos, boa noite. Israel Moreira, Rádio Central. Gostaria que você falasse um pouco da sua perda do Leonaldi. Você não terá aí na próxima partida, terça-feira, contra a Vila Nova. Queria que você falasse um pouco do Leonaldi e a sua opção pelo Formiga, que até foi bem, mudou a sua dinâmica de jogo na segunda etapa, e você preferindo até o Bernardo, colocando o Formiga. O Bernardo na linha de 4, ele é altamente positivo. Na linha de 3, eu acho que o Formiga tem um ímpeto ofensivo maior. Tá? Então a questão é simples, não é... Se eu tiver que usar na linha de 4, eu uso o Bernardo. Sabe? Nessa linha que eu fiz, que eu fui para ela, né? Eu estava com os 3 zagueiros quando eu coloquei o Formiga, foi com 5 ou 6 minutos do segundo tempo.
eu coloquei o Formiga e o Formiga rende bem nessa estrutura, deu volume do lado dele. Foi a outra pergunta. Leonardo. Ó, eu sou suspeito de falar do Leonardo. Eu não posso falar qualquer coisa de um jogador que ficou fora de um jogo na temporada. Eu não posso falar qualquer coisa de um jogador que em todos os jogos meu, comandado por mim, nunca fez menos de 10 quilômetros jogo. Nunca fez. Os números dele são excepcionais. Tem alguma coisa para a gente controlar ainda para a função que ele faz, né? Que é esse ímpeto, muitas vezes, ele pode cadenciar para entrar o passe. Você pode ver que o Léo entra pouco passe dele. Mas é um jogador fabuloso. É um jogador que também, para vocês terem uma ideia, desde quando eu cheguei aqui, o Léo só ficou. Um treino agora da volta nossa, nós demos mais 24 horas de repouso para o Léo. Você vê, desde quando eu estou aqui, todos eles já tiveram 24 horas a mais. Por exemplo, eu trabalho com o Fábio hoje, nós já chegamos à conclusão, junto com o nosso departamento, que o Fábio precisa de uma horinha, de 24 horas a mais de recuperação, para ele não ter esses probleminhas musculares que ele tem. O Léo, desde quando eu estou aqui, foi o primeiro treino, foi na nossa volta do jogo do Cruzeiro, né? Cruzeiro, né? Foi o último, foi volta do Cruzeiro, que o Léo, nós demos mais 24 horas para o Léo. E o Léo, sem sombra de dúvida, é um jogador que vai. Alguns acham que não. Mas eu gosto de brigar contra esses. Acha que não, daqui a pouco não é isso tudo, não. Para mim ele é muito. Para mim ele vai ser um belíssimo jogador e, além de tudo, um senso profissional. É um dos jogadores que mais sente isso aí. O jogador que sente mais arrasado aqui dentro do vestiário é o Léo. Isso que vai fazer ele ser grande, e ele vai ser grande. Eu confio muito no Léo e no Amaral. Com esses dois aí, eu acho assim que há muito tempo que eu não tive assim, dois jogadores de você lançar, no caso o Léo não, o Léo já estava aqui, mas um jogador igual o Amaral também há muito tempo que eu não tinha tido a oportunidade, porque quem revela é o clube. Não sou eu que revelo. Eu estou dando sorte de estar no clube com jogadores como esse, e aí eu dou a oportunidade. Mas quem revela é o clube, é o trabalho, é o Edson, são as informações que o Nenê me traz, que o Nenê é muito amigo do Edson. Então o Nenê é a pessoa que está a ligação com o Edson. Agora nós vamos ter uma ligação também com o Sub-23. Quinta-feira um goleiro do Sub-23 vai vir trabalhar com a gente. Eu acho que é necessário, né? O Pedrão, né? O Pedrão vai vir trabalhar porque fez um belíssimo campeonato mineiro, né? E vai trabalhar junto com o nosso grupo, porque ele só vai ter condições de jogo para o aspirante, para o Sub-23 somente no dia 18 de julho. Ele vai ficar com a gente também. E é assim que vai ser. Eu acho que nós precisamos de resultado. Eu preciso de resultado. Quero que a torcida da Ponte entenda que eu estou angustiado, mas eu estou confiante que esses resultados virão. Olha, eu queria que você comentasse mais um pouco sobre o Chaporã. A gente vê que ele tenta as jogadas, mas ele sempre faz a opção errada e acaba comprometendo o contra-ataque, comprometendo o ataque portimetano. E o torcedor até vibrou quando você fez a troca do Chaporã. Queria que você comentasse por que tanta insistência com esse jogador. Olha, você sabe qual é o nosso elenco. Você sabe que eu não tenho jogador superior a Chaporã nessa função. Não tenho. Eu tenho um Gabriel que estava aqui hoje, que é um menino, que jogava até esses dias né? Que é um jogador que a gente precisa formar, não é isso? Nós temos, não temos essas opções, porque nós perdemos o Danilo. A perda do Ramon faz a gente ter que reposicionar, que daqui a pouco encaixa lá. Eu não tinha a intenção de iniciar com o Chaporã. Eu tinha a intenção de iniciar com o Nicolas. Eu armei meu time para Nicolas, porque eu achava que eu ia ter mais peso de ataque. O Nicolas foi bem lá no jogo do Cruzeiro. E o Nicolas sentiu. Você entende? O Nicolas não pôde jogar. E aí nós optamos pelo Chaporã, que para mim, pelo lado direito, desenvolveu mais do que pelo lado esquerdo. Desenvolveu mais pelo lado esquerdo. Ele era um jogador que naturalmente ele teve a oportunidade de decidir o jogo. Mas eu também, assim, nós tivemos as nossas dificuldades para contratar. Você entende? E o Chaporã é um jogador que dentro do planejamento nosso, você entende? O Chaporã era um jogador para aos poucos. O Chaporã nunca jogou o quanto ele está jogando aqui no profissional na vida dele. Tá entendendo? O Chaporã é um menino, tá entendendo? Então, essa é a situação. Então, hoje, eu vou ser sincero,
para esse jogo, eu teria o Gabriel para fazer essa função, teria o Dodô para fazer essa função, né? E vejo que o Chaporã está na frente deles, não é isso? Mas tem condições de fazer melhor, de melhorar. Eu acredito que nós vamos ter mais opções para o próximo jogo. Eu gostei um pouco, gostei sim do Da Silva, um centroavante de retenção, de buscar o time para dentro dele. Quem sabe que é isso? Quer reposicionar o Luca também não é problema. Não numa beirada, eu tenho que reposicionar o Luca por dentro, porque na beirada eu vou matar com ele. Então é fazer as tentativas, mas por isso que o Chaporã iniciou. A torcida tem que entender que nós vamos criar a opção. O jogador que está contratado, que o presidente falou comigo, é um jogador para atuar no lado direito de campo. Você entende? Eu gosto também do Danilo do lado esquerdo. Você entendeu? Daí sim, pelo momento do Fecim, nós podemos sim, daqui a pouco, reposicionar o Fecim por dentro. Tá entendendo? Tem um Danilo, tem esse outro atacante, que é um atacante que conhece a divisão. Esse rapaz conhece a divisão, mas está vindo de um time da primeira divisão. Né? E a gente vai levando. Eu tenho confiança de que dias melhores virão. E a gente depende sim de resultado. Não pensa que o Hélio dos Anjos não está nem aí, está perdendo. Não tem quem sofre mais do que eu, não tem quem cobra mais de mim mais do que eu. Eu não preciso ver a cobrança ou escutar a cobrança. A minha cobrança ela é diária. Ela é diária. E principalmente pela performance. É que eu notei que teve um lance do Chaporã que você perdeu a paciência. Você e o Guilherme chamaram ele e falaram alguma coisa para ele. Por isso que é o seguinte, ele tem uma pequena deficiência. Sabe, eu falo assim, eu falo para ele, Chaporã, ataca a frente. Chaporã, ataca a linha com a bola, porque ele tem capacidade. E muitas vezes ele flutua e atrasa a bola. Hoje, no primeiro tempo, eles estavam dominados por nós. Num lance dele, eles ficaram 3 minutos dentro do nosso campo. Eles tiveram 2 bolas paradas. Aí fala, não é culpa dele não, mas é um lance que se a gente pudesse atacar, daqui a pouco nós perdíamos a bola lá na linha de zaga. Não, nós não atacamos, retornamos a bola, eles fizeram pressão, nós tivemos 2 escanteios. Ali quase no final do primeiro tempo, nós tivemos 2 escanteios seguidos, uma jogada que a gente podia atacar, nós não atacamos. E eu quero deixar bem claro, nós estamos em falta com a ofensividade de peso. Porque daqui a pouco você vai criar 2 chances. Mas você tem a chegada forte e define o jogo. Nós estamos ali, hoje nós voltamos à área, hoje nós jogamos ali, e hoje encostamos ali, mas não tivemos uma jogada que você faz o gol e define a partida. Porque se nós fizéssemos o gol hoje, definiria a partida. Eu não acho que eles teriam força para buscar resultado. Boa noite, professor Hélio. Boa noite. Prazer, Cristiano da Resenha Interior. Com todo respeito à minha pergunta. Hoje eu vejo uma Ponte Preta muito aguerrida, muito obediente, uma transição ofensiva muito forte, mas dentro do seu grupo, o momento da articulação, a Ponte está com uma dificuldade muito grande. O Leonaldi hoje, a gente enalteceu o trabalho dele, faz um trabalho com excelência com a camisa da Ponte Preta. Talvez não seria assim você fazer esse jogador pisar mais na área, ser um jogador de um passe assim na janela, um passe mais agudo para colocar um companheiro na cara do gol. E eu vejo a Ponte martelar, mas esse último passe não sai com qualidade. Nós tivemos 2 passes por dentro hoje, só 2. Para um time que joga com 2 zagueiros bem abertos. Você entende? E aí que eu falei que você deve ter pego o meu raciocínio sobre o Léo, o rapaz perguntou, é o que falta para o Léo. Mas o Léo é um menino. Você entende? É o que falta para o Léo. É essa chegada na área e o passe entrar. Ele, como ele é muito vigoroso, ele chega muito atropelado. Você entende? E a gente bate nisso. Léo, calma. É crescimento. Só vai crescer ali dentro. Você entende? Essa é uma coisa que o Léo vai crescer. Vai crescer. O Léo vai ter menos ímpeto, daqui a pouco, menos ímpeto, e daqui a pouco ele vai ter mais qualidade nessa questão de armação. Mas eu não posso transferir essa responsabilidade para o Léo, em hipótese alguma, com qualquer estrutura que eu usar. É o homem mais à frente. É o homem, você entende? Citando assim para vocês pegarem bem, o Guarani tem como é que é o nome dele? Do Giovanni Augusto, um jogador nessa característica. Tinha no ano passado o Regis ou o Rodrigo? Não, o Regis. No ano passado era esse tipo de jogador. Está entendendo? Nós estamos em busca. Nós estamos pensando. Agora,
Jogador no Brasil é assim, tem demais. Na hora que você precisa, na hora que você quer, meu irmão, é uma luta. O Ivo fica aqui feito um doido. Fica um doido. Eu recebo do Ivo mais ou menos 20 vídeos por dia, 15 vídeos, a gente briga e buta, e vai ali, busca lá e tal. E a gente sempre fala, né? Hoje, por exemplo, assim, nós vimos um vídeo, o cara sensacional, que jogador, não, 18 mil dólares, 18 mil dólares de salário, é meio normal hoje. Aí, tudo bem, vamos lá conversar, e conversa e tal, e daqui a pouco, não, um clube quer 300 mil euros de empréstimo. Pô, como é que a Ponte Preta vai ter condição de pagar? O salário é baixo, mas o empréstimo, se você transfere para o salário, vai dar 50 mil dólares mês. Isso é humanamente impossível. Ninguém pode querer isso do nosso presidente e da Ponte Preta. Agora, o que a gente tem que fazer é pesquisa, trabalhar, mas os jogadores virão, pode ter certeza. Nós estamos assim trabalhando com muita dedicação para trazer, e eu acho que tem que mexer um pouco. Eu acho que o elenco merece uma mexida natural dentro de um processo que a gente só ganhamos 5 jogos na temporada. Isso mata. A minha palestra hoje começou com isso. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos. E a responsabilidade é nossa. Você entende? Daqui a pouco nós vamos embora, né? Pô, velho, mas eu quero deixar alguma coisa para a Ponte. E, sabe, eu quero tirar a Ponte dessa situação. Nos últimos 2 campeonatos brasileiros até agora, a Ponte está beirando o tempo todo a zona de rebaixamento. Isso é angustiante para o torcedor. E é angustiante para quem gosta de vencer. Eu gosto de vencer, eu quero vencer. Eu vim para a Ponte com essa proposta, né? Pô, eu tô indo para Ponte Preta, cara. Ali é o lugar para mim fazer o meu trabalho, por tudo que cerca a Ponte Preta. As dificuldades a gente tem que enfrentar, e eu vou enfrentar até quando o clube achar que eu devo estar aqui. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana, prazer conversar contigo, Hélio dos Anjos, pela primeira vez. Você citou a falta de ofensividade de peso. Você acha que essa falta está sobrecarregando o Fecim e o Luca? Que eu vi os dois saindo exaustos de campo. Você acha que está sobrecarregando os dois, que talvez são os mais criativos, os mais ofensivos, que estão sentindo essa falta que você diz? Sim, sim. O Fecim ofensivamente hoje é sobrecarregado. Porque o Fecim está sendo quase tudo. Então, é o articulador, é o jogador que está dando profundidade do lado esquerdo, né? O Luca não é um jogador de peso. Não posso exigir um jogador leve como o Luca, ele ser um jogador de peso. Quando a gente fala de peso, não é gordura, nada disso não. Por exemplo, o Da Silva é um jogador de peso. Que entrou, você pode ver que a bola chegou nele 2, 3 vezes, ele consegue reter a bola. Não é a característica do Luca. Você entende? O Luca é uma flutuação. O Luca não dá referência para zagueiro. E o Luca tem a facilidade de chegar e fazer o gol. E a gente sabe disso. E esse ataque, quando eu falo ataque de peso, e um ataque decisivo é o seguinte, daqui a pouco você faz um jogo super equilibrado. Super equilibrado. E você tem uma chance. E aí o seu time tem essa ofensividade. Bateu e fez. Você entende? Isso é ofensividade. Daqui a pouco você roda. Passaram 4 bolas na frente da pequena área nossa hoje no primeiro tempo. Né? 4 bolas. Não é isso? Então a gente não teve o pezinho. E 2, o Lucas saiu para articular. O Lucas teve que sair particular. Você entende? Aí fica difícil, mas faz parte. Mas você falou bem. A gente sobrecarrega daqui a pouco jogadores que poderiam estar mais leves para definição. Muito bem, tá aí a palavra do treinador da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, né? O Hélio dos Anjos falando. E aí, Carlos, as palavras do treinador da Ponte? Você pode contestar o time dentro do campo, mas tudo que o Hélio falou ali é verdade. E eu vou bater aqui na tecla. Eu sei que às vezes até o torcedor fica bravo com a gente, mas, cara, eu não vou ficar aqui pedindo cabeça de treinador, não. O problema da Ponte não é o treinador, o problema da Ponte é em campo. A pergunta ali do Marco Ceroni, por que a insistência por Echaporã, isso a gente até falou aqui na hora, uma pergunta pertinente, inclusive, né? Tem que perguntar mesmo. Mas a gente falou aqui, ele não tem outro, cara. Ele não tem outro, ele tem que colocar quem ele tem, foi o que sobrou. Ele não tinha Luiz Fernando, que também, vamos combinar, né? Até agora não fez nada. Ele não tinha o Danilo, que era o titular absoluto. Ele não tinha o Nicolas, que estava entrando. Não tem esses caras, quer dizer, de 4 jogadores ele não tinha 3. Então tem que jogar o único que ele tem. Ele colocou o Echaporã. Cara, ele tá jogando com 3 zagueiros, por quê? Porque ele não tem cara mais poder lá na frente. Ele joga com 3 zagueiros para poder liberar o lateral, o Norberto, para poder liberar o Arthur, para deixar mais espaço para os caras não marcar e os caras tentarem fazer alguma coisa. Eu vou mais uma vez dizer aqui, teve alguma bobagem
que o Hélio falou ali? Alguma coisa que você fala, putz, é uma hecatombe, isso não existe. Ele foi sincero e verdadeiro ali, né? E eu vou insistir aqui, cara, se pegar o Guardiola amanhã e ele vir pra Ponte Preta, a minha pergunta é, a Ponte vai ganhar do Vila Nova de 5-0 com esse mesmo time aí porque o Guardiola chegou? A Ponte vai ganhar da Tombense de 6-0 com o Guardiola no comando técnico? Não vai, cara. Hoje a Ponte precisa mais, né, de um atacante e um meia, né, do que de um técnico. A Ponte precisa de jogador. A Ponte precisa de jogador. Ele tá falando aí do atacante, eu creio que seja o Leandro Bárcia, né? Atacante do Atlético Goianiense, é jogador de lado de campo. Inclusive jogou no Goiás com o Rafael Moura, de centroavante, então cai muito pelo lado direito do campo. Jogador que está no time da Série A, pode ser esse jogador. A Ponte tem alguma concorrência aí, mas me parece que a Ponte é o destino deste jogador. Então, se depende da concorrência, ele vai para outro time, né? Depende da concorrência. Isso é fato. Né? Agora, se tem, por exemplo, o Hélio dos Anjos citou aí que ele recebeu uma proposta, que foi do time da Série C. Se ele recebe uma proposta do time da Série A, ele vai amanhã. Eu tô pra dizer aqui que foi o Remo. Então, ele vai amanhã. Se ele recebe, por exemplo, uma proposta do Juventude, ele tava lá já. Então, a gente às vezes... Tá, beleza, eu até concordo com você. Eu acho que se fosse outro treinador também não ia ganhar hoje. Mas, pô, que ele erra demais. E a gente não pode esquecer... Não erra, Marcelo? Mas a gente não pode esquecer que o Hélio dos Anjos, ele caiu com a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Ele falou outro dia que tava difícil recuperar. Hélio dos Anjos, não tava, não. Se você empata contra o Água Santa, não tinha caído. Né? E ele erra demais, ele erra na escalação, ele erra na escolha de jogador, ele demora pra mexer, ele demora pra perceber que o time não tá bem, sabe? Então, eu sei lá, eu acho que pode até chegar a possibilidade da Ponte tentar reforçar o time, que também não tem dinheiro pra reforçar, não sei que milagre vai fazer, né? Tem que contratar jogador que o time da Série A não quer, que não joga em time que tá na frente na Série B, vai jogar em time que tá na rabeira, que é a nossa posição hoje, né? Então vai vir jogador fraco também. O tal de Bárcia, se fosse bom, tava na Série A, era titular. Ele tá na Série A. Mas não joga. Marcelo, vamos criticar, o cara nem quantos chegou. Quantos minutos ele fez na Série A esse ano? Não, mas aí é outro... Não, tudo bem, Carlos, eu entendo. Nós vamos ter que se virar com a rapa do tacho. Né? O Ramon, por exemplo, era reserva lá no Atlético Goianiense. Veio aqui e virou titular. Também. Não, tá jogando bem na Ponte. Em terra de... Tá jogando bem. Em terra de... Segue quem tem um olho é rei, Mas tem o olho, tá jogando bem. Quando que o Ramon jogou bem na Ponte, cara? Todos os jogos que ele jogou, jogou bem. E aí, eu vejo aqui a entrevista dele, ele reclamando da falta, não tem Nicolas, não tem Luiz não sei o quê. Cara, que diferença faz? Qual a diferença de Chaporã, Nicolas, Luiz Fernando... Dodô, tudo igual, cara. Não, o Danilo joga mais que o Chaporã. Não, o Danilo eu não falei Danilo. Eu não falei Danilo. É tudo igual, cara. Sabe? Então é o seguinte, sei lá, cara. E assim, na entrevista aí, ele já entende que com esse grupo de jogadores ele não vai conseguir vitória. E eu falei aqui, vou falar, a gente vai entrar no 7º mês do ano e a Ponte tem 5 vitórias. É uma vitória por mês, menos de uma vitória por mês. Isso é um absurdo. Então quem tem culpa? Todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Fala, André Luiz. Ok, terminou agora, nesse momento, a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, aqui na sala de imprensa do César José Augusto. Eu posso seguir aqui com os destaques finais, não, cara? Você não participou da votação, né? Mas eu queria saber, na sua opinião, antes até do seu destaque final, quem que você acha que foi o melhor da Ponte no jogo, André? Pelo que eu ouvi, estava iniciando a coletiva, foi o Luan Ribeiro que ganhou, né, o goleiro? Correto? Isso, foi o goleiro. Eu voto nele. Luan Ribeiro, camisa 30, hoje, estreando no gol da Ponte, um dos reservas do Kaique Franco. Beleza. Então vamos lá, vou dispensar você aí nessa mais uma jornada esportiva. Já estamos na sexta-feira, sextou, e os seus destaques finais após mais um jogo, mais um empate da Ponte Preta em casa. A Ponte não consegue fazer os 3 pontos, André. Após o empate esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, em 0-0 com a equipe do Sampaio Correia, a Ponte volta a campo da próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Oba, na cidade de Goiânia, diante do Vila Nova. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o meia Leonaldi, que levou o 3º cartão amarelo esta noite aqui diante do Sampaio Correia. Emendando com o destaque final da Bolívia Querida, que após o empate com a Ponte em 0-0 esta noite aqui no Majestoso, o Sampaio volta a campo
na próxima segunda-feira, diante do dia 27/6, diante do CSA, jogando em casa no Castelão, em São Luís do Maranhão, às 20 horas. Para essa partida, o técnico Léo Condé deverá contar com todos os jogadores à sua disposição. Está falado, Carlos Fossato? Valeu, André. Um abraço para você, companheiro, e até a próxima. Até a próxima. Forte abraço a você, ao nosso internauta da Rádio FM Canais Futebol Interior. E até a próxima, Carlão. Valeu! Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Gonzaga Soares Júnior. Boa noite, amigos da Rádio Futebol Interior. Sou o Luiz Gonzaga Júnior, ex-radialista profissional. Trabalhei nos anos 80 na Rádio Brasil, na equipe campeoníssima. Sérgio José Salvucci, Wagner Ferreira, José Lamana, Jorge Ferreira. Olha que time, hein? Renato Silva, Valdenê Amorim e tantos outros. Estou ouvindo vocês aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Um abraço a todos. Grande, um abraço para você, Luiz. Luiz Muito Gonzaga obrigado. Soares Júnior. Valeu, Luiz. Grande abraço para você. Trabalhou num timaço da Rádio Brasil, né? Só fera, hein, cara? Só fera. Só fera. Muito bem. Carlos, você quer fechar, então, sobre a entrevista coletiva do professor? Então, é isso. Eu não vou ficar aqui. Eu já venho falando isso há muito tempo. O problema da Ponte não é treinador, né? Não vejo ninguém no mercado com essa capacidade de mudar, né? E ele conhece até os meninos da base, por exemplo. Você falou que ele erra bastante, mas ele acerta também, né? Que, afinal de contas, Amaral, ele que colocou no time, né? Foi buscar lá o cara, né? Era reserva no Sub-17. Não pode só errar também, né? Um cara que... Quantas vitórias ele tem no cê, comando da Ponte? Se você explanou tudo que você quis aí pra derrubar o Hélio dos Anjos. Não, eu não tô derrubando o Hélio dos Anjos, cara. Eu entendo a situação. Tá. Eu entendo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que ele tem que ter culpa no cartório, Não, sim. eu não tô falando que ele não tem culpa. O rebaixamento da Ponte Preta vai muito na conta dele. Ninguém aqui falou que ele... se cair de novo no Campeonato Brasileiro e ele for o treinador, ele vai ter 70% de culpa. Não, ninguém tá falando que ele não tem culpa do rebaixamento. Tô dizendo que hoje, trocar o treinador, não acho que é a melhor solução para a Ponte. Porque você troca o treinador, você vai precisar... O treinador que chegar hoje, ele vai precisar... A Ponte tem 40 jogadores. Ele vai precisar de umas 2, 3 rodadas para saber o nome de todo mundo. O Hélio não. O Hélio olha e fala, esse aqui não dá para colocar, esse aqui também não dá, eu vou colocar aquele. E vai. Então, assim, eu espero... O que tem que esperar? A Ponte tem que tentar, né, ficar próximo ali de uns 6, 7 times aí nessa zona do rebaixamento até o dia 18 e ver se esses caras que vão chegar resolvem esse problema da Ponte. Todo mundo quer. Eu estava ouvindo a Sagres na semana passada, no jogo do Vila, né? O Vila Nova também vai contratar atacante. Quer contratar meio, já trouxe o Marlone. Quer dizer, tá tentando, vai mudar. Vai mudar o seu time. Por quê? Porque também não faz gol. O Vila Nova tem 1 vitória em 7 jogos. Mais ou menos igual a Ponte Preta aqui. Todo mundo que está na parte de baixo, Marcelo, vai tentar mexer. Então, depois do dia 18, nós vamos ver como é que serão as contratações e como é que esses caras vão entrar no time. Eu espero que dê tempo, né? Eu ainda acho que tem tempo, dá tempo, né? Tempo tem. Agora, ficar trocando o treinador, eu sou totalmente contra. Acho que nesse momento o problema da Ponte não é treinador. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu já paguei o intervalo que eu tava devendo, né? Não paguei, não. Né, Felipe? Então vamos fazer o seguinte, vamos soltar um intervalo aí e depois a gente volta trazendo as notas do jogo, rapidinho para encerrar a nossa transmissão, a nossa jornada esportiva Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Sou eu com você aqui nos canais Futebol Interior. São 28 minutos já da sexta-feira, sextou. Vamos fazer o seguinte, vamos para as notas do jogo? Solta a vinheta aí. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Carlos, você fala o nome do jogador, eu dou a nota pai bola. Luan Ribeiro. 4. O melhor em campo recebeu a nota 4? 4. Tá bom, Norberto. 3. Igor Formiga. Igor Formiga? 4. Entrou no lugar do Norberto. Thiago Oliveira. 3. Fábio Sanches. 4. Douglas Mendes. É o DG, né? 3. Caraca. Dodô entrou no lugar do Douglas Mendes. Dodô? 2. Arthur. Arthur, 3. Amaral. Amaral, 3. Leonaldi. Leonaldi, 3. Minha nossa, Fecim. Ó, pera aí, deixa eu corrigir uma nota aqui. Eu dei 4 pro Fábio Sanches, né? Não, é 3,5 pro Fábio Sanches, tá? Eu errei na nota aqui. Tá. Fábio Sanches, 3,5. Eu vou dar 4 só pra 2 jogadores. Onde você tava? Eu tô no Fecinho. 3,5 também. Echaporã. 1. Da Silva. 2. Luca. 2. Hélio dos Anjos. 2. Tá certo, então. Tá Não aí faltou as notas. ninguém, né? Não. Só, eu dei 4 só pro Luan e pro Fecim. Foi, não, Igor pro Formiga. Igor Formiga. Pro Fecim e pro Fábio Sanches, que eu entendi que foram os outros melhores, porque o Fábio Sanches não errou uma bola hoje. Também participou pouco do jogo, mas não errou uma bola. Todas que precisou do Fábio Sanches, é o melhor zagueiro da Ponte. É o Fábio Sanches. O Thiago Oliveira já foi o melhor, não é mais. E o DG vai ser o melhor, né? Mas 3,5 pro Fábio Sanches e pro Fecim. O resto, cara, eu não posso dar mais do que 3 pra time que empata 0-0. O goleiro só pegou uma bola, não foi nem difícil. Se você tivesse no gol, você defendia. Se eu tivesse no gol, eu defendia. Maldade comigo. A bola mais difícil foi do Echaporã, que não foi o goleiro que defendeu, foi o zagueiro que cortou. Verdade. Tá, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E agora vamos com a ficha técnica da peleja. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 14ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro. A Ponte empatou com o Sampaio Corrêa no majestoso 0-0. Luan Ribeiro, Norberto, depois Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes, depois Dodô,
e Arthur. Amaral, Leonardo e Fecim, Echaporã depois da Silva e Luca. Esse é o time da Ponte. O Sampaio de Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior e Lucas Hipólito, André Luiz, Ferreira, Rafael Vila, depois Renatinho, Igor Catatal, que perdeu um gol incrível, Gabriel Poveda, depois Heron e Pimentinha, depois o Maurício Léo Condé, o treinador do Sampaio, o Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte. O árbitro Diego Pombo Lopes, da Bahia, 35 anos, fisioterapeuta, auxiliar número 1, Eri Carlos Franco de Oliveira, baiano também, 40 anos, professor de educação física. O auxiliar número 2, Renner Santos de Carvalho, ele é do Acre, tem 41 anos, também professor de educação física. O VAR, Igor Júnior Benevenuto, de Minas Gerais, 41 anos, ele é autônomo, praticamente não trabalhou, né? O VAR hoje passou despercebido. O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, 36 anos, ele é paulista, é professor. Renda R$ 29.090, mais um prejuízo aí de aproximadamente R$ 60 mil. A Ponte precisa de 80 mil, né, quando joga no estádio Moisés Lucarelli. Renda de R$ 29.090, portanto um prejuízo de R$ 59.910 para o time da Ponte. Público total 2.216, público pagante 2.128. 12º jogo entre as equipes, agora mais um empate. 3 vitórias da Ponte, 7 empates, 2 derrotas. Lembrando que no amistoso a Ponte não perdeu para o Sampaio Correia e segue a escrita. O problema é que hoje não venceu. Fora de casa, o Sampaio Correia tem 8 jogos, 6 derrotas e o segundo empate conquista agora o time do Léo Condé. O Leonaldi tomou cartão amarelo, está suspenso, não joga o próximo jogo. Thiago Oliveira e Arthur também foram amarelados no time da Ponte. No Sampaio Correia, Nilson Júnior e Igor Catatal receberam amarelos do árbitro da partida. Fim de jogo majestoso, 14ª rodada. Ponte e Sampaio Correia empataram 0-0, Marcelo. Muito bem, lembrando que a 14ª rodada está só começando, né? Foram 3 jogos até aqui. Começou na terça, a Chapecoense perdeu em casa para o CRB 2-1. A Ponte, a gente transmitiu o jogo, empatou com o Sampaio 0-0. E o CSA empatou com o Grêmio pelo placar de 1-1. Amanhã, com transmissão Rádio FI, tem Londrina e Guarani. Amanhã também tem o Vasco pegando a equipe do Operário. No sábado tem Criciúma e Vila Nova. Amanhã, hoje, né? Porque já estamos na sexta-feira. Então, peraí. Hoje, 7 da noite, Londrina e Guarani, Vasco da Gama e Operário. Amanhã sim, sábado, 11 da manhã, Criciúma e Vila Nova. Próximo adversário da Ponte é o Vila Nova. Na terça-feira vai pegar o Criciúma, né? O Bahia joga amanhã também, no sábado, então, contra o Novo Horizontino. O Sport joga no domingo, no sábado também, 7 da noite contra o Brusque. E no domingo teremos às 11 horas da manhã o Tombense pegando a equipe do Náutico. Bom, a Ponte continua ali na zona da degola, pode terminar a rodada na última colocação, ela é a 18ª, 13 pontos, passou o Guarani aí pelos critérios, né? Com uma vitória a mais. O Guarani é o 19º com 13, só que tem um jogo a menos, e também com 13, com um jogo a menos, a equipe com 11 pontos, né? Com 13 jogos, um jogo a menos. A equipe do Vila Nova, se vencer, vai a 14. O Guarani, se ele conseguir um ponto, ele já passa a Ponte, e aí a Ponte ficaria na última colocação. Vai enfrentar, se o Vila ganhar do Criciúma e o Guarani empatar o seu jogo amanhã contra o Londrina, a Ponte entra em campo contra o Vila Nova na lanterna da Série B. É isso, Carlos. Um abraço. Grande abraço para você, Marcelo. Pro torcedor Ponte Pretano também, a nação Ponte Pretano. Eu falei na hora da macaca da segunda e eu vou repetir. Torcer pra Ponte há muito tempo deixou de ser um lazer. Fazer o quê, né? Mas eu vou continuar, mesmo não sendo um lazer, torcendo e defendendo aqui esta camisa que eu tanto amo e tanto gosto, que é a camisa da Associação Atlética Ponte Preta. Dá um toque pra galera aí que no sábado estaremos transmitindo pro canal da Ponte TV os jogos da Ponte Preta contra o Sub-17. Legal. No Sub-17 e Sub-15, tá? Estarei ao lado do Israel Moreira. O professor Israel Moreira vai estar comigo também nessa transmissão para Ponte TV. Só rapidamente aqui, fazer o mexendo bem. Sábado? Sábado. Eu vou lá também conferir essa transmissão. Sábado, 9 horas da manhã, o primeiro jogo. Às 11 horas da manhã, o segundo jogo. No Sub-15, a Ponte Preta vai enfrentar o time do RB Bragantino.
né? No Sub-15, a Ponte Preta perdeu o primeiro jogo da segunda fase para o Atlético Guaratinguetá por 1-0, portanto precisa da recuperação. E no Sub-17, a Macaca venceu o Referência Futebol Clube, time de Embu das Artes, por 4-1 na primeira rodada e joga contra o União São João. Os jogos são em Itapira, no Coronel Francisco Vieira. Estaremos na transmissão para o canal da Ponte Preta, o PON TV, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, o primeiro jogo, às 11 horas da manhã, o segundo jogo, e eu conto com a sua audiência no canal oficial da Ponte Preta. É sempre um prazer falar para o torcedor da Ponte Pretana. Estaremos no próximo sábado trazendo esse trabalho especial para todo o torcedor da Ponte, junto com a VV8, canal da NET Valinhos e Vinhedo, no canal 8 da sua TV. Valeu? Um abraço. Muito obrigado, um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo e até a próxima. Muito bem, tá aí Carlos Corsato, portanto, transmitiu o jogo, empate, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Agradecendo a Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. É claro, agradecendo o internauta, torcedor que acompanhou a nossa transmissão, ao Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior, ao Carlos Corsato, nosso coordenador de esportes que narrou o jogo, ao Frank Francisco que comentou e, é claro, ao André Luiz que esteve lá no palco do jogo no estádio Moisés Lucarelli para esse jogo empate 0 para a equipe do Sampaio Correia. Agradecendo também, um abraço para todo o nosso suporte aqui dos canais Futebol Interior, especialmente para os bambambãs aqui do portal Futebol Interior, Arthur Eugênio e também o nosso Elcio Paiola. Só um recadinho aqui, eu falei durante a transmissão e vou deixar essa mensagem aqui. Se o torcedor da Ponte Preta, é claro que é querer demais, eu acho até às vezes, mas se a torcida, se a gente não entender que esses caras que estão lá, eles precisam do apoio e a gente precisa colocar mais gente no Majestoso, vai ser difícil a Ponte ganhar jogo até aqui em Campinas com esse elenco aí. Então, sei lá, começar uma campanha aí para tentar levar o torcedor, né, para o torcedor apoiar durante o jogo, porque eu acho que só quem vai salvar o time da Degola na Série C é o torcedor. A chance que a gente tem é o torcedor, não só as organizadas, que vão lá os 2.000 que sempre vão, né, mas o torcedor comum da Ponte Preta. Ir ao estádio, começar a acompanhar o time, sabendo que o time é fraco, que o time foi mal montado, que tem muitos problemas, mas apoiar não pelos caras que estão em campo, mas pela camisa e pela instituição. E não por quem está dirigindo também, porque eu não tenho lado político A, nem lado político B, nunca tive, eu sou Ponte, eu quero o melhor da Ponte Preta, né? Então eu acho que a maioria do torcedor também quer. Então apoiar o time no Majestoso, levar mais de 2.000 torcedores, 4.000, 5.000, 6.000, tentar empurrar esse time aí, porque senão, gente, vai ser difícil escapar do rebaixamento. Beleza? Para todo mundo aí, uma sexta-feira que tá começando bem bacana, que essa seja a melhor sexta-feira de toda a sua vida. Um grande abraço e até a próxima! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira